numa baita quarta-feira, né? 2h02 da tarde, o jogo da Ponte. São horários exóticos, diferentes. E a Ponte joga 15 horas em Rio Claro contra o Rio Claro na sequência da Série A2. O jogo do Guarani é 20h30, Paulistão, no Brinco de Ouro, Guarani Portuguesa de Desportos, tá bom? Quem vai narrar aqui é Leandro Boles, o moço de Piracicaba, com participações aqui nos comentários do CH e de Gleger Zorzin, tá bom? A nossa equipe técnica, Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gilberto Suff, Danilo Capucci, Rodrigo Dreyer. Nosso muito obrigado à nossa equipe técnica. Estamos no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Deixa eu ver aqui. Lucas, já estamos no YouTube? Já estamos no YouTube, hein? Você pode conferir a minha belezura no YouTube, muito obrigado. Sempre com aquela camisa azul, entendeu? Cabelos brancos, aquele óculos e tal. Por enquanto tá bom, né? Tá com 67, corpinho de 66, mas vamos que vamos. E estamos no AM, a AM 1170, Campinas e região. Estamos no AM lá em Ribeirão Preto, 1270. Alô, Ribeirão! Aquele abraço, hein? Estamos no FM faixa estendida em 85,7 Campinas e 85,3 para Ribeirão Preto. Ou você coloca no Google aí, ouvir a Rádio Bandeirantes Campinas, e aí dá o Enter na primeira opção, já tá lá. Estamos também na internet, nosso muito obrigado mesmo a todos que nos acompanham. Então é o seguinte, assunto Copa do Brasil, envolvendo Ponte e Guarani. A Ponte tem o sorteio, né? Daqui a pouco nós vamos conhecer quem é que a Ponte vai pegar na Copa do Brasil, na primeira fase, tá? A Ponte, ela vai jogar fora e o empate é da Ponte. E a Ponte, em termos de Copa do Brasil, ela está devendo, hein? Está devendo porque o ano passado a Ponte foi eliminada de cara pelo Cascavel. No dia 22 de fevereiro. 1-0 para o Cascavel. E, enfim, a Ponte tem judiado das suas participações na Copa do Brasil. Em 2021, a Ponte foi eliminada na segunda fase pelo Criciúma nos pênaltis. E o Criciúma estava na segunda divisão do futebol de Santa Catarina. Então é o seguinte, a Ponte saboreando aí os seus momentos na Copa do Brasil, porque o ano que vem a Ponte tem entrado porque a Ponte entra pelo ranking de clubes da CBF. Mas a CBF, ela já determinou que não vai ter mais ranking. Não vai ter mais ranking. Então a Ponte, para disputar uma Copa do Brasil, ou ela chega na final do estadual, ou ganha o título do interior, ou disputa a Copa Paulista, que é disputada todo segundo semestre, promovido pela Federação Paulista de Futebol. Então não vai ser fácil disputar a Copa do Brasil. E a notícia já dada pelo Batista, que repetimos, na audiência rotativa, o Guarani teve o seu caso julgado hoje no STJD, lembra-se? A CBF divulgou o ranking de que deu empate entre Criciúma e Guarani e ofereceu, entre aspas, um sorteio. E no sorteio deu Criciúma. Então o Guarani é 15 horas, viu? O sorteio é 15 horas, estou recebendo aqui a informação. O sorteio é 15 horas lá no Rio de Janeiro para saber então qual que é o adversário da Macaca. Então Guarani e Criciúma, você se lembra que teoricamente o Guarani ganhou da Chapecoense, o último jogo da Série B, pela pontuação o Guarani ficaria na frente em termos de ranking, mas não deu empate. Porque o certo seria, o imbróglio todo foi da Federação Paulista, que acabou oferecendo a vaga ao Botafogo e não ao Guarani. O Guarani chegou no mata-mata no Paulista do ano passado. Ano passado o Guarani chegou nas quartas de final com o Corinthians, foi 1-1 na Neoquímica Arena, nos pênaltis o Corinthians eliminou o Guarani. Mas o Guarani chegou numa fase de mata-mata, a quartas de final. O Botafogo não participou das quartas de final e foi direto para o torneio do interior e disputou a final com o Ituano. O Ituano ganhou, campeão, Botafogo vice. Então o Botafogo apontou, a federação apontou o Botafogo como o ganhador da vaga na Copa do Brasil desse ano, e não ao Guarani. Isso foi muito questionado, muito falado,
Então a chance do Guarani era de ir pelo ranking, e no ranking deu empate. E dando empate, foi procedido o sorteio do Criciúma repetido aqui. É uma situação, um imbróglio muito difícil, e pior que o Guarani hoje perdeu por unanimidade. Perdeu aonde? No STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Se é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, então não cabe mais recurso. E o Guarani falou que não vai recorrer à Justiça Comum de jeito nenhum, nem deve. Porque, é claro, o regulamento, se o Guarani recorrer à Justiça Comum, ele pode ser eliminado de competições organizadas pela CBF, no caso, o Brasileiro da Série B. Isso nem pensar, né? Mas é uma coisa que o Guarani lamenta muito, nós lamentamos muito, a falta de critério e essa pisada na bola tremenda que a federação fez com o Guarani. Uma tremenda pisada, tá? Então é isso aí. Ponte Preta e Rio Claro, a ponte... Hoje, que novidade que tem? A novidade é que o Hélio dos Anjos hoje vai arredondar, viu, gente? O Hélio está completando... Vai completar 50 jogos no comando da ponte, tá? 50 jogos. 50 jogos. O Hélio, ele vai fazer 1 ano de ponte no dia 23. Então ele foi anunciado no dia 23 de fevereiro do ano passado, tá? Mas a estreia dele no comando da ponte foi no dia 26. Na partida lá em Mirassol, Ponte Mirassol foi 1-1. A ponte perdia e o Luca acabou empatando no segundo tempo, tá? Foi 1-1. Então, dia 23 ou dia 26, eu não sei o que a imprensa vai reconhecer. O fato é que o Hélio está completando 1 ano à frente da ponte e é uma marca bem significativa, porque você ficar 1 ano na frente da ponte com tantos problemas financeiros, né? Quando o Hélio assumiu, faltavam 4 jogos para o Paulistão. Depois do empate em Mirassol, aí é que tá. A ponte perdeu para o Água Santa no Majestoso 1-0, que foi fatal para isso. Desastre total. Aí a ponte perdeu de 5-0 para o Corinthians na Neoquímica Arena. E na última rodada a coisa já estava muito difícil. A ponte empatou com o Ituano em 2-2. E veio o rebaixamento. Aí começava o Brasileiro da Série B. A ponte também com terríveis problemas. Muita gente está indo embora. O Hélio teve que dar uma limpada. Mas o fato é que ao longo desse caminho, o Hélio trabalhou muito com os jogadores da base. Foram vários jogadores que jogaram com o Hélio, ou que já estavam jogando, o caso aí do Leonardo e do Amaral. Outros tantos que apareceram, no caso o menino Eliel, que marcou contra o Náutico, entre outros. Você pega aí, no início dessa Série A2, no banco de reservas, a ponte tem levado muito a molecada. Ele tem colocado muito mesmo. Então, ponto positivo do Hélio. Os meninos da base que ele utiliza, que ele dá força, que ele orienta. O Hélio participou de contratações. Foi o caso do Elvis, que estava no Goiás. O Hélio conversou com o Elvis, bateu um papo. E tem outros aí também que o Hélio pegou, acabou ajudando a ponte a trazer. O Hélio recebeu proposta para sair, inclusive do exterior, acabou não saindo. Então, é um técnico que tem, assim, um perfil bem comprometido. Ele é bem comprometido pelas entrevistas que ele dá. Depois do jogo aí, pelas suas declarações, você percebe que ele é uma pessoa muito, muito bem articulada, comprometida. É um profissional muito sério, está há muitos anos no mercado. E ele tem o jeitão da ponte, né? Ele tem aquele jeitão da ponte, aquela maneira de falar, de gesticular. Ele não para um minuto e questiona e briga. E o Hélio, inclusive, já tomou bastante amarelo, já foi expulso. Mas tá aí o Hélio. O que o Hélio não conseguiu, isso não altera o preço do dólar, de jeito nenhum. Mas você quer ver uma coisa só? Se você pegar o número, só os jogos do Hélio na ponte, em 49 jogos, a ponte com o Hélio marcou 50 gols e sofreu 54. Tá devendo 4. Em nenhum momento o Hélio conseguiu ter um superávit. Os gols marcados maior do que os gols sofridos, né? Começa aqui, Mirassol 1-1, depois 1-0 pro Água Santa, tem -1. Depois 5-0 tomou do Corinthians, -6. E aí vai, 2-2 com o Ituano, continuou -6. Aí começa o Brasileiro da Série B, 0-0 com o Grêmio, -6. Aí perdeu de 2-0 pro Operário em Ponta Grossa, foi para -8. E aí nunca mais o Hélio conseguiu
repito, ter um saldo positivo, né? Mas isso é o de menos. O importante é que a Ponte fez um trabalho de permanência na Série B. Ela deu, assim, um gostinho de que poderia brigar, até com a chegada do Elvis, de outros aí, deu uma bela melhorada, mas depois a Ponte voltou a cair no finalzinho aí da Série B. Voltou a cair de produção, mas conseguiu se segurar, acabou se salvando aí. No jogo, a Ponte, na Série B, ganhou do Náutico, já estava fora, empatou com o Criciúma 1 aqui, também já estava fora. Mas a Ponte, lá contra o Vila Nova, aquele empate de 1-1, a Ponte já tinha conseguido se livrar, né? Aliás, tem uma boa sequência de vitórias aqui. Ganhou do Sport, empatou com o Ituano, ganhou do Londrina. E assim vai, tem uma sequência legal. E a Ponte acabou se segurando com isso. Outro fator positivo que pesa muito para nós aqui é que o Hélio, ele não perdeu o derby, né? No primeiro turno, o brinco foi 0-0. E no Majestoso, naquele 20 de agosto, a Ponte venceu 1-0 o gol do Fecim, né? O belo gol do Fecim que já saiu, não continuou. Quer dizer, o Hélio conseguiu ganhar esse derby aí, o que vale muito também, né? Então é isso aí, 50 jogos hoje completando o Hélio dos Anjos. Campanha da Ponte na Série A2, uma campanha que começou com tudo. A Ponte ganhou aí os 5 primeiros jogos, 2-1 do Vero Clube lá em Rio Claro, de virada. A Ponte até que fez um primeiro tempo razoável e tomou um gol no último minuto do primeiro tempo, gol de escanteio, falha da marcação. E aí a Ponte acabou empatando com o Elvis, né? De pênalti, e Pablo Diego fez 2-1 num belo gol, chute fora da área, serpenteou, um chute colocado, um belíssimo gol aí do Pablo Diego, inclusive não atuou no último jogo. Bom, 2-1, tal, virou, aí veio aquele jogo contra o São Caetano que então já você não vai esquecer. A Ponte virando nos acréscimos, né? São Caetano faz 1-0 com 31 do primeiro tempo. Choveu demais. Desse 17 de janeiro, mas choveu demais. Muita chuva. E aí a turma da Ponte passando o rodo. Quando começou o jogo não tinha mínima condições. E aí o São Caetano faz 1-0, você já viu, né? Como é que fica. Mas no segundo tempo, só para vocês terem uma ideia, no intervalo, o Hélio colocou o Jefferson, ou o Jé, como queiram, né? Foi a estreia dele, no lugar do Ratamoto. E aí, aos 6 minutos, o Jefferson perdeu um gol de cabeça. A 22, o Jefferson, cara a cara com o goleiro São Caetano. O goleiro tira com os pés. A 27 minutos, o Elvi perde, chuta fora. Lá no gol de entrada, o árbitro acrescenta mais 7 minutos. Aos 48, a Ponte empata com o Jefferson. Cruzamento do Jean Carlos. Aos 51, o árbitro dá pênalti para a Ponte. Aí o Bandeirinha chama, não, mas não foi. Uma confusão danada. E aí o árbitro acrescenta mais 5 minutos. E numa dessa, a Ponte marca o gol da vitória com o Jefferson, também o cruzamento do Jean Carlos. 2-1. Depois teve, deixa eu ver aqui, o terceiro jogo, que foi lá em Piracicaba. A Ponte quebra um tabu. A Ponte quebra um tabu de 37 anos, hein? 37 anos. E a Ponte faz com o Jefferson 1-0, mas não deu nem tempo de comemorar. Aí o Lucas Xavier empatou 1-1 e o gol da vitória da Ponte a 29. Gol de Dudu Ratamoto, 29 do segundo tempo, tá? Presença boa de público, torcida da Ponte lá. Público total em Piracicaba, 6.766. Bom, depois veio o jogo contra o Monte Azul. O jogo complicado também. Muito fechado o Monte Azul. A Ponte aos 45 do primeiro tempo marca com o Gé. Segundo tempo, o Elvis fez o gol de falta, gol de entrada, um gol que foi muito visto, revisto, visto novamente, lembrando aí os bons tempos do mestre de cá. E aos 45, o Elvis de novo, 3-0. Então, foi aí que a Ponte assumiu pela primeira vez a liderança, isolada. Aí, o jogo contra o Taubaté aqui, 2-1. E olha que o Taubaté, deixa eu ver aqui, o Elvis perdeu um pênalti, né? O Elvis perdeu um pênalti. Aí o Thiago Oliveira faz 1-0. Aí o Taubaté empata e o gol da vitória do Gé, aos 17 do segundo tempo. Até aqui, 5 jogos, 5 vitórias. Público no Majestoso, 7.049 contra o Taubaté. E depois, né, aquele problema terrível em Novo Horizonte, o desastre de Novo Horizonte. 3-0 a Ponte perdeu.
logo de cara, com 3 minutos, 1-0. Depois o Guilherme Souza é expulso com 29 minutos do primeiro tempo. E aí começa o segundo tempo, de cara toma 2 gols. Aí impossível, né? A Ponte, a Macaca irreconhecível, a Ponte perdeu a liderança. Foi para segundo lugar. Esse contra o Juventus 2-2. Gente, o jogo, olha, muito atípico. Eu achei que a Ponte mal ficava com a bola. Jogo muito complicado. Aquele pênalti que o zagueiro da Ponte faz aí, o Thiago Oliveira, né? Um pênalti infantil lá no gol da Fepasa. E o cara o Bruno Moraes cobra o pênalti, dá rebote. Quase que o goleiro Kaique França, ele defendeu, mas ele defendeu e rebateu pra frente, né? E aí o Bruno Moraes fez 1-0 e o Kaique França voltou a tocar na bola. A Ponte também empata com pênalti no rebote do Elvis. É o segundo pênalti que ele perde, mas fez um rebote 1-1. Aí 2-1 pro Juventus, a 12 do segundo tempo. E logo na sequência o Juventus toma na trave, cara. De novo Bruno Moraes. Poderia ter sido 3-1, poderia. E a Ponte empatou aos 41 com o Matheus Jesus aparecendo depois de um ano, numa assistência espetacular do Elvis, e o público do Majestoso 5.955. Então hoje vai ser a 8ª partida da Macaquinha, né? E vamos saber como que a Ponte vai ser escalada, porque o Hélio quer fazer uma... Ele quer fazer uma... O Elvis, ele quer fazer um rodízio, né? Deixa eu ver se alguém tá comigo aqui. Deixa eu ver aqui. Escalada. Opa, atenção, hein? Só deu pra ouvir lada. Você quer dizer escalada? Escalada. Moço de Piracicaba, um abraço, boa tarde. Então vamos à escalação, hein? Boris, um abraço. Fala aí, Edu, um abraço para você, um abraço para o ouvinte do Concentração. Vamos mais uma vez juntos, 8ª rodada do Campeonato Paulista da Série 2. Não para, né? A Série 2 não para. A Macaca hoje pronta, definida e escalada para o jogo de daqui a pouquinho contra o Rio Claro, no Augusto Schmidt Filho Chimitão. Kaique França no gol com a 12, Mailton 2, Matheus Silva retornando ao time 4, Arthur 50. O Arthur também hoje completa 50 jogos, Edu? Número 50, o Arthur. Ele tem. Você quer ver só? Eu tenho aqui. Tá aqui, ó. Tá no 50 papel. jogos, o Hélio, 50 Arthur e o 80 Leonardo. Tá aqui. Tá no YouTube? Tá no YouTube? Olha, vou colocar no YouTube aqui. Mostra com a minha letra aqui. aí. Pra não dizer que o Boris falou, eu coloquei no papel. Já tava aqui, aí. 50 Hélio, 50 Arthur e 80 Leonardo. Vamos lá. É isso, então se ele fizer um gol, o Arthur estará com a 50 estampada na camisa. 22 é o Júnior Tavares, 5 Leonaldi, 23 Ramon Carvalho, primeira dele como titular depois do seu retorno, 20 Matheus Jesus e o 10 é o Elvis, capitão do time. 7 Dudu Ratamoto e 19 Gé. Kaique França, Mailton, Matheus Silva, Arthur e Júnior Tavares, Leonaldi, Ramon, Matheus, Jesus e Elvis, Dudu e Gé. No banco, Pedro Rocha 1, Thiago Oliveira 3, Amaral 8, Eliel 9, Edson 13, Luiz Felipe 14, Fraga 15, 16 Diogo Mora, 17 Guipira, 18 Maurício e 21 André. Vamos pro Rio Claro, Edu? Vamos lá então, o Rio Claro também definido e escolado com Vitor Colas, o goleiro com a 1. 2, Alisson. 3, Gustavo. 4, Roger Bernardo e meia dúzia, Alisson Dutra. 5, Elias Ceará. 8, Cezinha. 7, Gustavo Sapeca. 10, Romarinho. 11, Batista, que não é aquele. E 9, Jadson. Vitor Golas 1, Alisson 2, Gustavo 3, Roger Bernardo 4, capitão do time, e Alisson Dutra meia dúzia. Elias Ceará 5, Cezinha 8, Gustavo Sapeca 7. 10, Romarinho. 11, Batista e 9, Jadson. A equipe do técnico João Valim. No banco, 12, Henrique. 13, João Vitor. 14, David. 15, Vitor Léo.
16, César. 17, Gabriel Salles. 18, Cauã. 19, Clebinho. E 20, Patrick Edu Pinheiro. Um favorzinho, por favor. Repita a escalação da Ponte, por favor, bora. Vamos lá, Edu. 12, Kaique França. 2, Mailton. 4, Matheus Silva. 50, Arthur. 22, Júnior Tavares. 5, Leonaldi. 23, Ramon Carvalho. 20, Matheus Jesus. E 10, Elvis. 7, Dudu. E 19, Gé. Quer dizer que o Arthur é zagueiro hoje, né? Isso, jogará na defesa. E o Júnior Tavares, que sempre foi pro meio, hoje é sua posição original, lateral esquerdo, meio do Náutico. De origem. Na origem hoje. Isso. Então, a Ponte hoje, improvisando Arthur, Júnior Tavares vai na lateral esquerda. O Ramon Carvalho reaparecendo como volante titular, é a primeira vez depois. Entrou 2 vezes, mas durante a partida, né? Pela primeira vez começando, o Amaral tá no banco, Tá no banco. O Amarão tá no banco. Então é Leonaldi e Ramon, Matheus Jesus permanece. Então são 3 volantes, né? O Matheus Jesus tem uma participação mais ofensiva. Elvis, evidentemente, tá pendurado, hein? Elvis tá pendurado. E na frente, Dudu e Gé. Aquele menino, Pablo Diego, tá no banco, Não, Pablo Diego poupado. O Ramon entra no lugar do Fraga, né? Em relação ao último jogo, porque ele começou com o Leonaldi e com o Fraga, né? Então o Fraga vai pro banco. Porque o Amaral no jogo contra o Juventus já começou no banco, né, Edu? Já começou no banco. Então Fraga e Amaral no banco, né? Isso. Então me fala o banco, vamos lá. Vamos lá, deixa eu só voltar aqui. O banco da Macaca. Pedro Rocha, o goleiro. Thiago Oliveira. Amaral. Eliel. Edson. Luiz Felipe. Fraga. Diogo Mora. Guipira. Maurício e André. Desses que estão no banco... Praticamente é só o Pedro Rocha, que chegou para o Sub-23, né, Edu? O Luiz Felipe, que não foi revelado pela Ponte. O Fraga também não. E o Guipira. Os demais, todos jogadores da base da Macaca. Pedrão da base, o Thiago Oliveira... Então, o Pedrão, Edu, até conversava com o Thiago Toledo, assessor de imprensa da Macaca, até perguntava a ele em relação a isso, né? É da base, né? Ele disse o seguinte, olha, chegou para o Sub-23. Ah, tá. Não, a gente... Não, é o Luan, né, Edu? Não, é o Luan. É o Luan, isso, né? Isso, não, você tem razão. O Pedrão é da jogou base. Contra o Náutico. Isso, foi o Luan que chegou por 23. Confundi aqui, Edu. É isso. Imagina, Pedrão, então, o goleiro, Thiago Oliveira perde a posição, também revelado na Ponte, mas péssima fase. Amaral, todo mundo sabe. Banco, Eliel, da base também, fez gol contra o Náutico. Edson, zagueiro, fez a sua estreia... Novo Horizontino. Contra o Novo Horizontino, Entrou numa fogueira danada com a expulsão aí do Guilherme. Luiz Felipe já estava na Ponte ano passado, é meia e vinha jogando como lateral direito. Quem não está no banco hoje é o Everton. O Everton voltou, né? Voltou Isso. Contra o Juventus, depois da fratura que teve lá. Fraga, o Diogo Mora. Diogo Mora, isso. Ele, se não me engano, é lateral esquerdo, viu? É lateral esquerdo. E nem o Jean Carlos está no banco hoje também. Nem Jean Carlos no banco. Então, veja bem, não estão no banco deixa eu ver, Guipira é atacante, Maurício é da base, é meio atacante, e André também é atacante. Bom, então é isso aí, a Ponte bem, né? Deixa eu só dar uma chamadinha aqui no CH. Vai lá. Ô, CH, vamos lá, a sua participação, atenção, 1, 2, 3, CH, atenção, 1, 2, 3, vamos CH, dá um pitaco aí. Oi, CH. Oi, Edu, um grande abraço a você, um abraço especial para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, já a bola rolando. Eu acho que a escalação da Ponte está coerente. Trazer o Arthur para a zaga, nesse momento, é o mais seguro, é o mais simples. A Ponte não pode nem pensar em não vencer a partida de hoje, ou pelo menos empatar. Júnior Tavares na lateral esquerda, ele veio para isso, é um jogador que na última partida foi preservado, legal. Veio o meio-campo com a presença do Ramon como novidade. Também aí tem o aspecto de segurar alguns jogadores aí, né? Para efetivamente não estourar na sequência. Eu acho que o restante está certo. O Dudu jogou bem o primeiro tempo contra o Juventus. Eu acho que a Ponte está bem escalada. Agora, a atenção, a organização, a mobilização. O Rio Claro é um time perigoso. Então, se a Ponte não for atenta, se a Ponte não for concentrada, vai dificultar o jogo que já Leandro Bolles narra aqui na Bandeirantes, Edu.
Muito bem, vamos lá ouvir um pouco o Hélio. Hélio completando 50 jogos hoje. Hélio dos Anjos vai falar. Olha, eu só tenho a agradecer ao clube, ao torcedor, a todos do clube, né? É um envolvimento muito grande. 50 jogos pela Ponte Preta é um privilégio, né? Eu acho que é um presente que Deus me deu e eu tenho que fazer sempre o melhor para a Ponte Preta e representar bem, e que nós tenhamos a felicidade de fazer muito, muito mais jogos do que esses 50. Não é para qualquer um, realmente. Foi completando um ano, né? Um ano, olha. O ano passado, 19 de fevereiro, a Ponte perdeu o derby no Brinco 3-0. E aí o Eberlin, no próprio Brinco, já demitia a Gilson Kleina. Gilson Kleina que hoje, curiosamente, hoje no Brinco, dirigindo a Portuguesa, um ano depois, né? E aí a Ponte, inclusive na sequência, a Ponte teve o jogo pela Copa do Brasil. Depois desse derby aí, foi jogar em Cascavel. E perdeu de cara 1-0, eliminado da Copa do Brasil. E a Ponte ela foi dirigida interinamente no jogo contra o Cascavel. E aí que chegou o Hélio dos Anjos, entendeu? Então, muito difícil que a Macaca viveu aí o ano passado. Deixa eu ver aqui o elenco da Ponte. Só para. Kaique França é o titular goleiro. Pedrão tá no banco. Tem ainda o Luan Ribeiro. O Igor Vinhas tá no Água Santa, viu, o Boris? Igor Vinhas é titular do Água Santa. A lateral direito. Mailton. Deixa eu ver aqui o Mailton. Ele está escalado. O Edu, o Igor Vinhas realmente está no Água Santa. Eu estava de olho aqui porque o sorteio da CBF em relação à Copa do Brasil já teve início, né? Ainda as bolinhas não foram sorteadas, mas aquele protocolo já teve início. Até se a gente tiver condições técnicas, eu acho que tem, a gente colocar aqui na tela e eu vou acompanhando se a gente tiver alguma definição antes da bola começar a rolar. Afinal de contas, a imagem de Rio Claro só vai abrir 5 minutos antes do jogo. Então, tem essa situação da Ponte, né? A Ponte conhece hoje o seu adversário da próxima fase da Copa do Brasil. Tô de olho, viu, Edu? Ah, sim. Hoje a Ponte conhece o seu adversário, estamos acompanhando. Eu tinha informação de que era 15 horas o sorteio, viu? Olha, mas começou aquela parte protocolar, sabe como é que é, né? Aquela lá. Protocolo, fala pra você, vai 32 que eu tô na estrada, velho. Opa, tem que ter paciência, hein? Vamos lá, então. O goleiro, então, a Ponte tem o Pedrão, tá no banco. Kaique França é o titular. Luan Ribeiro também tá no elenco, hoje não foi relacionado. E, repetindo, o Igor Vinhas foi pro titularíssimo no Água Santa. Lateral direito, o Mailton. O Mailton hoje é titular, tá? Mailton, segundo jogo dele. Último clube Chapecoense, mas ele pertence a um clube da Ucrânia. Por isso que a Ponte demorou para fazer a inscrição dele junto à Federação da Ucrânia. A Ucrânia não tá em guerra, pô, com a Rússia? Como é que conseguiu fazer a inscrição do cara? Isso que eu queria saber. O Everton já fez a sua estreia, veio do Bragantino. Deixa eu ver aqui, mas não tá no banco, né? O Everton nem no banco está, tá? É o que a Ponte tem de lateral direito. Mailton hoje titular, o Everton nem no banco hoje. Só para o ouvinte ter uma ideia do elenco da Ponte. Saíram o Bernardo, o Igor Formiga foi pro Cruzeiro e Norberto. Os três saíram. 3 na lateral direita saíram. Lateral esquerda, Jean Carlos, hoje nem no banco. Júnior Tavares, pela primeira vez, vai atuar na sua posição hoje, na lateral esquerda. E Arthur, todo mundo sabe, é lateral esquerdo, hoje completando 50 jogos. O Arthur hoje vai de zagueiro, faz a zaga ao lado do Matheus Silva. Saíram Vitor Luiz, deixa eu ver o que mais, é só esse. É só um que saiu. Zagueiro. O Fábio Sanches se machucou na pré-temporada, não temos ainda a notícia de quando pode voltar. Matheus Silva hoje é titular. Thiago Oliveira perde a posição, vai para o banco, né? Foi terrível contra o Juventus, o Thiago Oliveira. Guilherme Souza, nem no banco, também estava muito mal. Teve expulsão no último jogo, já foi 2 vezes expulso o Guilherme Souza. E o menino Edson, da base, que fez a sua estreia contra o Novo Horizontino, tá no banco, tá? O Léo Santos foi pra Ferroviária, tá? Como zagueiro. Deixa eu ver o que mais aqui. Volantes. Amaral tá no banco. Leonaldi começa jogando. Ramon Carvalho, pela primeira vez, começa jogando depois da fratura, já reapareceu, entrando no segundo tempo, nos 2 últimos jogos. O Fraga nem no banco está, que vinha jogando, tá? Matheus Jesus reapareceu depois Fraga de um tá, ano. Edu. Oi? Fraga tá, né? Fraga tá no banco? Fraga tá no banco.
Aonde que tá, senhor? Pedrão, Thiago Amaral, Eliel, Edson, Luiz... Ah, tá. É o número 15. Perfeito. Fraga tá no banco. Ok, isso que é de volante que a Ponte tem. O Marcos Júnior saiu, Moisés Ribeiro saiu, o Richelli e o Alisson foi para o Cruzeiro, aquela novela terrível, o Alisson, né? Vamos lá, meias. Tem Elvis e o Cássio Gabriel. Cássio Gabriel nem no banco está. Atacantes, Eliel tá no banco, menino da base. Everton reapareceu depois da fratura que teve, mas jogou contra o Juventus, segundo tempo. Mas não tá bem lembrado pelo Boris, nem no banco está. Deixa eu ver o que mais aqui. Pablo Diego, já contra o Juventus, não jogou. Também não tá nem no banco. Guipira, banco, Gé é titular. Dudu Ratamoto, Dudu tá no banco hoje? Tá no banco. Titular. Dudu tá como titular. Deixa eu ver o que mais. Tem o André, que tá no banco. É isso aí. A Ponte, o elenco, ele é enxuto, né? Enxuto. Muito bem. Deixa eu perguntar. Tô de olho aqui, viu, Edu? Oi? Tá no grupo B agora. Ponte Preta nesse momento. A Ponte apareceu. Aliás, uma bela garota que está participando desse sorteio, auxiliando. A Ponte Preta pega, você pode até me ajudar. Pote G, é isso, Edu? É B, a Ponte está no B. Eu acho que é F, não é? É F, então o G é primeiro. São potes, né, de A até H, A, B, C, D, G, H. Ó. Cordino do Maranhão, então não é adversário da Ponte porque é no G. Então, a Ponte já foi sorteada, já apareceu a Ponte. Então o G pega o C. Então C, G. Eu tô de olho aqui, Edu. A Ponte já apareceu. É que a forma a gente pegou com o sorteio já em andamento, então confesso que não consegui ainda decifrar como é que eles estão fazendo. Se eles sorteiam o pote 1, depois vai para outro e assim sucessivamente. Agora, por exemplo, saiu o Brasil de Pelotas. Mas eu tô de olho aqui, a Ponte já saiu. A Ponte está no pote B, né? Foi sorteado, a Ponte pega representantes, né? Times que estão no pote F. É isso, Edu? Eu acho que é F. Tô de olho aqui, ó. Na Fluminense do Piauí, Edu. Fluminense do Piauí será o adversário da Ponte. Fluminense do Piauí. Do Piauí? Do Piauí, exatamente. Olha só. Primeiro jogo, é jogo único, né? Será no Piauí. Será no Piauí. Isso. Fluminense. É logo ali, viu, Edu? Fluminense do Piauí. Isso. Vou falar pra você, viu? E joga normalmente na capital, né? Joga no meio da capital. A Ponte já teve adversários exóticos, Sergipe em 99. Até que isso foi bom. Primeiro adversário da Ponte foi o Sergipe. Em 2000 teve o Dom Pedro de Brasília, né? 2001, melhor Copa do Brasil da Ponte, Castanhal, Gama, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Adversários exóticos. Vilhena de Rondônia, Estivemos 2009. Lá. Você foi lá? Opa! Lá a Ponte venceu de 2-1 aqui, tinha ida e volta. Tinha que eliminar por 2-0, né? Você lembra que era 2-0? Senão tinha o jogo da volta. Sim. A Ponte já teve o Vilhena em 2009, mas você estava lá em 2009? Opa! 2010. Lá. Aranha era o goleiro da Ponte. Diego Jussani. 2010 a Ponte teve JV Lideral. Estive lá também. Em Porto Franco, no Maranhão. O JV Lideral. De Imperatriz, mas só que o estádio estava interditado. O jogo foi realizado cerca de 30 a 40 quilômetros de Imperatriz. E foi 0-0. Aí a Ponte venceu 4-0 o jogo da volta, tá? São adversários exóticos que a Ponte Preta já teve. Teve o Baré. Lembra do Baré? 2011. Baré foi muito exótico. De Roraima. A Ponte ganhou de 1-0 e teve o jogo da volta. Só que o jogo da volta não teve porque descobriram que o Baré estava totalmente irregular. O mais engraçado é que o jogo foi realizado 8 horas da noite no horário local. Aliás, 8 lá, 9 aqui. É uma coisa assim, 7 lá, 9 aqui. E por volta de 5 horas a gente tinha que chegar muito cedo, né, pelos equipamentos. Estive lá ao lado de Fábio Madeira ou Guatambu, não tinha cabine, nós fizemos o jogo ao lado ali do quarto árbitro, na linha do campo. Eu lembro. E por volta de 5 e poucos, os jogadores do Baré estavam chegando, mas não existia nada de concentração, longe disso. Então era o rapaz que trabalhou o dia inteiro no açougue, era o outro que trabalhou na padaria, na loja de autopeças e assim sucessivamente, viu, Edu? E teve problema de energia elétrica. Teve. A companhia local, vocês esperando o cara da energia elétrica lá para consertar o campo. Lá. A Ponte tinha aquele atacante que chegou a fazer muitos gols com a camisa da Ponte, inclusive, era Matheus alguma coisa, não lembro se era Matheus Jesus, alguma coisa Jesus. Lembra dele, Edu? Aquele atacante? Não, aquilo lá foi 2011, Ricardo Jesus. Ricardo Jesus, já era outro, Ricardo Jesus, 2011, ele mesmo. Subiu com a Ponte em 2011, inclusive, né? Mas o gol aqui foi do lateral esquerdo do João Paulo que fez o gol.
Mas 2012 a Ponte teve Sapucaiense. Lembra do Sapucaiense de Porto Alegre? 2012 a Ponte pegou. 2013 a Ponte pegou Itabaiana. 2014 Náutico de Roraima a Ponte pegou. Náutico de Roraima. Adversários exóticos. 2015 Vilhena de Rondônia. Depois Motoclube, né? Esse aqui já é mais conhecido. A Ponte pegou a Caldense em 2016. O Genos. A Ponte pegou Genos de Rondônia em 2016. Deixa eu ver quem mais aqui. 2017, Campinense. Esse até que tá bom, assim vai. Então repita, por favor, o adversário da Ponte na Copa do Brasil, Boli. Fluminense do Piauí, jogo único, regulamento mantido. Lembrando que aumentou a grana, né, para os times que disputam aí Série A, Série B do Campeonato Brasileiro. 1.250.000 só para participar, só para jogar. Primeiro jogo e único, né, será no Piauí. E a Ponte joga pelo empate, né? Não pode perder. Se perder, será eliminada. Joga pelo empate para passar a segunda fase. Eu tô de olho aqui porque a gente já tem o emparceiramento, né? No caso, passando quem a Ponte pega e assim sucessivamente. Mas é o Fluminense do Piauí, Edu. Sensacional. 14h38, então lembrando que... Foi na lata, hein? Oi? Foi na lata. Foi na lata. Sensacional. Esse é o Boris, hein? Já modelo 2024. Meus amigos, é o seguinte, então eu tenho que encerrar a concentração para abertura aqui, lembrando que o Guarani hoje teve o seu recurso negado por unanimidade no STJD. Então o Guarani está fora realmente da Copa do Brasil, aquele caso contra o Criciúma, tá bom? Na sequência, o Boris vem aí com a transmissão de Rio Claro e Ponte e até já! Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Jornada Bandeirantes. De bola, de Bandeirantes, o meu grande e forte abraço a toda a galera esportiva. A partir de agora tem futebol e você já sabe, futebol é aqui na Bandeirantes. Bandeirantes.
Já, 3 da tarde, a bola rola no estádio Augusto Schmidt Filho, na cidade de Rio Claro, na cidade azul. 8ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2. A bola vai rolar, tem Ponte Preta e Rio Claro. Rio Claro e Ponte Preta. A Macaca, segunda colocada com 16 pontos, busca mais uma vitória na Série A2. Do outro lado, o Rio Claro, em uma campanha de recuperação, ocupando a 4ª colocação com 11 pontos. Busca a 4ª vitória na Série A2. 3 da tarde desta quarta-feira, dia 8 de fevereiro de 2023. A bola rola. E aqui na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão e através do YouTube da Rádio Bandeirantes, o show de bola vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Pra você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol com a marca, o som, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. A bola rola às 3 da tarde, tem Rio Claro e Ponte Preta no AM 1170 e no FM 85.7 na faixa estendida para Campinas e para toda a região. Você de Ribeirão Preto, alô Ribeirão, aquele abraço, seja bem-vindo. Em 85.3 na faixa estendida do FM e também no AM 1270. E todos juntos aqui na Bandeirantes através do YouTube. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. São mais de 16 mil inscritos. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like na transmissão e espalhe para geral. Futebol da Bandeirantes com Timacho de Carlos Batista para Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e Anhanguera Ferramentas. Aproveite a folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. Ofertas arrasadoras todos os dias. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Vamos juntos no microfonaço da Bandeirantes e às 14 horas mais 45 minutos. A partir de agora, esparramando o som forte, potente e pesado da Bandeirantes. Carlos Henrique, o bate pesado. E o seu primeiro destaque, forte abraço, boa tarde, CH. Oi, Leandro Boles. Um grande abraço pro ouvinte inteligente na Rádio Bandeirantes. A Ponte que pega o Rio Claro. Olha, o Rio Claro tá 5 jogos sem perder, viu? Aviso aos navegantes, não perde a 5 jogos. Então, atenção Ponte Preta. Acho que tá escalado direitinho. Gostei do Arthur na zaga, Júnior Tavares na lateral esquerda, Ramon no lugar do Fraga no meio campo, tá certo. A manutenção do Matheus Jesus também é coerente, jogou muito bem. E de início eu acho que o Dudu merece a oportunidade, porque jogou bem o primeiro tempo. Até depois no jogo contra o Juventus eu nem entendi, porque ele saiu, mas entrou o Everton, né? É um dos principais da companhia, então isso aí a gente vai ter que ao longo do tempo se acostumar. Jogando bem ou não, o Everton veio para jogar na Ponte como titular. De qualquer maneira, a Ponte está bem escalada, na minha modesta opinião, mas quero fazer essa observação. Esse Rio Claro do Valim é danado. É um time que não tem grandes nomes, mas tem um conjunto muito bom e quando joga nos seus domínios é um time difícil de ser batido. Então, que a Ponte jogue com bastante determinação e intensidade, porque o jogo, Leandro Boles, com certeza vai ficar muito mais agradável na sua narração, mas vai ser difícil. Vai ser um jogo complicado com toda certeza. Esse Rio Claro é danado, mas com o palpite, eu acho que minimamente a Ponte traz um ponto para Campinas. Boles. É o azulão da Cidade Azul, Rio Claro, que hoje recebe a Ponte Preta no estádio Augusto Schmidt Filho. Gleger Zorzin, análise do jogo, comentarista Bandeirantes, ele já esteve lá dentro e conhece do riscado. E a sua expectativa para o jogo? Fala, Gleger, boa tarde. Amigos da Bandeirantes, torcedores da Macaca, olha, a Ponte está pronta para enfrentar aí o Rio Claro, um jogo difícil, um jogo duro, o horário ruim, né? Até para a logística do pessoal, em plena quarta-feira, expectativa de bom público em Rio Claro. Para falar aqui da escalação, eu acho que tá certo, eu dizia isso nos donos da bola, não é o que eu faria, mas ele vem com a opção de usar o Arthur como zagueiro, traz o Júnior Tavares para a lateral esquerda, que é a sua função de origem, né? E o Pablo Diego, que não reuniu condições, vem aí o Ratamoto. Eu acho que está bem escalada a Ponte e expectativa de um grande jogo. Tomara que a Ponte consiga manter uma evolução, que ela consiga se recuperar na competição
e voltar a vencer esse jogo que vai ser muito duro. O segundo colocado enfrentando o quarto. Leandro Bolles. Valeu, Gleger. Já ele volta dentro da grande jornada esportiva da Bandeirantes. Lembrando que logo mais 8h30 da noite será a vez do Bugrama entrar em campo. O Guarani recebe a Portuguesa, jogo decisivo, válido pela 7ª rodada do Campeonato Paulista da Série A1. Vamos estar juntos aqui na Bandeirantes. É o Guarani em campo diante da Portuguesa. Bugre buscando a vitória, a Portuguesa na zona do rebaixamento, ou seja, um jogo, um duelo de muita história, tradição e de muito nervosismo pela situação atual das duas equipes. 8h30, a bola rola no brinco, mas agora o assunto é Rio Claro e Ponte Preta, Campeonato Paulista da Série A2. Sol, calor em Rio Claro, lentamente, timidamente o torcedor vem chegando. Gramado do Chimitão, que daqui a pouquinho receberá Ponte Preta e Rio Claro. 8ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2, 15 horas a bola rola. E agora, o plantão e âncora do futebol da Bandeirantes. Alô, Edu Pinheiro, mais uma vez, grande abraço, boa tarde, Edu. Abraço, garoto esperto, que trouxe aqui informação de que o Fluminense do Piauí é o adversário da Ponte na Copa do Brasil, hein? A Ponte então pega, vai ser depois do Carnaval. Ponte Preta e Fluminense, o mando é do Fluminense do Piauí. Sabe-se lá onde vai ser esse jogo. Depois a CBF informa, né? Aliás, tá, Edu, e o empate da Ponte. Oi? Desculpa, Edu, a checar no chaveamento aqui, quem passar do duelo entre Ponte e Fluminense do Piauí encara o Cordino do Maranhão e Brasil de Pelotas. Cordino é C mesmo, Cordino do Maranhão e Brasil de Pelotas. Cordino. E em uma eventual terceira fase, aí já tem o Grêmio. Grêmio Campinense, Resende e Ferroviário. E também a título de informação, o Fluminense do Piauí joga hoje à noite pela Copa do Nordeste. Vai encarar o Santa Cruz. É uma oportunidade aí do torcedor pontepretano conhecer o adversário da Copa do Brasil. A Ponte já tá mandando olheiro, hein? Já tá mandando olheiro. Ah, tá, muito bem. Olha, na Série A2, então é o seguinte, olha, daqui a pouco vai 2 jogos assim, exóticos, hein? Juventus e Comercial de tantas glórias e tradições, na Javari, e Monte Azul e Primavera. Então são 3 jogos, contando da Ponte, às 3 horas, hein? Às 19 Oeste, 15, 19h30 Noroeste Lemense, 20 horas tem 3 jogos. Taubaté e Santista, Grêmio, Novo Horizontino e Linense, São Caetano e Belo Clube. Olha, no Paulistão ontem, um resultado nada legal para o Guarani, Mirassol 4, Ferroviária 1. Nós teremos 19h30, Red Bull Bragantino e São Paulo, 20h30, você, Boris, de novo na fita, narrando o Brinco Guarani Portuguesa, 20h30, Ribeirão, Botafogo e Ituano, 21h35, na Vila Santos e São Bento. E amanhã tem Santo André e Água Santa, Palmeiras, Inter de Limeira, São Bernardo e Corinthians. E vai ter um joguinho, hein? Até um joguinho, 16 horas, estaremos acompanhando um tarde de Real Madrid e Al-Ahly do Egito. É Mundial de Clubes lá no Marrocos. Ontem, vou falar baixinho, Flamengo 2, Al-Hilal 3. Desgraça não acontece só no majestoso, nego, tá bom? A grande final é sábado, 14h50, no ar, Jornada Esportiva Bandeirantes. Equipe técnica Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gilberto Sufi, Danilo Capucci e Rodrigo Teia. De verdade pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Aproveite o carnaval com a folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. As melhores promoções você encontra aqui. Confira! Mangueira Superflex 25 metros Tramontina, R$ 97,90. Martelete com maleta Makita, R$ 626,90. Transpallet manual Paletrans, 10 de R$ 213,90. Visite as lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional.
Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Estamos de volta no futebol da Bandeirantes, a Ponte Preta já em campo também o Rio Claro, sol, calor na Cidade Azul, 28 graus, mas a sensação térmica superior a 30. O Rio Claro, Augusto Schmidt Filho, é um estádio municipal e tem iluminação, porém há algum tempo já está com problemas de iluminação, então o Rio Claro vem jogando no horário da tarde. Portanto, vem jogando o time do Rio Claro, que, como o Edu disse, já trouxe a informação, chegou a disputar a Série A1 do Campeonato Paulista e recebeu os jogos no período noturno. Mas está com problema na iluminação, então, portanto, os jogos são realizados no período da tarde. Equipes já no gramado estão prontas, definidas e escaladas. E aqui na Bandeirantes, chegou a hora de definirmos a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. A Macaca, pronta, definida e escalada, entra em campo pela 8ª rodada do Campeonato Paulista da Série 2. Com Kaique Franço, goleiro com a 12. Mailton 2, Matheus Silva 4, Arthur 50 e Júnior Tavares 22. Leonaldi 5, Ramon Carvalho 23. Matheus Jesus 20 e Elvis com a 10, capitão do time. 7 Dudu e 19 Gé. Repetindo a Macaca do técnico Hélio dos Anjos, que hoje completa 50 jogos. Kaique França, Mailton, Matheus Silva, Arthur, que também completa 50, e Júnior Tavares. Leonaldi, Ramon Carvalho e Matheus Jesus. Elvis, Dudu, Ratamoto e Gé. No banco, 1 Pedro Rocha, goleiro. 3 Thiago, 8 Amaral, 9 Eliel, 13 Edson, 14 Luiz Felipe, 15 Fraga, 16 Diogo Mora, 17 Guipira, 18 Maurício e 21 André. É o Azulão, o Galo Azul, definido e escalado com Vitor Colas, o goleiro com a 1. 2 Alisson, 3 Gustavo, 4 experiente Roger Bernardo, capitão do time, e meia dúzia Alisson Dutra. 5 Elias Ceará, 8 Cezinha, 7 Gustavo Sapeca, 10 Romarinho, 11 Batista, que não é aquele, e 9 Jadson. Repetindo a equipe do técnico João Valim, Vitor Golas, o goleiro 1, Alisson, Gustavo, Roger Bernardo e Alisson Dutra. Elias Ceará, Cezinha, Gustavo Sapeca e Romarinho, Batista e Jadson. No banco, 12 Henrique, 13 João Vitor, 14 David, 15 Vitor Léo, 16 César, 17 Gabriel Salles, 18 Cauã, 19 Clebinho e 20 é o Patrick. Apita o jogo do Chimitão, Leandro Carvalho da Silva. O nome traz, evidentemente, muito impacto. Leandro Carvalho da Silva, auxiliar número 1, Anderson Coelho, 2, Rafael Lima. E o quarto árbitro é o Rafael da Silva. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Amigos da Bandeirantes, torcedores da Ponte Preta, amigos ouvintes. É um jogo difícil por várias razões. Primeiro que a Ponte não vive um momento positivo na competição. Não vive, é um momento de instabilidade, é um momento que precisa realmente a Ponte se encontrar no campeonato. Depois de Novo Horizonte as coisas saíram do prumo, nada preocupante. O time ainda é líder ao lado da Portuguesa Santista do campeonato, com 16 pontos. Então há necessidade de calma, tranquilidade, mas de reação. E para isso o técnico faz, o Hélio dos Anjos, algumas mexidas que eu acho absolutamente pertinente. Até porque o time não tem condição de treinar, é jogo em cima do jogo, não dá tempo. Eu acho que a preservação do Thiago, deixando fora do time titular, é prudente.
mesmo que seja para colocar o Arthur improvisado na zaga. Outro que está em péssima fase é o Guilherme. E o técnico vai para minimizar os problemas que o time apresentou nos 2 últimos jogos, os problemas defensivos. E eu acho que com essas escolhas, isso tudo no campo teórico, com a entrada do Arthur na quarta zaga e do Júnior Tavares na lateral esquerda, também não levando para o jogo o Jean Carlos, é uma atitude prudente do treinador da Ponte. Como é prudente também a colocação do Ramon desde o começo da partida, porque não se ouve bem na última partida o Fraga no meio campo. Então ele mexe na zaga, mexe na lateral esquerda, mexe no meio campo e mantém praticamente o tripé de ataque. O tripé não, o quarteto, né? Apesar de meio campista, apesar de ser segundo volante, o Matheus Jesus chega pelo lado esquerdo com muita força, às vezes pelo lado esquerdo, às vezes pelo lado direito. Matheus Jesus, Elvis, eu acho que o Dudu merece começar a partida pelo primeiro tempo diante do Juventus, jogou bem, na minha ótica, e o Gé lá frente é o titularíssimo. Tá bem escalado. Agora, a Ponte tem que ter um comportamento de atenção, de concentração diferente. O time teve muita... O time estava disperso demais, espaçado demais contra o Novo Horizontino e Novo Horizonte, e também estava disperso demais na partida contra o Juventus. Mesmo com todos os erros que aconteceram diante do Juventus, ainda o time foi presenteado com a força do time, com a força da torcida, por um empate no final do jogo. Então, eu desejo muita sorte, muita tranquilidade, mas se o time não for intenso, Leandro Bolle, se o time não for, não transpirar de verdade, não transpirar porque vai todo mundo transpirar com esse forte calor, mas aquela transpiração futebolística, querendo vencer o jogo, respeitando sempre o Rio Claro, que tem um bom time, mas com vontade, como a Ponte jogou nas primeiras partidas, né? Foi assim, as 5 primeiras partidas, mas na sexta e na sétima o time deu uma patinada, e tomara que hoje a concentração e o caminho das vitórias e do bom futebol seja retomado, porque, repito, tenho certeza, Boris, que a partida vai ser muito difícil para a Ponte, e se não tiver concentração e dedicação nesse jogo, vai ficar mais difícil para a Ponte. Boris. É isso aí. O CH, rapidamente a sua opinião em relação ao adversário da Ponte. Claro, para a gente um adversário desconhecido, né? Mas está disputando a Copa do Nordeste, nesse momento no Campeonato do Piauí. Na Copa do Nordeste está no Grupo A. Fará a segunda partida hoje. Fez a primeira e empatou. Está no Grupo do Sport, do Fortaleza. São times de Série A, o Sport não, mas o Fortaleza é time de Série A. Tem o próprio Vitória, time tradicional. E no Campeonato do Piauí ocupa a primeira colocação, 17 pontos. 5 vitórias, 2 empates e ainda não perdeu. A Ponte tem uma viagem longa até Teresina para disputar a Copa do Brasil, CH. Desgraça pouco é bobagem, né? E se passar, pode pegar o Cordino do Maranhão. Eu acho um perigo você jogar contra time desconhecido, um perigo. Apesar que hoje não tem segredo mais no futebol. Mas eu fico preocupado, porque nesses times desconhecidos que vem o grande perigo. De qualquer maneira, depende mais da própria Ponte jogar bem, estar bem arrumado, do que qualquer coisa. Mas eu, se tivesse que escolher, com todo respeito ao Piauí, preferiria jogar um pouco mais perto, Boris. Vamos para o jogo, saída com a Macaca. O artilheiro já está posicionado no centro do gramado, tem 5 gols. A Ponte à direita, à esquerda, o time do Rio Claro, uniforme tradicionalíssimo, camisa branca, faixa preta. Posso estar enganado, os amigos vão me ajudar, mas acho que esta é a nova camisa já da Ponte. Sim! Camisa branca com a faixa preta, o calção preto e a meia branca, o Rio Claro com a camisa azul, o meião azul e a meia azul, calção branco. Tudo pronto, apita o árbitro! Tem bola rolando e a partir de agora vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Com Pede Bola, Pede Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol, e o melhor é aqui na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, todos juntos, ligados em uma só emoção, a emoção do futebol, porque você já sabe, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo, é a Macaca em campo, então Ponte Preta, arrebenta a Macaca! Macaca, Ponte Preta em campo para mostrar o seu valor.
É posse de bola para Macaca, sai jogando lá atrás Arthur. Faz o passe curto para Matheus Silva, que já empurra pela direita para Mailton. Recolhe, domina no campo defensivo, marcado pelo Batista. Ele volta para Matheus Silva, ajeita, domina na marginal do gramado. Pé direito, tentou passe no comando para Gé. Entre quarta, tira o zagueiro Roger Bernardo. De cabeça, toca na bola, evita sair da bola o Sapeca. Dominou, girou por dentro, sai jogando para Romarinho. Romarinho tentou passe por dentro, chega para fazer o corte. Mailton para Elvis. Elvis tocou na bola, a bola volta espirrada para Ramon Carvalho. A bola quica demais, né? O gramado ralo. Dificulta o domínio, a Ponte tenta tiro e passe lá no comando, tira a defesa. Briga Júnior Tavares, corta lá atrás Alisson. A Ponte recupera com Ramon Carvalho, Prado do Ratamoto. Recolheu, dominou o setor canhoto, meteu na área. Já dominou, limpou, vai marcar, entrou, tocou. Defendeu, Vitor Golas! Que defesa sensacional do goleiro! O Gé tentou ajeitar com o pé direito, a bola bateu no pé esquerdo e sobrou exatamente para ele. Ele tabelou com ele próprio, incrível. Saiu na cara do gol com a canhota, bateu pro gol. Vitor Golas com o pé esquerdo. Faz uma defesa espetacular e bota a bola pra fora, CH. É o certo que dá certo, o errado que dá certo. Escanteio, Elvis na batida. Elvis vem para a cobrança do escanteio para Macaca. Placar de 0-0. Autorizado, o pé direito levantou na área de cabeça. Vem o desvio, a bola vai embora pela linha de fundo. Se lamenta o Gé, estava na bola também o Matheus Jesus, a bola foi embora, o árbitro está apontando tiro de meta para o Rio Claro fazer a cobrança. Quase a Macaca abriu o placar, foi realmente o Matheus Jesus. Último a tocar na bola, que defesa espetacular do Vitor Golas. Já o Gleger Zorzinho vai analisar esta defesa do goleirão. Comecinho do jogo, quase a Ponte marcou. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Jogo parado, falta em cima do Gustavo Sapeca. Maduro está dizendo para esperar um pouquinho, ele não havia autorizado a cobrança na falta. Agora sim, a falta será cobrada. A falta foi do Júnior Tavares. Para cima do Gustavo Sapeca. Comecinho do jogo, placar de 0-0. Bola recuada para o goleiro. Já apertou, retomou, vai marcar sem goleiro. Entrou, tocou e é gol! Gol da Ponte! O artilheiro tem a 19 estampada na camisa. Bola recuada por o goleiro, dominou mal, uma bola subiu, o Gé brigou, sempre atento, sempre lutando, sempre batalhando, recuperou do goleiro, invadiu a área pelo setor direito e com gol escancarado meteu para o fundo do gol. Está aberto o placar em Rio Claro. Gé é predestinado, Gé é iluminado, Gé é gol da Macaca. Faz a festa, macacada, pula, sai do chão e vibra a macacada. Gé, mais um deles, sexto com a camisa da Macaca. Está aberto o placar em Rio Claro. Na marca de 4 minutos, bola rolando no primeiro tempo. Solte o grito, grite comigo, nação Ponte Bretana. Tá registrado em Rio Claro. Gé vai na rede. A Ponte Preta está na frente e agora Vitor Golas. Não chora não, goleirão, você vacilou exatamente na frente do artilheiro. A bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol já com o CH, porque a Ponte apetitosa tem escanteio para bater. Vem para a bola o Elvis. Antes o Matheus Jesus alega que foi empurrado pelo Elias e Ceará sem bola. O Adro vai lá e pediu calma. Tem escanteio a Ponte para fazer a cobrança. 5 minutos, primeiro tempo, 1-0 para Macaca. Gol de Gé no vacilo do goleiro. Autorizado. Elvis, pé direito, levantou para a boca do gol. Vitor Golas sai do gol, dá um soco na bola. Carlos Henrique, o bate pesado, 1-0, a Ponte na frente, CH. Antes do lance que originou o gol da Ponte, o Golas tinha feito um milagre. Fez um milagre de verdade na bola do Gé. Eu não sei se ele desconcentrou. Vitor Golas, ele deu de presente pro Gé, que não teve trabalho nenhum com a perna direita, faz o primeiro gol da Macaca. O Gé, hein? Artilheiro da Ponte com 6 gols no campeonato, era tudo que a Ponte precisava, sair na frente e saiu. Gé,
Gol da Ponte, 1-0 no placar, Leandro Bolis. Gé é gol, 1-0 para Macaca que aperta, Gé brigou, tira a defesa, voltou para Ramon Carvalho na entrada da grande área, ele solta na ponta para Júnior Tavares, recolheu, dominou, girou, voltou, a bola vem toda torta, Ramon Carvalho controla, tentou passe na ponta, entre quarto o Alisson para fazer o corte, tenta sair da rápida o time do Rio Claro com Gustavo Sapeca, no comando pro grandalhão Jadson devolveu na ponta para Alisson, correu, ganhou do Ramon Carvalho, tentou invadir a área, Ramon Carvalho chega forte mais na bola. Desvia, a bola vai embora pela linha de fundo. É escanteio para o time do Rio Claro fazer a cobrança. E nesse momento o sol dá uma escondida entre as nuvens. Para ajudar os seus jogadores e também a torcida da Ponte que está lá do outro lado, do lado oposto das cabines de rádio e televisão e sofrendo com o sol escaldante de Rio Claro. Tem escanteio para bater o Rio Claro, placar de 1-0 para Macaca. Na bola parada, Romarinho vem para a bola, pé canhoto, vai jogar lá dentro, é a série 2. 1-0, Macaca na frente, autorizado, pé canhoto levantou fechado na área. Kaique França sai do gol, dá um soco na bola. Ela volta para o time do Rio Claro. Na entrada da grande área, Roger Bernardo brigou também o outro zagueiro Gustavo, que acabou cometendo a falta para cima do Arthur. O jogo está parado em Rio Claro, é posse de bola para Macaca. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 7 minutos e meio, primeiro tempo. Em Rio Claro, Gé aos 4 minutos. Foi para a rede. Ponte Preta 1, Rio Claro 0, Edu. Olha, primeiro tempo na Javari, Juventus 0, Comercial 0. Lembrando, e mais uma vez, que a Ponte no sorteio da Copa do Brasil vai enfrentar o Fluminense lá no Piauí. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Então é isso, vá lá, deixe o seu like. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O jogo em que Hélio dos Anjos, o treinador da Macaca, completa 50 partidas no comando técnico da Ponte, vai tendo Macaca 1-0, gol de Gé. Vem embora Macaca com o Dudu Ratamoto, faz boa finta, escapou, limpou, fintou, pediu Gé no comando, ele estoutou para ninguém, tocou mal para Roger Bernardo, agradece o presente para Romarinho, Romarinho ganhou de Ramon Carvalho, Sapeca tocou na bola, chegou Júnior Tavares, domina, controla bem a bola, cercado, marcado pelo Cezinha, trabalhou aqui para canhota, para Dudu Ratamoto, tentou puxar a bola bateu, rebateu e saiu, lateral para o time do Rio Claro bater. Gleger Zorzinho, eu quero ouvi-lo. Comecinho do jogo, primeiro o Vitor Golas faz uma defesa espetacular. E depois, diria eu a você, entrega a rapadura, hein, Gleger? Exatamente. Fez uma grande defesa ali com a perna esquerda, né? Evitando o que seria o primeiro gol da Macaca. E aí depois, né, mostrou que é goleiro, né, Bolis? Não tem habilidade, deu um vacilo, uma vacilada enorme ali. E o Gé, que não tem nada com isso, se aproveitou, fez 1-0. Gosto da postura da Ponte. É isso mesmo, tem que botar pressão, chegar 1-0 agora, né? Acalmar um pouco os nervos, botar a bola no chão. E a equipe do Rio Claro que agora vai vir para cima. Vai pressionar e com certeza a Ponte terá mais espaço. Tem falta para fazer o time do Rio Claro, a cobrança na falta com o Romarinho. Quase 10 minutos deste primeiro tempo, você ligado no futebol da Bandeirantes em Campinas, em Ribeirão e em toda a região. Autorizado pelo árbitro, Romarinho vem para a bola com o braço direito estendido. Parte também o Cezinha, mas quem cobra é o Romarinho. Levantou para a boca do gol, Kaique França sai bem do gol e tira. Dá um soco na bola, a bola sai em lateral. É pro time do Rio Claro bater. Lá pela esquerda, no campo ofensivo, tem lateral o time do Galo Azul. Lateral já batido, Romarinho aqui o domina, se livrou da marcação do Gé. Foi para a disputa com o Mailton, Leonaldi não domina, controla bem Ramon Carvalho, para Elvis, para Ramon Carvalho. Pé canhoto na velocidade na ponta do Gé. Entre e corta Roger Carvalho. A bola voltou para Mailton, acabou trombando com o jogador do Rio Claro, ficou no solo, o Arthur mandou seguir. Vem para o time do Rio Claro. Leonaldi tentou tirar a bola espirrada, sobra lá atrás com o goleiro Kaique França, que vai recomeçar, mas agora ele sinaliza para o árbitro Leandro Carvalho da Silva que o Mailton segue no chão. Foi uma trombada ali com o jogador do time do Rio Claro, com o Roger Bernardo, que é aquele mesmo, você se recorda, né, CH? Cintura dura, aquele zagueirão forte, viril. Mas acho que não foi falta não, né, CH? Foi acidente de trabalho, né? Não foi algo intencional, mas o Mailton tá caído lá. Que o Mailton é pequenininho, né? Deu uma trombada com um cidadão ali que parece um Fenemê. Você lembra do Fenemê? Claro que não. Pô, você lembra do Fenemê? Como? Hoje cedo mesmo, um caminhão lá perto de casa. Agora que eu abri a janela, um Fenemê. Coisa linda, espetacular. Modelo 62, uma maravilha.
Da minha época, mais o 11-13, 13-13, sabe como é que é, né? O Carco, entre outros aí. Mas tá valendo para os mais saudosos. O jogo será reiniciado no estádio Augusto Schmidt Filho. Augusto Schmidt Filho, o Chimitão, na cidade de Rio Claro. A Ponte, que já esteve em Rio Claro na primeira rodada, encarou o Velo Clube de virada. Venceu o Velo, que é o rival, evidentemente, do Rio Claro. Vem para Macaca, tentou o Gé. Afasta, tira a defesa, a bola volta no meio campo para Elvis. Elvis para Ramon Carvalho. Levanta o campo de ataque para Gé. Escorou de cabeça para Matheus de Jesus. Escapou, atenção, tá na área, pé direito, ele bate cruzada, bola desviada. Ficou fácil para o goleiro Vitor Golas, jogando todo de amarelo para sair do gol e fazer a defesa. Com o pé direito, já levanta para o campo de ataque. A bola chega em Jadson. Recolhe, domina, tentou a finta, falta. Chega para matar a jogada, Arthur comete a falta, fica caído, camisa 9. Jadson, o jogo está parado no Chimitão. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 11:40, primeiro tempo. Bem, Rio Claro dominou livre ali o Cezinha, abertura pela canhota, recolheu, dominou Alisson Dutra, levou pro fundo, faz boa jogada, cruzou, Romarinho desviou para Jadson de cabeça para fora. Por sobre o gol de Kaique França, a bola vai embora pela linha de fundo. É mais um tiro de meta para Macaca cobrar. E eu confirmo, Campeonato Paulista Série 2, 8ª rodada. No Chimitão em Rio Claro. Já marcou Ponte Preta 1, Rio Claro 0, Edu. Olha, primeiro tempo de Monte Azul 0, Primavera 0. Um abraço para o Lígio de Carvalho, que foi técnico da base da Ponte, técnico da base do Guarani. E um abraço para o Donizete Gomes, grande locutor do Majestoso. CH, eu tô imaginando aqui, se o Oráculo estivesse na narração e o camisa 11 do Rio Claro fizesse um gol, como é que seria a narração, hein, CH? Tem alguma sugestão aí ou não? Não tenho a mínima ideia. Batista! Eu podia narrar o seguinte, origem. Mailton recuperado, levanta a bola, já no pivô, devolveu para Mailton, vem embora Macaca, tira de qualquer maneira lá atrás, tira o Alisson Dutra. Mas a bola bateu no Matheus Jesus antes de sair. É lateral para o time do Rio Claro fazer a cobrança. O melhor carnaval de ofertas de Campinas, Limeira, Jundiaí, região está na Anhanguera Ferramentas. Aproveite as promoções imperdíveis da folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. Confira no site anhangueraferramentas.com.br. A Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Gleger Zorzinho, eu quero ouvi-lo. Quase 14 minutos, placar de 1-0, a Ponte na frente, hein, Gleger? Eu gosto da postura da Ponte, né? Depois que fez 1-0, tá tranquila no jogo. A gente percebe que diminui aquela questão de errar muitos passos, principalmente na transição. Claro que ela tá aí preparando agora um contra-ataque para tentar fazer o segundo gol. A equipe do Rio Claro chega em alguns momentos, mas na minha opinião, nesse momento a Ponte ainda é melhor. Mas quem desce é o time do Rio Claro, perigosamente, recolheu, dominou pela direita, Gustavo Sapeca entrou, tocou e é gol! Gol do Rio Claro! Gustavo Sapeca! Bem a 7 estampada na camisa. Bola enfiada para ele. O centroavante Jadson ganhou do Arthur. Meteu na velocidade do Sapeca. Ele ganhou na corrida e bateu cruzado. Um chute de rara beleza e felicidade. A meia altura, canto direito e Kaique França que pulou e mais nada pôde fazer. Empata o jogo Rio Claro. 14 minutos, primeiro tempo tá registrado. Gustavo Sapeca. Rio Claro 1. Ponte Preta também 1. E o detalhe do gol, Carlos Henrique, bate pesado. Postou corrida com o Júnior Tavares, que não deu combate e marcou distante. Aí o Sapeca meteu uma bomba cruzada do lado direito, indo parar para o outro lado, o lado direito do goleiro Kaique França. Um golaço. Mas tinha que marcar mais próximo para dar um encontrão no jogador do Rio Claro, né? No momento que a Ponte estava bem no jogo, mas uma espécie de bobeira ali, de um contra-ataque. Bola metida para o Sapeca, ganhou na corrida e bateu cruzado na entrada da grande área, mais para o lado direito. O Kaique França não pôde fazer absolutamente nada. Jogo empatado. Sapeca é o nome do gol. Rio Claro 1, Ponte 1. E teve também a situação do Arthur, né? Que foi para dar o bote para cima do Jadson. O Jadson é um atacante grandalhão, fortão, com cabelo descolorido e perdeu. E aí ele enfiou para o Sapeca. Ô Gleger, você que é o nosso especialista, aqui o Gé briga, chegou Roger Bernardo para fazer o corte 6 jogando para o time do Rio Claro.
Dava pra pegar esse chute aí ou foi mais felicidade do atacante do que propriamente uma desatenção ou um erro do Kaique França, hein, o Gleguer? Não, isso aí é mérito do atacante. Bateu cruzado, uma bola difícil. O problema é a liberdade que ele teve, né? Falávamos aqui que a Ponte estava melhor no jogo e estava realmente. Agora, esses vacilos aqui não pode acontecer, né? E a equipe do Rio Claro jogando em casa, tomou um susto, né? Num gol, numa falha do seu goleiro. E agora vai crescer no jogo. Então, assim, a Ponte afrouxou a marcação ali do lado esquerdo e foi surpreendida num belo chute, num belíssimo gol. Aí nem Zorzinho, viu, Bolis? Alisson fatia a bola, levanta pra área, vem Rio Claro, sobrou, atenção, Cezinha vai marcar, bateu, pega, Kaique França! Em 2 tempos com Cezinha já dentro da grande área, soltou a bomba. Kaique França espalmou, foi atrás, buscou e não deu mais rebote. Defesaça do goleiro, ajeitando de cabeça do Batista pro Cezinha, ele soltou a bomba. Kaique França no chão, fez a defesa. Grau, conceito, definição e a nota da defesa do Kaique França, Gleguer Zorzin. Bom, apesar de ter sido uma boa defesa, foi em cima dele, né? O atacante bateu ali do jeito que ela sobrou, ele já emendou, mas estava em cima do Kaique, que fez uma defesa segura, né, em 2 tempos. É o grau baixo, né, Bolis? Foi muito em cima dele. Aí, 7,32. Aqui vem para a Macaca com Mailton, pé canhoto, levanta o comando pra gente, dividiu com Roger Bernardo, entre quarto zagueirão. A bola vai quase fora do estádio. Bateu no muro e voltou. Lateral para Macaca bater, 17,5, primeiro tempo 1-1. Há pouco o Rio Claro empatou o jogo com Gustavo Sapeca. A Ponte tem lateral para bater no campo ofensivo, pertinho da Macacada. Presente em Rio Claro no Chimitão. Mailton vem para a bola, força nos braços. Levantou para Gé, subiu, tirou Batista. A sobra da bola fica para o time do Rio Claro com o Romarinho. Romarinho levanta a bola para o meio campo para Jadson, rebate Arthur. Sobra da bola para Dudu Ratamoto. Recebeu, dominou, pé canhoto, cruzou lá dentro. Tira de qualquer maneira Roger Bernardo, sobra da bola para Alisson, Alisson para Elias Ceará, de novo para Alisson, aqui pro setor direito, já chega por baixo, a bola saiu, e o último a tocar da bola foi o jogador do Rio Claro. Valeu ali o esforço do Gé, apesar de não ter tocado na bola, acabou confundindo o jogador do Rio Claro. A Ponte já cobra o lateral, Júnior Tavares na canhota, de primeira levantou para a boca do gol, passa por todo mundo. Aqui Matheus Jesus fica com a sombra para a Ponte lá pela direita, encara a marcação de Alisson Dutra. Viu a passagem do Mailton, mas o Mailton passou e deu uma escorregada. E aí não conseguiu chegar na bola. A bola sobrou de graça pro goleiro Vitor Golas para sair jogando pro time do Rio Claro. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Vitor Golas com o pé direito, levanta para o campo de ataque. Arthur sobe bem, tira de cabeça, a sobra da bola fica para Cezinha. Cezinha enfiou no comando, mais para o Kaique França. Sai do limite da grande área para fazer a defesa e ficar com ela. Você ligado no futebol da Bandeirantes pelas ruas e avenidas de Campinas por toda a região. Está trabalhando, está passando pela região. Valeu, galera. Para você que está ligado pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like e se inscreva no canal. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Hélio dos Anjos está bronqueado ali com o jogador do time não, com o Gandula. Está apontando agora ali para o Gandula, agora o árbitro vai lá, recebe a orientação do quarto árbitro, está apontando, está expulso ali. É alguém ali que está fazendo o trabalho, só pode ser o Gandula. Ou é alguém do banco ali, não deve ser. O árbitro apontou, o Hélio dos Anjos reclamou, é de fato o Gandula. O Gandula está demorando para devolver a bola, o delegado do jogo foi lá e tirou o Gandula, viu, CH? Tá participando do jogo com a boca, né? Devia estar torcendo dentro do campo e saiu esbravejando, viu, Bolis? 1-1 no placar, Ponte e Rio Claro. Já domina pela esquerda, cercado, marcado, voltou para Júnior Tavares de primeira para Dudu Ratamoto. Invadiu a área, bateu cruzado, a bola foi desviada, saiu. Acho que é escanteio, não é não, Gizão? Não, não é não. Não bateu no Roger Bernardo, a bola foi direto para fora, é tiro de meta para o Rio Claro. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. 20 minutos cravados, primeiro tempo. O tic-tac do tempo animal desta emoção, eu confirmo, 8ª rodada, Série A2 e um total de 15 rodadas nesta primeira fase. Rio Claro 1, Ponte Preta também 1, Edu. Primavera em Monte Azul 0, Primavera 1, 20 e 30, Paulistão, Brinco de Ouro, Guarani e Portuguesa.
Você ligado no futebol da Bandeirantes com o Timacho de Carlos Batista. Vamos juntos. São as emoções do Campeonato Paulista da Série 2. Aqui sai jogando o time do Rio Claro. Boa finta do Alisson. Se livrou do Dudu Ratamoto. Lançamento lá do outro lado, que bolão pro Romarinho. Veste o time do Rio Claro, prepara o cruzamento, levantou pra boca do gol, Kaique França desviou a sobra da bola, Arthur cortou. Entre quarto e de qualquer maneira, Arthur. A bola voltou na sobra ainda pro time do Rio Claro. Sapeca levantou na área pro Jadson. Mailton afasta, pressão do Rio Claro. A bola fica com Alisson Dutra, coloca no terreno pra Romarinho. Levantou pra Alisson Dutra, tá na área, marcação de Mailton, levou pro fundo, Leonaldi também encosta. Chega Leonaldi, trava bem, recupera e sai jogando Mailton pra Macaca. Pelo setor direito, levanta para o meio campo para Elvis. Chegou primeiro Elias, Ceará. Recupera para o time do Rio Claro, que vem em uma campanha de recuperação. Iniciou a rodada na 4ª posição com 11 pontos o time do Rio Claro. Depois de um início ruim. Bola solta para Alisson. Se livrou da marcação do Dudu Ratamoto e também da falta, mas não conseguiu dar prosseguimento na jogada. Dudu Ratamoto chegou forte, hein? Acabou atingindo ali o tornozelo do Alisson. Jogo foi parado, já reiniciado. Elias Ceará cobrou a falta, a bola bateu no jogador da Macaca e saiu. Lateral na direita no campo de ataque para o time do Rio Claro. 21:50 primeiro tempo. Placar de 1-1. Fatalmente, daqui a pouquinho vamos ter a parada para reidratação, porque o sol é forte em Rio Claro. Levanta a bola para o campo de ataque, o Alisson. Tentou Gustavo Sapeca. Ele contra o Arthur, ninguém foi para a bola passou. Sobrou de graça para o goleiro Kaique França. CH, metade do primeiro tempo. 1-1. A Ponte saiu na frente, mas cedeu empate. E o jogo em CH? De novo, o setor de defesa dando preocupações e dores de cabeça para o Hélio, né? Não pode acontecer o que aconteceu. Tanto na caça do Arthur, né, bem observado por você no lance, como na corrida. Olha aí, olha a Ponte. Descendo pela direita com o Mailton, ele tentou a finta. Chega bem o Alisson Dutra. Tira e sai jogando por o time do Rio Claro. Prosseguindo, CH. Então, nenhuma coisa nem outra poderia ter acontecido, né? A Ponte de novo sofre por problemas de falta de atenção, de passes errados, de contra-ataque jogando fora de casa. Isso não pode acontecer. Então essa falta de atenção, isso compromete. A Ponte não está fazendo jogo ruim, não. Está fazendo um jogo equilibrado. Não é? Olha o Gé. Lançamento, atenção, saiu na cara do gol, entrou, tocou. Vitor Golas! Cresce na frente do atacante que tentou o toquinho por cobertura. Vitor Golas parecia que não ia chegar, mas chegou. E evitou o segundo gol da Macaca do lançamento para Gé. Quase a Ponte espeta o segundo. Parecia que o goleiro não chegaria não, hein, Gleger? Mas o Gé poderia ter tido uma outra definição, né? Tentasse cortar, ele tentou dar um toquezinho por cima ali, uma espécie de chapéu. O goleirão estava esperto, né, o Vitor, e já falhou no primeiro gol, falou o quê? Peraí, deixa eu me redimir aqui. Fez uma boa defesa, viu, Wallace? É isso, tem lateral o time do Rio Claro para fazer a cobrança. 23, quase 24, segundo tempo. Aliás, primeiro tempo ainda. O jogo começou às 15 horas. 1-1 no Augusto Schmidt Filho. 8ª rodada do Campeonato Paulista da Série 2. Embora para o campo de ataque o time do Rio Claro. Batista ajeitou para Alisson. Levantou lá dentro. Arthur subiu, tirou. A bola voltou para Dudu Ratamoto. Tira para Macaca, mas tira mal. Dá de graça para Alisson. Vai mandar para o gol. Kaique França. Em 2 tempos, tranquilo para fazer a defesa. O melhor carnaval de ofertas de Campinas, Limeira, Jundiaí e região está na Anhanguera Ferramentas. Aproveite as promoções imperdíveis da folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. Confira no site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Quase 25 o primeiro tempo, placar de 1-1. Você ligado no AM 1170, no FM 85.7 na faixa estendida Bandeirantes Campinas. Para você de Ribeirão, 85.3, faixa estendida do FM. E no AM 1270, aqui Mailton erra o passe de graça para Cezinha. Ajeita, domina no cerco central para o time do Rio Claro. Abertura para Romarinho. Romarinho curtinho para Cezinha. Desacelera, dá uma respirada, o sol forte. Ritmo do jogo intenso e com isso o time do Rio Claro trabalha agora com Gustavo. Gustavo para Alisson. Alisson espetou na ponta para Batista. Tentou a devolução para Sapeca. Voltou para Elias Ceará. Lançamento na ponta para Sapeca. Entra e corta Arthur de cabeça.
A bola sai, o Júnior Tavares tentou evitar, mas não conseguiu. Lateral para o time do Rio Claro bater. Rio Claro que neste primeiro tempo, se estivéssemos no estádio Moisés Lucarelli, estaria atacando por gol da linha do trem, por gol da FEPASA nesta primeira etapa. Vem para a bola, Alisson, tentou Jadson, corta bem Júnior Tavares. Deixa para Dudu Ratamoto no primeiro terço do campo. Sai driblando, conduzindo a bola, Léo Naldi, acaba perdendo. Elias Ceará recupera para o time do Rio Claro. Levou para o fundo, setor direito, tentou a finta. Chega Léo Naldi, não tira, Elias Ceará, leva melhor. Levou para o fundo, faz boa finta. Prepara o cruzamento, levantou lá dentro, jogada do Jadson. Tira a defesa, olha a sobra da bola, bumba, a bola subiu, foi embora. Pela linha de fundo, é tiro de meta para Macaca, CH. Não é só a zaga que está desatenta, não. Meio campo não joga, né? E não marca também. Muita liberdade para os jogadores de meio campo. É o terceiro chute de fora da área. Elvis não aparece. Matheus Jesus escondido do jogo. Não se entendem, principalmente Leonaldo e também Ramon. Não faz nesse momento um bom jogo a Ponte. O meio campo está completamente sem organização. Boles. E desce a Macaca pela esquerda, domina Júnior Tavares da marginal do gramado. Enfiou no comando o Prado do Ratamoto, girou para cima do Gustavo, tentou a finta. Gustavo trava bem, é grandalhão, né? Dá quase 2 ali do Dudu. A bola foi embora pela linha de fundo. É tiro de meta para o time do Rio Claro, no momento em que o árbitro para o jogo. Aquilo que eu havia dito agora há pouco. Reidratação dos atletas. Muito sol, muito calor, acima dos 30 graus. A sensação térmica em Rio Claro, por isso o árbitro nesse momento para o jogo. Meu caríssimo Edu Pinheiro rodando pelos gramados do Brasil. Série A2 do Campeonato Paulista. Hoje tem Série A1. Na Ponte que também agora há pouco conheceu o seu adversário da Copa do Brasil, Edu. Até marquei aqui, a Ponte pega o Flamengo do Piauí. Acho que é dia 22 Fluminense. Agora, né? Fluminense do Piauí. Eu marquei certo, mas falei errado. O Fluminense do Piauí. Aliás, é a primeira vez a Ponte, você quer ver só? Em termos de Copa do Brasil, ela vai ser a 20ª vez que a Ponte participa da Copa do Brasil e a primeira vez que a Ponte pega o adversário do Piauí. Então é Fluminense do Piauí, o Fluminense joga em Teresina, o Fluminense é de Teresina. Vamos aqui aguardar onde é que vai ser o local do jogo. E o vencedor da chave Ponte Fluminense pega Cordino do Maranhão ou Brasil de Pelotas, hein? Cordino do Maranhão ou Brasil de Pelotas, tá bom? Olha, em termos da Série A2, na Javari, primeiro tempo de Juventus 0, Comercial 0, Monte Azul 0, Primavera 1, lá em Monte Azul. Os jogos que teremos depois das 19 horas, Oeste 15 de Piracicaba, o 15 só ganha a primeira, né? Só ganhou o primeiro jogo. Edu, calma. Calma. É hoje, a partir de hoje. A partir de hoje, 19h30, Noroeste Limense, 20 horas Novo Horizontino e Linense, às 20 horas São Caetano e Vero Clube, Taubaté e Português Santista, fecha a rodada também às 20 horas. No Paulistão, nós tivemos ontem, o Mirassol, isso não foi bom para o Guarani, Mirassol 4, Ferroviária 1, 19h30, Red Bull Bragantino em São Paulo, 20h30, Guarani Portuguesa, 20h30, Botafogo e Ituano, 21h35, Santos e São Bento. A partida do Santos marcada para o Canindé, mas voltou para a Vila. Amanhã, 18 horas, Santo André e Água Santa, 19h30, Palmeiras, Inter de Limeira, 21h30, São Bernardo e Corinthians, Boli. Tô vendo aqui, o Santos vai pegar o Ceilândia na Copa do Brasil, né? Os times paulistas aí que vão disputar esta competição, portanto, Ceilândia será o adversário do Santos na Copa do Brasil. Muito bem, o jogo será reiniciado no estádio Augusto Chibiti Filho, 8ª rodada do Campeonato Paulista. Você ligado no futebol da Bandeirantes, estamos no AM, estamos no FM e também no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O integrante da Comissão Técnica do Rio Claro recebeu um cartão amarelo. Ele propriamente aplaudiu o árbitro, não ironicamente, ele entendeu que realmente ele merecia o cartão. Cartão amarelo para ele não é o técnico João Valim, é o integrante da Comissão Técnica do Rio Claro. O jogo será reiniciado no Augusto Chibiti Filho, placar de 1-1. A Ponte saiu na frente com Gé aos 4 minutos, 10 minutos depois, aos 14. Gustavo Sapeca empatou o jogo. Levanta a bola para o campo de ataque, o Vitor Golas. Levantou para o campo de ataque, tentou o Jadson, subiu, tirou Ramon Carvalho, Gé briga. Entre, corta, tira o Gustavo, mas com falta. Gé acaba atingindo o Gustavo lá atrás, o jogo está parado. Tem falta o time do Rio Claro para fazer a cobrança. 1-1 é a Série A2. Rocha Autopeças. Há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Vem para a cobrança na falta o time do Rio Claro com o capitão Roger Bernardo. 30 minutos no tempo corrido. Placar de 1-1 no Chimitão.
Autorizado, pé direito, levanta a bola para o campo de ataque, procurando o homem de referência que é o Jadson. Sobe bem, tira o Arthur, a sobra da bola fica para Ramon Carvalho. Pé canhoto, lançou o Gé, já subiu a bandeira. Impedimento marcado, jogo paralisado, ele finalizou, a bola entrou, mas o jogo já estava parado. O auxiliar número 2, o Rafael Lima, apontou impedimento do Gé. O Leandro. Agora é o seguinte, viu, CH? E realmente estava à frente o Gé. Tá. Esse time do Rio Claro, os dois zagueiros são lentos e eles fazem aquela marcação alta. E sempre o Gé, que tem mais velocidade do que ambos, quando ocorre o lançamento, ele acaba ganhando e saindo na frente dos defensores. Agora, de novo, só que ele estava um pouquinho à frente. Daqui a pouquinho, se ele tem o time do momento do lançamento, vai sair na cara do gol de novo, viu, CH? Tenho certeza disso, mas essa ligação direta, e é entendível pela característica do jogo, essa marcação alta. A bola poucas vezes passa pelo meio campo, mas a Ponte precisa fazer, a participação do meio campo precisa acontecer mais. Essa ligação direta, zagueiros, laterais, direto lá na frente, isso prejudica a Ponte e favorece o Rio Claro. Por enquanto está sendo assim, apesar de ser muito interessante essa bola longa para o Gé apostar corrida com os lentos zagueiros do Rio Claro. Mas o meio campo, Ramon, Matheus Jesus, Elvis, ele precisa aparecer. Até agora, com 31 minutos, só correram atrás. Eu não vi o Elvis, eu não vi o Matheus Jesus. A Ponte tem dificuldade no meio campo por enquanto. Você viu ali o ambulante vendendo a pipoca, o saquinho de pipoca, 5 pila, viu, CH? Tá bom, tá, né? bom, tá bom, preço, tá bom. Será que ela foi estourada agora há pouco? Fatalmente. Acredito que sim. Salgadinho, muito bom. Vem para o campo de ataque, o time do Rio Claro. Dudu Ratamoto tentou fazer a falta, não conseguiu. O Rio Claro está com 10. O Jadson saiu para trocar a chuteira. Chega Leonaldi e acaba com a festa do Alisson, que estava pintando e bordando na Avenida Chimitão. O Leandro. Aliás, Rio Claro sempre teve um carnaval muito bom. Diga-se de passagem, já diria aquele narrador e apresentador famoso. Você sabe que chegou uma informação de última hora aqui? Segura que já você fala que vem para o campo de ataque o time do Rio Claro. Alisson sai da ponta, vem para meia do comando para Sapeca. Levantou para Jadson, tentou de voleio. Opa, atingiu o rosto do Matheus Silva. Ele tentou o voleio, não achou a bola e sim a cabeça do Matheus Silva. Vai lá e pede desculpas para o zagueiro da Ponte. O Arthur apontou a falta. A informação no ar da Bandeirantes. O Júnior Tavares está tendo dificuldade na marcação do lateral e do pontinha direita, do lado direito aqui. O Hélio tem que arrumar isso. Mas a informação é segura. O pipoqueiro é fanho. Essa é uma informação segura que eu tenho. Nenhum problema disso, não é? Mas é fanho e chama-se Braulio. E a informação é segura, viu, Boris? Tá bom, não muda o preço do dólar, mas ele é fanho e chama-se Braulio. Pipoqueiro lá de Rio Claro. Já diria aquele narrador famoso, tá registrado. Ô, Glegger, você que já esteve lá dentro e conhece o riscado, nesse tipo de grama, nesse piso, né? O gramado pesado, não tá pesado não, ele está seco, né? Apesar das chuvas. Mas é aquele gramado ralo. Qual é o tipo de chuteira, qual é a trava que o jogador deve atuar nesse tipo de grama, hein, Glegger? Sem dúvida nenhuma, a tarraxa de borracha, né? O gramado está muito ruim, ele está, apesar de estar seco, está muito curto, muito baixa o gramado, você vê que a bola quica demais, né? Um dos motivos ali que atrapalharam o goleirão lá na hora do gol do Gé, né? A bola quicou demais ali, ele se perdeu. E para um gramado como esse aí, se não tiver molhado, tem que ser trava de borracha, porque a trava de alumínio, mesmo ela firmando mais no chão, você pega um gramado duro, ela vai escorregar, né? Então tem que ser aquela tarraxa de borracha tradicional. Não adianta querer inventar que acaba piorando. A Macaca tentava a trama ofensiva, passe mal feito do Dudu Ratamoto, mas ele vai atrás da bola. Quem recupera, na verdade, é Ramon Carvalho. Solta para Júnior Tavares. 34, primeiro tempo, placar de 1-1. Sai da área, Matheus Jesus recebe para Macaca, solta na ponta para Mailton. Chega para acabar com a festa, Romarinho. Dá um bico na bola, a bola volta para Kaique França, que abandona a sua intermediária e sai jogando curtinho para Matheus Silva. Matheus Silva domina o zagueirão da Macaca. Pé direito, lançou no comando para ninguém. A ligação direta aqui não dá certo. Tiro de meta pro Rio Claro. O melhor carnaval de ofertas de Campinas, Limeira, Jundiaí e região está na Anhanguera Ferramentas. Aproveite as promoções imperdíveis da folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. Confira no site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Vitor Golas levanta a bola para o grande ataque, tira Matheus Jesus. Já briga, ganha, soltou atrás para Matheus Jesus, no meio campo para Elvis. De primeira para Leonaldi, também de primeira para Ramon Carvalho, para Elvis.
Elvis tentou levantar para Gé, dividiu, não alcança a bola passou. Volta para Roger Bernardo, pé canhoto, levanta para o Jadson. Chega primeiro Júnior Tavares, foi empurrado, é falta para cima dele, jogo parado. Falta para Macaca bater. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. 35,5, primeiro tempo. Série 2, oitava rodada no Chimitão, Rio Claro 1, Macaca também 1, vem Ponte, Ramon Carvalho para Elvis, entrada na grande área, tocou sem olhar, entre quarta e defesa, Ramon Carvalho brigou, recuperou para Elvis, para Ramon Carvalho, levantou para Maílton, pô, a bola, linha de fundo, pé direito, prepara o cruzamento, agora tá marcado pelo Alisson Dutra, mesmo assim ele tenta cruzar inteligentemente, bate a bola contra as pernas do marcador, a bola vai embora, escanteio para Macaca CH. Inteligente o Maílton nessa, né? Chutou no corpo do marcador do Rio Claro, tem escanteio lado direito, tá chegando ele, de chuteiras vermelhas, Elvis na batida. É o maestro, tem a faixa de capitão, a 10 estampado na camisa, Elvis vem para cá, capricha que dá, autorizado, levantou para a boca do gol, toque de cabeça, é gol! Matheus Silva! Gol! Da Ponte! Matheus Silva tem a 4 estampada na camisa em uma cobrança de escanteio espetacular de Elvis. O zagueirão da primeira trave subiu mais do que a defesa do Rio Claro, meteu a cabeça na bola no canto esquerdo do goleirão do Rio Claro, que pulou e nada pôde fazer. A Macaca de novo na frente, Matheus Silva de cabeça, o primeiro dele em 2023. Faz a festa com a galera presente em Rio Claro. Matheus Silva recoloca a Macaca na frente do placar. Pula, pula, sai do chão. Pula, pula, sai do chão. E vibra a macacada. Matheus Silva de cabeça na marca de 36 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Solte o grito. Grite comigo, nação Ponte Bretana. Tá registrado em Rio Claro. Matheus Silva, Ponte Preta 2, Rio Claro 1. Vitor Bolas, não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede. E foi um golpe de cabeça fatal, indefensável contra a Metro, time do Rio Claro. Carlos Henrique, o bate pesado. Quem tem Elvis tem precisão na bola parada. Uma cobrança perfeita no primeiro pau, como o amigo já descreveu, foi um chute de cabeça, uma bomba de cabeça. O goleiro foi pra bola e nem viu por onde ela passou, só pra sair na fotografia, como diria aquele. A Ponte na frente de novo, 2-1, Matheus Silva. Que chute de cabeça que ele deu. O gol foi de cabeça, mas foi tão forte que parecia um chute. Ponte na frente, 2-1, Leandro Balles. Anhanguera Ferramentas, os melhores equipamentos de Campinas, Limeira, Jundiaí, região. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Gleger Zorzin tá lá no placar do Chimitão. Matheus Silva de cabeça. E o CH descreveu com perfeição, né? O goleiro não tem muito o que fazer nesse tipo de lance não, né, Gleger? 2-1 pra Macaca. A hora que ele se posiciona, a bola já tá lá dentro, né? Não tem o que fazer realmente. Essa dobradinha que deu muito certo ano passado, né? O Matheus fez diversos gols aí. Cobranças de falta, cobranças de escanteio do Elvis. Que a precisão é impressionante, né? A batida do Elvis é praticamente que meio gol. E o Matheus Silva, que tem essa característica, tem essa qualidade, foi lá, subiu mais que todo mundo. Aliás, ele subiu lá no terceiro andar, né? Meteu a testa nela e fez um golaço. Mas não tem goleiro que pega. A hora que você se posiciona para ver o destino da bola, já vem o golpe e aí é difícil. Pega no contrapé, belíssimo gol no momento importante do jogo, viu, Bolis? Onde o Rio Claro crescia. E tem mais Macaca, Dudu Ratamor, Tubico na grande área, entrada na grande área, setor canhoto agora, recolheu, dominou, limpou, clareou, tentou o Gé, entre quarta tira de qualquer maneira o Alisson Dutra.
E o primeiro gol, a narração do primeiro gol da Macaca já está lá no Instagram da Rádio Bandeirantes. @ Rádio Bandeirantes Campinas no Instagram. @ Rádio Bandeirantes Campinas. Já a narração do segundo gol para você pular e vibrar, o torcedor da Macaca. Vem para o Júnior Tavares, para Dudu Ratamoto. Enfiou no comando, tira Gustavo. A sobra da bola para Leonaldi. A bola vem quicando, ele domina, controla a bola. Tem Ramon Carvalho. Quase 40 minutos, 2-1 para Macaca. Júnior Tavares prepara o cruzamento, levantou para a boca do gol. Matheus Jesus no canto, a bola passou com perigo. Ele fez um movimento, subiu com ele o zagueiro Roger Bernardo, tocou na bola, a bola saiu. O árbitro está apontando escanteio para Macaca, CH. Eu, sinceramente, não observei toque. De qualquer maneira, é isso que o árbitro está sinalizando ali. Deixa eu ver no replay o que aconteceu. Eu fiquei com a impressão que o Jesus tentou cabecear e pegou no ombro, mas ele tá marcando escanteio e vem ele. Bola parada é com ele. Elvis na batida. Elvis vem para cobrança, o quarto escanteio para Macaca. Elvis, autorizado, levantou na primeira trave, tira o zagueiro, quase o gol olímpico. Matheus Silva ainda tentou desvio, quem tirou foi o Alisson. Bola curtinha ali na primeira trave. Elvis novamente vem para a cobrança no escanteio. 2-1 para Macaca. Matheus Silva lá dentro, gela dentro. Os dois gols, dois autores dos gols da Macaca estão lá. Elvis vem para a cobrança. Capricha aqui da autorizado. Pé direito. Levantou na primeira trave. Tentou Arthur de cabeça. Subiu com ele. Tirou o Jadson. A bola se perdeu pela linha lateral. É lateral para Macaca bater. Tem o jogador da Ponte iniciando o processo de aquecimento. É o Thiago Oliveira. Zagueirão Thiago Oliveira iniciou ali o processo de aquecimento na reta final do primeiro tempo. Vamos ficar de olho principalmente nos dois zagueiros da Macaca. Vem para a cobrança Júnior Tavares. Ele soltou para Dudu Ratamoto. Recolheu, dominou, tentou levar para o fundo. Acabou perdendo a bola. Elias Ceará chega, trava. Dudu Ratamoto recupera para Júnior Tavares. Dominou, tentou levar para o fundo. Chega Elias Ceará, toca na bola. A bola bateu e saiu. Lateral é para Macaca bater. Ou a menos que, por exemplo, Júnior Tavares esteja sentindo, ele pode colocar o Arthur na sua posição de origem. Enfim, Thiago Oliveira está ali no aquecimento. Tem lateral, tem mais um jogador, me parece que é o Edson. Lateral para Macaca bater. Júnior Tavares vem para a bola pertinho na linha de fundo. Reta final do primeiro tempo. Atenção, levantou para a boca do gol. Subiu, tirou lá dentro a defesa. Ramon Carvalho brigou, tira o sapeca, sobra da bola para Elvis. Elvis recolhe, domina de 3 dedos, tentou o lançamento. Afasta de qualquer maneira a zaga do Rio Claro. Rebate Matheus Silva, Elias Ceará, toca na bola, voltou para Cezinha. Cezinha, bola curta para sapeca, perdeu para Júnior Tavares, mas houve a falta. Leandro. Falta marcado do Ramon Carvalho, o jogo está parado. Intermediário é campo defensivo, é falta para o Rio Claro, CH. À distância a gente não percebe nenhum jogador mancando ou pedindo substituições. Mas em 2 lances aí de ataque do Rio Claro, eu percebi o Júnior Tavares puxando o ar. Sabe como é que é ou não? Então eu tenho a impressão que pelo aspecto físico pode ser que o Júnior Tavares não volte para o segundo tempo. Como diria o profeta, agora que ele está dando uma secadinha, porque ele estava encharcado. O guru do cume da Serra do Japi. Vamos aguardar o intervalo do jogo para ver o que o professor Hélio vai fazer. E assim que o futebol acabar, vai começar aqui na Bandeirantes o jogo aberto e o comando mais uma vez vai ser dele. É do Pinheiro. Com aquela categoria de sempre, Pinheiro vai comandar o jogo aberto. Oferecimento Supermercado Taquaral, aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra, então acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. E Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Jadson vem em Rio Claro, dominou de costas pro gol, tentou bater, foi travado, sobrou para Sapeca, colocou na área, tira, bateu Silva, quase o gol contra. Ele não percebeu que estava sozinho, houve a falta de comunicação. Matheus Silva deu uma engrossada na bola ali, quase mandou contra o Patrimônio. Você viu aí, né, Gleger? Eu vi, né? Então, o Kaique tem que falar, tem que avisar que tá sozinho, né? Uma bola despretensiosa, e aí pegou na canela dele. Deu sorte que o movimento foi forte, ele jogou ela por cima, escanteio. Romarinho cruzou, bola na área, a bola fica viva, tira de qualquer maneira a zaga da Macaca, incrível. A bola ficou praticamente parada ali na entrada da pequena área, ninguém chegou para tirar, só depois a zaga acabou tirando. Sobra da bola fica no meio campo para o time do Rio Claro. Tenta uma pressão na reta final, Alisson trabalha curtinho para Romarinho, vamos até 49 neste primeiro tempo. Alisson tentou bater na ponta, Ramon Carvalho cortou, Dudu Ratamoto brigou ele contra Roger Bernardo, chega no carrinho, coloca a bola para fora,
cedendo o lateral para o time da Macaca bater. Fala aí, CH, fala que eu te escuto. 2.300 ingressos foram colocados à venda à disposição da torcida da Ponte, mas tem bem menos que isso, mas tem muita gente, tem muito torcedor da Ponte em Rio Claro. As torcidas uniformizadas já estão lá, mas 2.300, dos 2.300, deveremos ter aí, tanto uns 800 torcedores da Ponte que ocupam à frente a arquibancada descoberta do Chimitão, à frente das cabines de rádio, bem de frente das cabines de rádio. Tem bastante gente. O que pega é o horário, né? O horário, final do mês e o preço, né? 50 mangos para assistir o jogo. É isso aí. E agora o Dudu Ratamoto está sendo chamado pelo árbitro, vai receber um cartão amarelo. Os jogadores do Rio Claro estão reclamando ali, talvez a cor do cartão. Ah, não é isso não. É que Dudu Ratamoto e Elias Ceará estavam se estranhando. Então cartão para os dois. Elias Ceará, camisa 5 do Rio Claro, e o Dudu Ratamoto, camisa 7 da Macaca. O GC da TV mostrou o Sapeca, mas não. Foi o 5 do Rio Claro e o 7 da Ponte. Nada de Leonardo e 5 da Ponte, não. Bola para Gustavo, zagueiro do time do Rio Claro. Levanta a bola para o grande ataque, tira Júnior Tavares. A sobra para Cezinha, para Romarinho. Coloca no chão para Cezinha. Tentou apostar corrida com o Leonardo e ganhou. Soltou na ponta para Batista. Recolheu, dominou a linha lateral da grande área. Clareou, disparou, bateu para fora! E que chute cruzado, perigoso. A bola passa à esquerda do gol. Quase o Gustavo Sapeca, ele que marcou o primeiro, marca o segundo, hein, CH? Foi um lance bem perigoso. Do lado esquerdo ele cortou para dentro e bateu cruzado com a perna direita. Olha, o Kaique foi para a bola, mas só para desencargo de consciência. Se vai para o gol, seria o gol de empate do Rio Claro. Mas por enquanto a Ponte está na frente. 2-1 no placar. E vai chegando a 19 pontos na classificação do Campeonato Paulista da Série 2. O melhor carnaval de ofertas de Campinas, Limeira, Jundiaí e região está na Anhanguera Ferramentas. Aproveite as promoções imperdíveis da folia de ofertas da Anhanguera. Confira no site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Você pelos 4 cantos de Campinas, por toda a região metropolitana, curtindo o futebol da Bandeirantes. Você que está no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se inscreva no canal. Para você que já é inscrito, deixe o seu like, compartilhe, espalha para geral. 47, vamos até 49. Já Edu Pinheiro com um intervalo diferente e inteligente no rádio brasileiro. Aqui na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão. Jadson empurra atrás. Quem domina é Cezinha para o time do Rio Claro. Poderia ter cruzado, ele volta o lance para Gustavo. Gustavo abre vira direita para Alisson, já tem a marcação de Dudu Ratamoto. Abertura agora na ponta para Romarinho, devolveu para Alisson, boa devolução. Alisson domina o lateral direito, tentou levar para o fundo, acompanhado por Ramon Carvalho, a bola bateu, rebateu, saiu, lateral para a Ponte. Evidentemente, apesar do protesto do Alisson, a bola de fato bateu por último no jogador do Rio Claro. É lateral para Macaca. E aí, Gleger, apesar do desgaste, sol forte, o gramado, evidentemente que o gramado é para os dois, mas quem treina aí é o Rio Claro e tem aquela situação ali da adaptação. A Ponte está vencendo 2-1, Gleger. Mas o jogo é muito equilibrado, né? Você vê que o Rio Claro chega, tenta em alguns lances também, fez o segundo gol. A gente percebe ali que deu uma organizada no meio de campo, né? Parou de errar tantos passes. Acho que depois da parada técnica aí o Hélio deu uma ajustada. Agora a Ponte precisa estar muito atenta nessas estocadas. Você vê que agora há pouco aí, esse chute cruzado, esse vai no gol, cara, uma bola no chão, difícil pro goleiro. Foi a mesma coisa do primeiro gol tomado. Então pode ter que estar mais compactada na hora que não tem a bola. Na hora que tem a bola tá legal, mas na hora que perde a bola a recomposição tem que ser mais rápida. Olha, parabéns quem desenvolveu este uniforme da Ponte, porque facilita a numeração, né? Para quem está trabalhando no jogo, os narradores, os repórteres, os comentaristas, tem a faixa, né, na parte da frente, tem aquele espaço para o patrocinador e a faixa atrás, na altura ali do ombro, ela para, e aí tem o número, facilita e depois ela volta na parte de baixo. E bem legal. E tem um aspecto muito curioso que vale o registro, viu, Boles? Tá registrado. Era para estrear contra o Juventus, mas por superstição do presidente, ele não deixou estrear o uniforme contra o Juventus. E a Ponte estreia o uniforme, também gostei, bonito, nesta partida contra o Rio Claro. No momento em que não há tempo para mais nada, apita o árbitro. Termina o primeiro tempo em Rio Claro, vitória parcial da Macaca. Gem Matheus Silva, 2 para Ponte Preta, 1 para o Rio Claro, que marcou com Gustavo Sapeca. Encerrada a primeira etapa, vai dando Macaca, 2-1, Edu Pinheiro.
Mais uma vez que no sorteio realizado há pouco na CBF, Leandro Borges de primeiro informando, a Ponte vai pegar o Fluminense do Piauí. Fluminense que é de Teresina, o jogo deve ser dia 22, depois do Carnaval. O jogo é no Piauí, jogo único, empate da Ponte, tá bom? E o vencedor da chave Ponte Fluminense do Piauí pega Cordino ou Brasil de Pelotas. Cordino do Maranhão ou Brasil de Pelotas. Olha, a Ponte joga com Kaique França, Mailton, Matheus Silva, Arthur jogando hoje de zagueiro e Júnior Tavares na lateral esquerda. Ele jogava no meio, mas hoje joga na sua posição de origem, que é lateral esquerdo. No meio tem Leonaldi, Ramon Carvalho, Matheus Jesus e Elvis, tá? Na frente, Dudu Ratamoto e o Gé. No banco, a Ponte tem o Pedrão goleiro, Thiago Oliveira perdeu a posição, zagueiro, Amaral tá no banco, Eliel, Edson, menino da base, Luiz Felipe, o Fraga tá no banco, perdeu a posição, Diogo Mora é da base, lateral esquerdo, Gui Pira, o Maurício é da base, meio atacante, e André é o atacante. Gente, com 1 minuto, o Gé foi dominar a bola dentro da área, se atrapalhou, deu certo, fica de frente pro goleiro, bate, grande defesa do goleiro para escanteio. 4 minutos, bola atrasada pro goleiro do Rio Claro, se atrapalhou, o Gé roubou a bola dele e fez 1-0 Ponte. 14 minutos, nas costas do Júnior Tavares, o empate do Rio Claro, Gustavo Sapeca. 1-1, belo gol, hein? O Kaique França, 16 minutos, faz uma boa defesa, o Cezinha chuta dentro da área, o Cezinha não pegou como queria, Kaique França teve sorte também, mas pegou a bola em 2 tempos, hein? A 23 minutos, Gé cara a cara com o goleiro, bola pingando, tentou encobrir, dar um chapéu, não deu certo, o goleiro pegou. A 36, Elvis cobre escanteio, Matheus Silva, zagueirão de cabeça, faz 2-1, o terceiro gol dele na Ponte desde que chegou. E tivemos aí a 46, Gustavo Sapeca, no bico da grande área, dá uma ajeitada pra cima de Mailton, empate cruzado, raspou, que perigo, quase o empate. Oi, CH, Ponte 2-1, queremos ouvi-lo. Olha, Edu, eu, sinceramente, entre tapas e beijos, erros e acertos, eu gostei do primeiro tempo da Ponte. Eu acho que saiu na frente, dava a impressão que ia comandar o jogo, deu uma afrouxada, as linhas se distanciaram, o meio campo titubeou. E o grande problema da Ponte, esta vez, neste jogo, pelo menos até agora, para mim foi o comportamento do meio campo, na marcação e na hora que tinha que gelar a bola, tocar a bola, essa ligação direta. Eu sei que funcionou, eu sei que é uma jogada, não que ensaiada, mas é uma jogada inteligente pela característica do jogo. O Rio Claro tem 2 zagueiros muito lentos, eles avançam na marcação, então há espaço para jogar essa bola lá no vazio para ele apostar a corrida contra os zagueiros do Rio Claro. Mas o meio campo não participa do jogo. A gente pouco viu o Matheus Jesus, pouco viu o Elvis, mas o Elvis é a bola parada, né? A bola parada dele proporcionou o segundo gol da Ponte e ele é muito importante. Como o Matheus Jesus também é muito importante. A gente ouviu falar muito pouco o nome do Ramon no meio campo, o Leonaldi um pouco. Então, se essa bola não passar pelo meio campo, que é a característica desse time, tanto é que a Ponte joga com um 4-4-2. Tem 4 no meio, mas eles estão participando pouco. Sem a bola, tem muita liberdade, principalmente para esse Cezinha, número 8, que é um segundo volante, disfarçado de volante, mas ele chega à frente toda hora. Esse Gustavo também é um perigo, esse Sapeca é um perigo, ele se movimenta pelos 2 lados, tem liberdade. Então falta diminuir os espaços. A Ponte precisa ser mais compacta na marcação. Então, para jogar desse jeito, ela precisa, no meio-campo, formar realmente a segunda linha de 4 e não proporcionar os espaços que proporcionou no primeiro tempo para o Rio Claro, principalmente pelo lado esquerdo de defesa da Ponte. O Júnior Tavares está voltando agora, a gente entende. Ele teve alguns problemas físicos, ele precisa de mais ritmo de jogo, mas no lado dele, no lado do Arthur, foi ali que saiu o primeiro gol do Rio Claro, o único gol do Rio Claro no primeiro tempo. Numa saída de caça do Arthur, ele acabou perdendo na dividida, e aí uma bola para correr o Sapeca, o Júnior Tavares não deu conta de diminuir o espaço, ele bateu cruzado e fez o gol do Rio Claro. Precisa ter muita atenção nesse lance. Nitidamente, o Rio Claro joga muito do lado esquerdo da Ponte, é o lado do Arthur e do Júnior Tavares.
O Dudu Ratamoto muitas vezes nesse jogo ajudou na recomposição, mas o segundo tempo não vai diminuir a dificuldade não, pelo contrário, vai aumentar, né? Porque o desgaste é maior e a Ponte, não vamos nos esquecer que dentro do campo tem Elvis, que não é um primor físico, o Matheus Jesus, que está voltando agora, jogou outro dia aí a partida inteira e nesse primeiro tempo não apareceu no jogo. Tem o Júnior Tavares e o Ramon no meio campo. São 4 jogadores que estão... E o Mailton também, que hoje é a segunda partida dele depois da contusão. Então, de 10 na linha, Edu, tem 5 que não tem o ideal na forma física. Então, pode ser que o Hélio venha com mexidas para o segundo tempo. Aí vai depender muito da força, do gás, da potência, do cansaço e das dores musculares. Porque... depois do que aconteceu contra o Juventus, eu tenho certeza que tem jogador aí que está com a língua de fora e ele vai ter que, antes de observar a parte técnica, que é de suma importância, observar nesses 10 jogadores da Ponte, tirando o Kaique França, quem tem preparo físico para suportar pelo menos 30 minutos no segundo tempo. Mas, para concluir, eu acho que foi correto o placar. A Ponte jogou, para mim, melhor que o Rio Claro no primeiro tempo. Edu. Olha, o Vasco Rodrigues, Mansões Santo Antônio. Edu, o gramado horrível, a bola fica viva e tal. Um abraço, viu, Vasco? É isso aí do gramado. Por isso aqui que a Ponte está vencendo, mas não está convencendo. Zaga ruim, goleiro espalma, todas. Quem que é? O Carlos de Rolândia, norte do Paraná. Ô, Carlos, muito obrigado. Um abraço para vocês aí. Quanta honra, hein? Muito obrigado mesmo. Deixa eu ver o que mais aqui. O final 61-17. Não colocou o nominho aqui. Tá bravo aí com o Elvis, né? Não se apresentou para o jogo. O Arthur na zaga não tá dando certo. Meus amigos, a Ponte vence 2-1, intervalo em Rio Claro. E lembrando mais uma vez aqui, aquilo já publicado no site do Carlos Batista, já também informado aqui na Bandeirantes, por decisão unânime, o plenário do STJD, no início da tarde de hoje, negou o pedido do Guarani, que havia impetrado um mandato de segurança para que o Botafogo de Ribeirão não jogasse enquanto o processo não fosse julgado. O termo é correto, denegou a ordem. Então, por unanimidade, o caso do Guarani julgado hoje, o Guarani segue fora da Copa do Brasil. Vamos lá, agora 15h58, intervalo. Lembrando que Juventus e Comercial, intervalo 0-0 na Javari, e o Monte Azul empatou, hein? Intervalo em Monte Azul 1, Primavera também 1. Já, Gleger Zorzin vai falar, e você vai ouvir aí o gol do Matheus Silva, marcando 2-1 para a Ponte. Voltamos já. Futebol é com a Bandeirantes, vai, Aproveite o carnaval com a folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. As melhores promoções você encontra aqui. Confira! Ventilador de teto 3 pás Ventisol, R$ 185,90. Caixa sanfonada para ferramentas Marcon, R$ 104,90. Cortador de grama Trap, R$ 656,90. Visite as lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Tem rede balançando. É bola na rede. Autorizado, levantou pra boca do gol, toque de cabeça, é gol! É gol! Matheus Silva! O bolas gol! Da Ponte! Matheus Silva! Tem a 4 estampada na camisa.
finaliza em uma cobrança de escanteio espetacular de Elvis. O zagueirão da primeira trave subiu mais do que a defesa do Rio Claro. Meteu a cabeça na bola no canto esquerdo do goleirão do Rio Claro, que pulou e nada pôde fazer. A Macaca de novo na frente. Matheus Silva de cabeça, o primeiro dele em 2023. Faz a festa com a galera presente em Rio Claro. Matheus Silva recoloca a Macaca na frente do placar. Pula, pula, sai do chão. Pula, pula, sai do chão. E vibra a macacada. Matheus Silva de cabeça na marca de 36 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Solte o grito. Grite comigo, nação Ponte Bretana. Tá registrado em Rio Claro. Matheus Silva. Ponte Preta 2, Rio Claro 1. Vitor Golas não chora não. Goleirão, uma bola dorme no fundo da sua rede. E foi um golpe de cabeça fatal, indefensável contra a meta do time do Rio Claro. Carlos Henrique, o bate pesado. Quem tem Elvis tem precisão na bola parada. Uma cobrança perfeita no primeiro pau, como o amigo já descreveu, foi um chute de cabeça. A gente marca 2 gols no primeiro tempo, né? 2 gols no primeiro tempo. E aqui o Paulo e a Rita Maluca lá da Paraíba, olha, tira o Júnior Tavares, coloca o Arthur na lateral esquerda mesmo e coloca o menino Edson como zagueiro. Um abraço para vocês, viu? Gregas Jorzinho, vem aí, 16-2, a Ponte vence 2-1 e agora a opinião dele. Gleger Jorzinho, você por dentro do jogo. Diga lá, Gleger, um abraço, sua opinião, por favor, Gleger. Eu não tinha te cumprimentado ainda, né, meu amigo Edu? Um abraço para você, boa tarde. Pra você. Boa tarde. Boa tarde pro amigo ligado na Bandeirantes aí. Olha, o Edu, é o seguinte, ó, o jogo é muito equilibrado, né? Pode estar vencendo 2-1, mas você vê nos números aí, ó, o Rio Claro teve melhor posse de bola. Passes concluídos, o Rio Claro foi melhor. Em finalização, o Rio Claro foi melhor, 7-5. Tudo bem que a Ponte acertou mais o gol do que o Rio Claro, mas o jogo é muito equilibrado. O jogo tá ali, a Ponte conseguiu achar ali um gol no comecinho, com o Gé, né, oportunismo, acreditou no erro do goleiro, partiu para cima lá, roubou a bola e meteu a bola na rede. Depois a Ponte tomou um gol de empate, num erro de recomposição. Tá precisando só ajustar o lado esquerdo ali, né? Que a recomposição precisa ser mais rápida, né? O Júnior Tavares, ele é um jogador com essa característica, ele é um lateral esquerdo. Mas a gente percebe que ele tá, né, meio perdidão ali ainda na hora da recomposição, e o Rio Claro percebeu isso, já começou a atacar só pelo lado direito, né? Então dificultando, sobrecarregando ali o setor da Ponte, onde chegou depois do outro lado, né, do lado direito de defesa também, numa belíssima batida. Então o Rio Claro pressiona, o Rio Claro tenta chegar, a Ponte em alguns momentos, ela consegue equilibrar o jogo, ela consegue sair, ela consegue chegar com perigo. Agora, precisa matar logo o jogo, tá? 2-1, eu, se fosse o Hélio, tentaria em alguns momentos, tá calor pra caramba, esse horário é ruim, né? Uma lua danada lá em Rio Claro, e assim, mas uma linha alta seria legal, até para não deixar o Rio Claro criar, até não deixar o Rio Claro pensar no jogo, porque se deixar, o que vai acontecer? Vai se jogar para cima, vai diminuir o espaço, e aquilo que eu tô falando que a Ponte tem que fazer para tentar matar o jogo, fazer o terceiro gol, o Rio Claro vai fazer para tentar o empate. Então a Ponte precisa tentar surpreender de forma um pouco mais agressiva, tentar surpreender de forma que, olha, a Ponte agora vai vir só no contra-ataque. Não, ela vai vir com a linha alta, não deixando pensar, e eu já detectei um problema ali na primeira linha do Rio Claro, que ela não consegue sair jogando com facilidade, com qualidade, digamos assim, né? Tem dificuldade e só bolas esticadas, né, lá na frente, pro Jadson tentar um desvio, né, pro Batista aproveitar uma jogada de contra-ataque junto com o Romarinho. Então essas são as jogadas do Rio Claro. Por isso eu tentaria pressionar para ter esse chutão e a Ponte se posicionar para a segunda bola. Essa seria a minha estratégia para esse segundo tempo. Aí você faz o terceiro gol, e aí, pô, o âmbito do Rio Claro tentar o gol de empate abaixa um pouco mais. Aí sim, manutenção de resultado, baixar a linha, tentar esperar, e aí sim esperar um contra-ataque. Então essa seria a minha estratégia de jogo, no momento que a Ponte tá voltando, né, para o segundo tempo aí, acho que um pouco de atraso. Mesmo time. Tá voltando, né, Bolis? Mesmo time, o Rio Claro muda, sai o Jadson com a 9 e entra o Cauã com a 18, viu, Gleger? Provavelmente, olha, esse Cauã é um jogador de velocidade, hein? Provavelmente o Rio Claro vai impor velocidade
vai tentar pôr ele pelo aquele lado que nós estávamos falando. Eu percebi aqui o CH disse a mesma coisa, né? Que a Ponte está com dificuldade de recomposição do lado esquerdo ali com o Tavares. E está sobrecarregando o Arthur, que é o quarto homem da linha de defesa, né? Que é o famoso o quarto zagueiro, que joga pelo lado esquerdo. Então, tomara que o Hélio tenha ajustado isso, uma recomposição um pouco mais rápida, né? O Dudu Ratamoto entrar um pouco mais no jogo, principalmente na hora da recomposição, para que a Ponte não possa ser sobrecarregada e ela possa ter um pouco mais de eficiência na hora de atacar e de eficiência na hora de subir essas linhas, porque está dando muito espaço para o Rio Claro. Leandro Bolles. Tudo pronto, a bola vai voltar a rolar no estádio Augusto Schmidt Filho, na cidade de Rio Claro, 29 graus, mas a sensação térmica acima dos 30, chegando até a 32 graus. Saída com o time no Rio Claro, Gustavo Sapé, que está posicionado no centro do gramado. O árbitro só está esperando a passagem dos integrantes da comissão técnica da Ponte, que tem que atravessar todo o campo, porque o vestiário é lá do outro lado. Apita o árbitro! Bola rolando, vamos juntos pro segundo tempo aqui na Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, todos juntos, ligados em uma só emoção. A emoção inigualável do futebol do rádio. Sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Comecinho do segundo tempo, placar de 2-1. A Ponte não mexe, só troca ao lado, ataca neste segundo tempo a direita do seu rádio. Se estivéssemos no Moisés Lucarelli, seria o gol do portão da linha do trem, né? Do portão de entrada, não, da linha do trem. Gol da Fepasa na etapa final. E do outro lado o Rio Claro, que vem, portanto, com uma mexida. A saída do Jadson, camisa 9, para a entrada do Cauã com a 18. E é o Cauã quem briga, mas a Ponte recupera com o Júnior Tavares. Falta pra cima dele. O árbitro parou, marcou falta marcada para Macaca bater do comecinho da etapa final. 19 é o código de área, 971021493. 971021493 é o WhatsApp para você participar e interagir conosco. Júnior Tavares erra o passe, recupera Alisson pro time do Rio Claro. Tenta a saída rápida, o Galo Azul. Domina Romarinho. Pega em outra bola, fez o passe aqui na ponta para Alisson Dutra. A bola deu uma escapada, mesmo assim ele controlou, soltou para Batista. Batista para Alisson. Alisson tem sapeca. Rodopiou, girou para Romarinho. Romarinho com pé canhoto para Elias Ceará. Deixou na passagem para Cezinha. Cezinha abre vira direita para Alisson. Alisson recolheu, dominou para Cauã. Cauã sai da ponta, vem para meia, tem Cezinha na meia direita, soltou para Cezinha. Cezinha tem a posse de bola dominada. Esticou pelo alto aqui na ponta para a chegada do Alisson. Chega primeiro Matheus Jesus. Dá um bico na bola, a bola sai. É lateral para o time do Rio Claro. E aí, CH, age corretamente o Hélio em não fazer nenhuma alteração neste início do segundo tempo? Desde que ele reposicione o meio campo. Vamos ver nos 10 primeiros minutos o comportamento do time. Alguns posicionamentos eles precisam de correção. Vamos ver se ele corrigiu e se o time no segundo tempo executa o que ele está pedindo. Teve muito espaço, muita liberdade. O Gleger lembrou, eu também lembrei da liberdade que os atacantes, lateral direito do Rio Claro, tiveram no primeiro tempo, no setor ali do Júnior Tavares. Vamos ver como é que vai se comportar a Ponte. Mas a princípio, teoricamente, está correto voltar com o mesmo time. A Ponte com Kaique França, Mailton, Matheus Silva, Arthur e Júnior Tavares, Leonaldi, Ramon Carvalho e Matheus de Jesus, Elvis, Dudu Ratamoto, que recebeu um cartão no primeiro tempo, e Gé, que marcou seu 6º gol neste Campeonato Paulista da Série A2. 6º gol em 7 jogos, né, Edu? Me corrija se eu estiver enganado, porque ele ficou fora, não jogou a primeira partida. Estreou contra o São Caetano, entrou no intervalo e já meteu 2 gols. Mas não marcava há 3 jogos. 2 ou 3 jogos. Vem para o time do Rio Claro. Tentativa do Romarinho, explodiu no rosto do Matheus Silva. Pode abrir a contagem aí, porque foi a nocaute, Matheus Silva. Foi lá o Romarinho. Tá vendo a situação do Matheus Silva? A bola bateu do lado ali do rosto, perto da orelha. Mas foi forte a bolada do Romarinho, a bola bateu no Matheus Silva, foi embora. Escanteio para o time do Rio Claro. Comecinho do segundo tempo, 2-1, a Ponte na frente. Reassumindo a liderança do Campeonato Paulista da Série 2 nesse momento, a Portuguesa Santista Briosa ainda vai jogar na rodada. Foi forte realmente a bolada ali do Romarinho. Claro, sem intenção nenhuma, ele tentou cruzar e o Matheus Silva cortou a trajetória da bola. Escanteio para o time do Rio Claro. O árbitro está apontando alguma irregularidade dentro da grande área. Está prontinho para fazer a cobrança do escanteio. O jogador dali do Rio Claro, que vem para a bola.
O Cezinha com a 8 estampada na camisa. A barata internet ali, ó. R$ 119,90 por mês. Matheus Silva foi atendido pelo departamento médico, então tem que sair. A Ponte com 10. Cezinha levantou para a boca do gol. Kaique França saiu do gol, dá um soco na bola, afasta o perigo da boca do gol. Mas ela volta no rebote para Elias. Ceará de cabeça abre na ponta para Alisson. Alisson recolheu, dominou, sai da ponta, vem para o meio lateral direito do Rio Claro. Com o pé canhoto aqui na ponta para Cezinha. Cezinha recolhe, domina, voltou para Romarinho. Romarinho para Cezinha. Cezinha ajeita, domina, prepara o cruzamento. Devolveu para Romarinho. Muito forte, a bola saiu. Foi embora pela linha de fundo. É só tiro de meta melhor para Macaca, né? Que não tinha o seu zagueiro mais alto lá dentro. E o Rio Claro não cruzou a bola, CH. Mas tem muita liberdade no meio campo, cara. Matheus Jesus acompanha, faz sombra. Mas se não chegar e não diminuir espaço, a Ponte vai ter problema. Essa internet aí cai toda hora, viu? Não tá barato, não compensa o custo-benefício, não compensa? Não. Sai fora que custa barato, mas não para em pé 30 segundos. Hashtag toda hora fica cai. A dica. Fica a dica. Bola recuada para o goleiro Vitor Golas. Agora não quis brincar na frente do Gé, não. Deu um bico na bola. Entre quarta, rebate Matheus Silva. Voltou para Ramon Carvalho. Tocou mal na bola. Voltou para Batista. Olha ele aí, que não é o Carlos. Tentou por dentro para Romarinho. Perdeu a bola. Matheus Jesus brigou, espirrou. Sobra lá atrás para Matheus Silva. Autor do segundo gol da Macaca. Coloca a bola no chão com o pé direito. Tentou bater o comando para Gé. Tira Gustavo. Sobra da bola para Elvis. Elvis empurrou no comando para Dodô Ratamoto. Recolheu, dominou, tentou a finta. Foi desarmado. Entre quarta, tira a defesa do Rio Claro. Rocha Autopeças. Há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Comecinho do segundo tempo no Chimitão em Rio Claro. Você ligado no AM 1170 Bandeirantes Campinas. No FM 85.7 na faixa estendida. Alô Corsa Berezinha, tá ligado, acompanhando, torcendo para sua Macaca. O grande Edivaldo Tits. Esse ícone do rádio e da televisão do interior do Brasil, brilhando com o jornalista Milton Neves aos domingos. No esporte da Rádio Bandeirantes, um domingo esportivo, tá sempre ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes. E aqui um choque me parece que do Ratamoto com meia dúzia, o Alisson Dutra. Levou a pior, o lateral esquerdo do time do Rio Claro está caído no gramado. Já diria o mestre Januário de Oliveira, tá lá um corpo estendido no chão. O jogo está paralisado, está sendo atendido. Foi na disputa com o Mailton. O cotovelo do Mailton atingiu o Alisson Dutra, mas sem intenção, né, CH? Ele subiu o movimento natural e acabou atingindo, ou houve maldade no lance? Nenhuma. Foi totalmente sem nenhuma intenção. Tá caído lá, tem gelo na nuca dele. Tá sol, hein? Tá calor, hein? Temperatura alta, hein? Até os jogadores do Rio Claro, que estão mais acostumados, né, com a alta temperatura, estão sentindo. Aliás, esse segundo tempo, a parte física, na minha modesta opinião, será determinante para ver se a gente vai conhecer aí o vencedor do jogo. Boa presença de público, viu, Leandro Borges? Boa presença. Lado, a torcida do Rio Claro está na sombra, né? Está na sombra, mais tranquila. E não é fácil, não. O solzão sentar ali no concretão da arquibancada do Chimitão. O pessoal de Rio Claro lá reclamou do preço dos ingressos, viu? A expectativa da diretoria do Rio Claro colocou 2.300 à disposição da torcida da Ponte. A adesão não foi completa, mas tem bastante gente. Está bem espaçada a torcida da Ponte, né? Em frente às cabines. Mas tem bastante, por ser um jogo à tarde, numa quarta-feira, no final do mês, eu acho que tem uma boa presença de público, na minha opinião. E tem uma das piores médias de público, o Rio Claro. Outro choque agora. O jogo foi reiniciado, agora um choque do Ramon Carvalho com o Elias Ceará. Agora o Elias Ceará protegeu, deixou o braço no rosto do Ramon Carvalho, hein, Gleguer? Deixou o braço ali, né? Os dois estão caídos ali, tá sentindo, mas ele deixou o braço. Mas uma forma de proteção. O CH tava falando aí do bom público, né? CH, não sei se você se lembra, ali na entrada do estádio ali, tem uma espécie de bar, né? Aquele velho botecão das antigas. E o rapaz faz uma buchada ali, rapaz. Olha o Rio Claro chegando perigosamente, o cruzamento, o Matheus Silva cortou, a bola fica viva. Júnior Tavares deixou a bola que cai, entre quarta, tira com o pé canhoto. Quer dizer que tem uma buchada de bode, é isso? Não, é aquela dobradinha, né? Buchada, sim. Aquela buchada com calabresa. Faz os caras ali chegarem 3 horas do jogo, né, Boris? O cara chega ali, toma aquela birita, né? Dá aquela molhada no beiço. Aí parte pra uma buchada e depois vai assistir o jogo.
Ah, mas Sentar dobradinha... nesse concretão aí depois... mas dobradinha é muito diferente do que buchada de bode, pelo amor de Deus, velho. É que lá no interior a gente fala buchada, né, mas a buchada é a famosa dobradinha. É que a dobradinha é os chiques, né? A modernidade que fala, né? Nós lá da roça é a buchada mesmo. Vai cutucando o nosso chefe culinário daqui. Vai cutucando, vai. Não tem nada disso. Quando ela é bem feita, é uma delícia e não pesa muito. Agora, tem umas... Olha, Macaca, bom lançamento do Ratamoto, saiu na cara do gol, mas está não sei não, hein? Bandeirinha marcou impedimento do Ratamoto. Parece que tinha um jogador aqui embaixo dando totais condições para o Dudu Ratamoto, na bola enfiada do Matheus Jesus. Bandeirinha marcou impedimento, o replay ainda não foi para o ar. Se é que vai para o ar, fato é que a Ponte acabou reclamando o próprio Dudu e o jogo foi paralisado. Deixa eu fazer uma correção aqui. Vocês ouviram o Carlos Henrique dizer aqui que é final de mês? Não é final de mês, não. Começo do mês. Hoje é o quinto dia útil, inclusive, né? Pois é. A catraca não tá falseando, viu, Bola? Você me perdoe, viu? Não, faz parte. É bom, para alguns o final do mês é bom, para outros nem tanto. Deixa eu ver. Olha só o pé esquerdo do Gustavo. Claro que a imagem não é das melhores, né? A situação da posição da câmera. O pé de apoio. Mim, mesma linha, hein? O pé de apoio, pra mim, dava condição sim. E a Ponte muda! Vai! Dudu Ratamoto. Vem aí ele. Edu Pinheiro vibra. Que pira! Vem aí! É a novidade na Ponte. Deixa eu ver a camisa dele. 17, Boles. Anote aí. Tá anotado. O melhor do Carnaval de Ofertas de Campinas, Limeira, Jundiaí, região está na Anhanguera Ferramentas. Aproveite as promoções imperdíveis da Folia de Ofertas da Anhanguera Ferramentas. Confira no site anhangueraferramentas.com.br. A Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Próximo jogo da Ponte é contra o Oeste de Barueri. No próximo sábado, 4 da tarde, majestoso. E a tendência é que o Fábio Sanches, segundo o Hélio, retorne nesse jogo. E o Oeste que fatalmente virá a Campinas tendo uma derrota nesta rodada. Aqui trabalha a bola no campo defensivo, o time do Rio Claro. Bola solta. Bola solta. Vai pegar o 15? Sim, é isso mesmo. Tá bom. Vem embora Alisson, pro time do Rio Claro, trabalha por dentro, Cauã, passe errado, ligação para Leonaldi, 11,5 segundo tempo, 2-1 para Macaca, primeira participação de Guipira, ele volta o jogo para Júnior Tavares, pé canhoto, tentou a devolução para Guipira, passe errado, a bola saiu, lateral na junção da risca no meio campo com a risca lateral pro time do Rio Claro. Mais tarde tem mais futebol aqui na Bandeirantes, 8h30, a bola rola no brinco, 7ª rodada da Série A1, tem Guarani Portuguesa, vamos estar juntos no microfonaço da Bandeirantes. Domina Alisson no segundo terço do campo, deu uma patinada ali o Cauã, tentou o domínio, dominou, mas perdeu para Ramon Carvalho, chega firme, recupera para Macaca, sai jogando na faixa central do gramado, tem Guipira pedindo, ele volta na ponta, Ramon Carvalho com a canhota, lançou, Gé, mata o peito, coloca no terreno, brigou com os zagueiros, levou a melhor no primeiro lance, perdeu o segundo, insistiu, ganhou no terreno, pé direito, voltou para Guipira, ele protege bem, parou, prendeu, olhou, pensou na marginal do gramado, recua para Júnior Tavares, no comando para Gé, tira Gustavo, entre quarta para o time do Rio Claro, e atenção galera, ligado no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo, tem um placar de jogo para você. 12 minutos e meio, segundo tempo. E agora o Matheus Jesus puxou sem bola ali. O Romarinho recebeu o cartão para ele. Matheus Jesus. E caiu. Acho que não vai dar mais para ele não. Está sentindo cãibras. O Matheus Jesus, camisa 20 da Macaca, vai sair. Já colocou a mão ali. Está saindo. Tirou a caneleira. Já mais uma alteração da Macaca. Confirmando o Rio Claro. Ponte Preta 2. Rio Claro 1. Edu Pinheiro. Alô, Dadá de Barão. Vibrando com a vitória da Ponte parcialmente aqui. Olha lá. Javari, gol do Comercial, hein? Segundo tempo, gol do Comercial. Juventus 0, Comercial 1. Lá em Monte Azul, segundo tempo de Monte Azul 1. Primavera também 1. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Muito bem, alteração na Macaca, entrou camisa 15 na Ponte e vai entrar no 14. Já a gente forma, são os jogadores jovens da Ponte Preta. O 15 é o Fraga, né? O 15 é o Fraga e o 14 mais conhecido como Luiz Felipe, saiu o Mailton, lateral direito. Muito bem, e a atuação do Matheus Jesus hoje, hein, CH? Nitidamente no primeiro tempo, acho que você deve ter prestado atenção no meu comentário, ele estava sumidão no jogo e agora eu entendi por quê. Ele está sentindo o cansaço do jogo de sábado, cara. Domingo, né? Domingo o jogo. Desculpe. No jogo de domingo.
E nitidamente, fisicamente, o Matheus Jesus não estava no jogo. Ele até tentou, no primeiro tempo estava muito apagado, e a parte física determinante para o baixo rendimento dele. Agora entra o Fraga, muda a característica, né? O Fraga é um cara que fica como primeiro volante, e o Ramon deve sair um pouco mais para tentar arrastar essa bola para os homens de frente. Agora vamos ver o comportamento, como será Luiz Felipe aí na lateral direita. E para você, Gleger, o desempenho do Matheus Jesus e as entradas de Fraga e Luiz Felipe na ponte. O problema é que o cara tá desgastado, né? Ficou tempo sem jogar, jogou a partida passada, desgaste. Aí vem um jogo numa lua dessa, meu amigo, não é fácil não. A postura eu acho que é a mesma, tá? Plataforma, o Hélio não deve mudar. Trocou lá o Mailton pelo Luiz Felipe, vai lá para lateral. E o Fraga entra ali na função que vinha fazendo o Matheus Jesus, um pouco mais retraído ali, fechando a primeira linha da ponte, né? Dando uma sustentação. Acho que não muda a plataforma. Dá uma oxigenada no time, eu gostei das substituições. Ponte Costa, ele pela dominada, Júnior Tavares, abre para Luiz Felipe, primeira participação dele, fica preso, encurralado pela marcação do Romarinho, levanta o bloqueio de ataque para Leonaldi, no kick da bola ele ganhou, voltou na frente, chegou primeiro Roger Bernardo, tira mal, bateu no Leonaldi, voltou para ele, agora sim, enche o pé direito e levanta a bola para o campo de ataque. Ramon Carvalho de cabeça tira, briga Elvis de primeira, boa bola para Quipira, vem embora Macaca, invadiu a área, dominou, bateu cruzado, tira Roger Bernardo. Quase o Gé já estava prontinho para fazer o terceiro da Macaca. Escanteio para a Ponte bater, CH. Seria um golaço, com toda certeza. É o chamado pé salvador do zagueirão Roger. Número 4 da equipe do Rio Claro, escanteio, e tem modificação. Ele tá bravo, cara. O Roger é o capitão do Rio Claro. É o Roger. Roger. Escanteio lado esquerdo pro Pita, que torce pra Ponte como ninguém. Escanteio pra Ponte. Elvis vem pra bola, capricha, que dá chance pra Macaca, pé direito, Elvis, direto pro gol, nas mãos do goleiro Vitor Golas. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo, tempo e placar de jogo pra você. 16 minutos e segundo tempo. O tic-tac do tempo no embalo desta emoção, eu confirmo. Série A2, 8ª rodada em Rio Claro. Ponte Preta 2, Rio Claro 1, Edu Pinheiro. Então a Ponte, sorteio hoje na Copa do Brasil, vai enfrentar o Fluminense do Piauí. Deve ser dia 22 em Teresina. Fluminense do Piauí. A Ponte vai pegar na Copa do Brasil. 20 e 30, Paulistão no Brinco. Tem Guarani e Portuguesa. Fiquei sabendo aí, através do oráculo, que vai o narrador e o repórter, hein? Já na terça-feira, e pode ser até que o comentarista também, o bate-pesado, deve estar bem nessa. Vou te falar uma coisa. Piauí. Logo ali. Piauí, Teresina é o lugar mais quente do planeta. Eu já estou entrando no departamento médico. Acabou o jogo, entrei no DM, Gleger. Chinelinho, Carlos Henrique ou chinelinho? Eu estou na transição. Ô, Bolis! É o seguinte, cartão pro Ramon Carvalho, hein? Chegou atrasado, cometeu a falta. Cartão amarelo para cima do Clebinho, que acabou de entrar. Tomou um rapa ali. Falta, me convida para ir para Paris. Como é que chama a cidade lá? Teresina. Não, com todo respeito. Mas eu prefiro ficar quietinho. Vamos ficar quietinho aqui, o Glega, vamos ficar quietinho. Falta pro time do Rio Claro cobrar. 2-1 pra Macaca. Vem pra cobrança. Romarinho autorizado. Levantou, cruzou pra boca do gol pra Roger. Tentou Batista, voltou a sobra da bola. Falta do Batista. Batista fez a falta pra cima do Júnior Tavares. O jogo está parado. Saiu Elias Ceará. Tá anotado aí, né, Edu? Elias Ceará com a 5. Pra entrada do Clebinho. 19 no time do Rio Claro. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Aquele nosso amigo lá, viu, Edu, esbaforido agora há pouco aqui nos corredores da emissora, com aquela protuberância, aquela fome espetacular. Tá dizendo que estava se alimentando para trabalhar no segundo turno, né? Imagine só. Eu só devo ter uma ideia, viu? Quem que foi amarelo aí, Boris? Foi o Ramon Carvalho. Isso. Então da Ponte 3, Dudu Ratamoto, Matheus Jesus e Ramon Carvalho, os amarelados. Destes, o Matheus e o Dudu já saíram. Só o Elvis pendurado, né, Edu? Tem o Elvis e o Fraga também, viu? Aliás, o Fraga já deu 2 entradas ali, o árbitro deu uma segurada, né? Mas daqui a pouquinho, se ele persistir dessa forma, vai receber cartão. Leandro,
Pois não, Carlos. Você sabe que nesse momento a Ponte, ela tá fazendo o que ela deveria ter feito no primeiro tempo. Deixa eu só ver a arrancada aqui do Guipira, ajeita, domina pra Macaca pelo setor canhoto, enfiou na área pra Elvis, dominou, limpou, clareou, puxou pé canhoto, cruzou pra Gé na área, de cabeça não, tentou com o peito, mata o peito, coloca no terreno, tentou a finta e perdeu. Chega bem o zagueirão do Rio Claro pra cortar. Fala aí, CH. Pelo menos os jogadores de meio campo estão trabalhando a bola com mais calma, a bola tá passando pelo meio campo. Então chega mais organizada essa bola na frente. O Rio Claro não está ficando com essa bola no meio campo para poder levar essa bola para os atacantes do time adversário. Então eu entendo que nesse momento o jogo não agrada, caiu de produção o jogo, mas a Ponte está pelo menos mais organizada e controlando mais a partida. Eu gosto desse tipo de jogo, não é? Porque quem está perdendo tem que correr atrás, os espaços estão sendo encontrados nesse possível contra-ataque que a Ponte está querendo encaixar. Então, pelo menos o meio-campo, na minha visão, está melhor do que o comportamento do primeiro tempo. Estamos também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que não é inscrito, se inscreva no canal. Para você que já é inscrito, deixe o seu like. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tenta o time do Rio Claro, corta, bem colocado Arthur. Solta o jogo para canhota, para Guipira. Recolhe, domina, pedalou para cima do marcador, perdeu a bola. Chega bem para fazer o corte, Cezinha recuando para o goleiro Vitor Golas, que recomeça no campo defensivo para o Galo Azul. 20 minutos, segundo tempo, 2-1 a Macaca à frente em Rio Claro, 8ª rodada do Campeonato Paulista da Série 2. O melhor carnaval de ofertas de Campinas, Limeira, Jundiaí região está na Anhanguera Ferramentas. Aproveite as promoções imperdíveis da folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. Confira no site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Chutão do Arthur para fora, a bola saiu, o time do Rio Claro já cobra. O lateral, Alisson é quem domina. Sai jogando na quarta zaga para Roger Bernardo. Chega o Elvis, dá uma pressionada, bola recuada para o goleiro, aperta aquele espana. Pé direito na bola, Vitor Golas. Levanta a bola muito forte para o Alisson, a bola saiu. Lateral para Macaco, um pouco depois da risca no meio campo. Mais duas mexidas na Ponte. Elvis está indo embora com a 10 para a entrada de 8, Felipe Amaral. Felipe Amaral 8 para a saída do Elvis. E o Eliel vai entrar na vaga do Ramon Carvalho. Pode até escolher, né? Saindo o Elvis, entrando o Eliel. E saindo o Ramon Carvalho para a entrada do Amaral. Assim acho que fica mais correta a alteração. Então mais duas, as duas últimas. Chegando a 5, o Elvis saindo. Não recebe cartão, passa a braçadeira de capitão ali pro Leonaldi. Mas o símbolo está ao contrário, acho que o Leonaldi não viu. Tem que trocar essa faixa aí porque o símbolo está para baixo. Está indo embora, portanto, o Elvis e também o Ramon Carvalho para as entradas de Felipe Amaral. E mais uma chance por garoto Eliel, CH. E vale sempre a pena dar a oportunidade para esse garoto que tem muito talento. Nitidamente, o Hélio está mudando para dar mais fôlego e força física para o time. Eu não entendi muito bem, não é? A saída principalmente do Ramon Carvalho, mas ele pode estar machucado, a gente não sabe. Mas de qualquer maneira, ele coloca mais força física em campo. Olha a Ponte, Leonaldi de frente pro gol, cabe o tiro, pé direito, a pumba, a bola subiu, foi embora. Pela linha de fundo, é tiro de meta pro Vitor Golas. E aí, Kleger, mais duas alterações na Ponte. Então, ele vem com... Agora ele tá com 3 volantes, Fraga, Leonaldi e Amaral, né? Provavelmente vai adiantar um pouquinho mais o Leonaldi ali e ficar com 3 atacantes. Ele traz o Gé para vir numa recomposição de meio de campo. Recomposição. Ele tá no setor ali, só vem, afasta um pouquinho. Pegou. Olha a Ponte, Eliel dominou, saiu na cara do gol, vai marcar, entrou, tocou, pega Vitor Golas! Defesaça do goleiro, a queima-roupa, salva o time do Rio Claro. Na sequência, a bola saiu, escanteio para Macaca. Eliel teve a chance cara a cara, Gleger. Exatamente, era o que eu estava dizendo, né? Mais velocidade agora. O Gé deve vir ali numa recomposição com 3 volantes. E ele solta os lados com o Guipira e com o Eliel. O Eliel tinha que ter feito o gol, né? Conceito da defesa aí, 7,45, mas ele tem que botar a bola na rede. Escanteio para Macaca bater. Como o Elvis saiu, quem compra agora é o Júnior Tavares. Setor canhoto, 23,5 segundo tempo. Autorizado, levantou para a boca do gol. Matheus Silva subiu, passou, voltou para Luiz Felipe, picou na grande área. Calculou, executou lá dentro. Arthur tentou de cabeça no primeiro lance. No segundo, meteu de cabeça novamente para a área. Vitor Golas sai bem do gol para fazer a defesa. Com o pé direito já levanta para o grande ataque, tentando o Sapeca.
muito forte ali na proteção do Felipe Amaral. A bola vai embora pela linha lateral. É lateral para Macaca bater. 16 horas 30 minutos no horário oficial de Brasília. Você ligado no microfonaço da Bandeirantes. Estamos no AM, também do FM. Em Campinas, em Ribeirão e em todo o planeta através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Macaca tenta o ataque com Guipira. Chega primeiro o Alisson para fazer o corte. Recua para o goleiro. Eliel pressiona. De qualquer maneira, com o pé direito, levanta a bola para o campo de ataque. Matheus Silva rebate. Alisson chega, tentou o domínio, perdeu, voltou para Felipe Amaral. Recupera, passe curto para Guipira. Ele arranca pelo setor canhoto. Vem para Macaca. Já no último terço do campo. Olhou para a área, preparou o cruzamento. Tentou o cruzamento. A bola bateu em Batista e foi embora. Liga de fundo, escanteio para Macaca CH. Não tem o Elvis para fazer a cobrança com a perfeição que é peculiar. Vamos ver quem vai chegar lá. O Guipira estava perto da bola, deixou para alguém. Eu não sei efetivamente na ausência do Elvis quem bate, mas me parece que é o Júnior Tavares, que vai chegando sem pressa, 25 segundo tempo. Tá lá o Eliel na grande área. O fato é que a Ponte tem escanteio, Leandro. Júnior Tavares vem para a bola, mais um escanteio para Macaca. Somem os zagueiros Arthur e também Matheus Silva. No primeiro pau, Felipe Amaral. Autorizado. Júnior Tavares levantou na segunda trave. Prajé de cabeça, ele escorou mais fraquinho. Vitor Golas, sem trabalho algum para fazer a defesa. Já tenta a reposição aqui na frente para o Cauã. Chegou o Leonaldi, protegeu no limite da grande área, saiu do gol Kaique França para fazer a defesa. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Opa, agora uma confusãozinha ali do Arthur com o atacante do time do Rio Claro. Clebinho, né? Clebinho. Ele pisou no Kaique. Rapaz. Kaique tava com a bola, pegou, hein? Ele pisou no jogador da Ponte. A arbitragem tem que tomar uma providência. O Arthur foi tirar por satisfação. O lance estava limpo, e ele foi lá e pisou no Kaique França. Uma patifaria do jogador do Rio Claro. Olha lá o Arthur. Agora o Arthur indo quer brigar de dedo, com o Romarinho. Com razão, né, Boris? Está na sobra da bola para o time do Rio Claro, brigou o Sapeca, apertou a bola, Matheus Silva no meio campo, recupera, soltou para Felipe Amaral, para Júnior Tavares na marginal do gramado, curtinho para Felipe Amaral, enfiou na ponta para Guipira em posição irregular, segundo bandeira. O jogo tá parado, é posse de bola para o time do Rio Claro. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Jogo parado, reidratação dos atletas, é aquela parada também para os comentaristas, para Edu Pinheiro atualizar tudo para você e para o narrador também ter aquela pausa para dar aquela reidratada. Sabe como é que é, né, Edu? Só um detalhe que eu queria falar, Boris, aproveitando. Esse Roger Bernardo, esse nome não me é estranho. Aí levantei a ficha aqui, antigão, 37 né? anos. Pô, antigão. Ele jogou no Guarani em 2008. E teve um derby no Majestoso, aquela campanha que levaria a Ponte à final contra o Palmeiras. Aquele derby a Ponte ganhou de 4-2. Ele estava na zaga e realmente a Ponte era a favorita naquele derby, né? Muito se questionava Roger Bernardo, né, em 2008 no Guarani. E ele que salva, né? Teve um lance aí, você quer ver só? O Guipira cruza, foi a 15 minutos. O Gé ia fazer, mas o Roger Bernardo que acabou se colocando aí para escanteio, né? Olha, só para atualizar aqui, em termos de placar, 2 jogos ainda nesse mesmo horário na Série A2. Segundo tempo de Juventus, 1, Comercial de Ribeirão Preto também 1. E lá em Monte Azul, gol do Primavera, hein? Segundo tempo, também começou 3 horas. Monte Azul 1, Primavera 2. Lembrando que o Bugre joga 20h30 no Brinco. Guarani e Portuguesa do Gilson Kleina. Ô Gleger, nesse tipo de situação, quando você atuava, já existia a parada técnica, né? Nesse momento aí o cara, ele consegue assimilar algo que o treinador diz ou é mais para beber aquela água mesmo, hein, Gleger? Não, dá para assimilar sim. Dá para fazer ajustes. É importante quando junta, né? Porque ele na beira do campo, o jogador às vezes está focado com o jogo, não escuta direito as orientações. Na parada técnica é importante, porque ele reposiciona o time. Se tem algum detalhe ou outro que tem para falar, já aproveita e fala ali. Então é importante demais essa parada técnica. Claro, para a hidratação, né? Tá muito quente. Eu percebo o time do Rio Claro que já deu uma arriada fisicamente, justamente pelo calor e pela intensidade do jogo.
né? E para mim, sem dúvida nenhuma, quando era treinador, adorava bolas, essas paradas técnicas. Tem muita gente que defende, inclusive, mesmo em casos em que não temos uma questão da temperatura tão alta assim que necessite da parada, a parada até para que os treinadores possam fazer ajustes. Outros dizem que o futebol ficaria mais chato, com muitas paradas, mas enfim, fato é que quando está muito sol, acima dos 26, 27 graus, prevalece o bom senso do árbitro para parada, visando a reidratação dos atletas. Jogo reiniciado, 31, hein? E assim que a bola parar de rolar, vem aí a do Pinheiro com o jogo aberto. Às 18 horas tem o Esporte em Debate. Apresentação de Carlos Batista e na sequência já a jornada esportiva. E aqui o Matheus C. Silva fez a falta, mas o atacante no Rio Claro estava em completo impedimento. O jogo está parado em Rio Claro. O melhor carnaval de ofertas de Campinas, Limeira, Jundiaí região está na Anhanguera Ferramentas. Aproveite as promoções imperdíveis da folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. Confira no site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Felipe Amaral dá uma solada no meio campo para cima ali do Sapeca. O jogo tá parado, falta para o time do Rio Claro bater. 31, quase 32, está 2-1 para Macaca. Resultado ainda perigoso, jogo aberto. Evidentemente a Ponte está vencendo, mas o jogo ainda tem muito tempo para rolar. Vem para o programa de ataque, o time do Rio Claro, domina o Gustavo. Ele ajeita, domina, parou, prendeu, ele pensou por dentro para Batista. Tem a 11 estampado na camisa, um pouco mais recuado. Solta o jogo para Romarinho. Romarinho lançou na ponta para Alisson. Chega Luiz Felipe para fazer o corte. Cedendo lateral por time do Rio Claro, o Alisson já cobrou. Tentou o Clebinho, chega para fazer o corte, Leonaldi. Reclama que a bola bateu no Clebinho, o Hélio dos Anjos também reclama, mas o árbitro entendeu que não bateu. Lateral que o time do Rio Claro já cobrou, bola para Alisson, chega Leonaldi para cortar. Completa Fraga, Fraga levanta para Gé. Gé tentou no comando, bateu no Roger Bernardo, levou vantagem a Macaca. Gé tentou, dividiu, fez a falta para cima do Batista. Ele levou vantagem no primeiro lance, aquela vantagem entre aspas, né? Porque não foi toda a vantagem. E o Batista tá reclamando, hein, CH? Batistão tá bravo, hein? E quando ele reclama, não é sempre, né? Mas quando ele reclama, preste atenção que o negócio vem quente. É falta pra Macaca, não conseguiu levar vantagem, o jogo tá parado aqui atrás. Não adianta ficar nervosinho. Falta pra Ponte e a Ponte não tem pressa. Falta para Macaca bater, 33 minutos e segundo tempo. Você ligado no futebol da Bandeirantes, no AM, no FM, com o Timácio de Carlos Batista. Levantamento para Gé na área, tentou subir com ele, Gustavo entra e corta Alisson. A sobra da bola para Felipe Amaral, fez o corte, levou para o fundo, prepara o cruzamento, puxa a bola para canhota, voltou para Júnior Tavares. De primeira, levantou para a boca do gol, já tentou o desvio, desviou, mas sem direção, a bola passou. Vai embora à esquerda do gol, é tiro de meta para o Rio Claro. A Anhanguera Ferramentas, os melhores equipamentos de Campinas, Limeira, Jundiaí região. Acesse anhangueraferramentas.com.br. E o jogo, Gleger, Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes. Quase 35, segue 2-1, a Ponte na frente, Gleger. A impressão que eu tenho é que o Rio Claro arriou, né? Você vê que não chega mais, né? A Ponte controla o jogo no meio de campo. As substituições até o momento surtiram efeito, porque a Ponte fica com a bola pelo menos, né? E a hora que o Rio Claro tenta pressionar é neutralizado. A jogada já, aquilo que eu estava dizendo no intervalo, não deixa a iniciação da jogada. E a Ponte está marcando ali. Então, se continuar dessa forma, estamos aí a um pouco mais de 15 minutos para terminar o jogo, muito melhor. É isso aí, um pouco mais de 15 minutos para terminar o jogo. Vem embora o time do Rio Claro, pro grande ataque, domina o Alisson. Ele sai da ponta, vem pra meia, vem trazendo o time do Rio Claro, o Galo Azul. Passe atrás pra Cezinha, tentou o comando pra Clebinho, tira a defesa. Voltou pro Rio Claro, Cezinha pra Romarinho, chega Fraga, falta. Eu acabei de dizer, né, que se o Fraga continuasse dessa forma, seria amarelado, não deu outra. Chegou atropelando o jogador do Rio Claro, cartão pra ele, é o terceiro, fica fora do jogo contra o Oeste de Barueri. Chegou legal no tornozelo do Romarinho em CH. Chegou ali o Fraga e cometeu a falta. É o terceiro mesmo, viu, o Boris? Pendurado, estava pendurado. O Fraga é o terceiro, isso mesmo. Muito bem. Tem falta o time do Rio Claro para fazer a cobrança. 35, segundo tempo, 2-1 para Macaca. Os 3 gols no primeiro tempo. A Ponte saiu na frente, o Rio Claro empatou e na reta final do primeiro tempo, Matheus Silva recolocou a Ponte em vantagem. Tem falta para bater o Rio Claro. Placar de 2-1, homem base da barreira é o Júnior Tavares. Fica posicionado a 2 passos da risca frontal da grande área. Gramado não tão bom, dificulta ali o Kaique França. Não pode deixar a bola quicar na frente do goleiro, porque aí
o nível de exigência aumenta. Falta pro Rio Claro, partiu Cezinha pra fora! Passa lambendo o travessão, vai embora pela linha de fundo, CH. Que bola perigosa, hein, Gleguer? Nossa, passou muito perto, né? Passou muito, o Kaique tava nela, mas a batida foi interessantíssima. Desse menino aí, o Cezinha, né? Que bateu muito bem na bola. Tiro de meta pra Ponte, olha, é aí que eu tava dizendo agora. A Ponte tem que estar atenta, e não pode tomar um gol de bola parada nesse momento do jogo. O jogo já se aproximando do final, a Ponte controla o jogo, o Rio Claro não cria, e aí tomar um gol de bola parada, tem que ficar atento. E o lance da falta, o seu Fraga que tomou o cartão amarelo, o jogador estava de costa pro gol. Então esses detalhezinhos que não pode deixar a equipe do Rio Claro crescer no jogo. A Ponte engatou 5 vitórias seguidas, mas não vence há 2 jogos. Perdeu para o Novo Horizontino, perdeu a invencibilidade na última rodada, 2-2 com o Juventus. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Quase 37 segundo tempo. O tic-tac do tempo no embalo desta emoção, eu confirmo. Paulistão, Série 2, 8ª rodada, Chimitão em Rio Claro. Ponte Preta 2, 1 pro Rio Claro, Edu. Olha, Mundial de Clubes no Marrocos, gol do Real Madrid, 43, primeiro tempo, Real Madrid 1, Al Ahly do Egito 0. Mas que Mundial de Clube, o negócio é Série A2, pô. Ribeirão. Olha, gol do Comercial de Ribeirão na Rua Javari. Segundo tempo na Javari, agora Juventus 1, Comercial 2. Você ligado no microfonaço da Bandeirantes pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Você que está participando do chat ao vivo. Obrigado pelo carinho, pela interação conosco aqui. Sai jogando o time do Rio Claro. Bola para Roger Bernardo, pela meia para Batista. Batista para Gustavo. Gustavo com o pé direito fez o passe para Clebinho. De primeira abrindo na ponta para Alisson. Com o peito, devolveu para Clebinho. Marcação dupla, perdeu a bola. Felipe Maralto ao bote. Recupera para Macaca. Pé direito, enfiou no comando para a velocidade de Eliel. Jefferson na área, desenhado mais um. Eliel recolhe e domina. Invadiu a área, rolou para Gé. Gé girou, bateu em cima do zagueiro. Se ele deixa a bola passar, chegaria limpa no Leonaldi. Na sequência, o Fraga comete a falta para cima do Clebinho. O jogo está parado, CH. Não pode dar esse mole, né? Tem que tentar matar o jogo. O Hélio tá maluco na beira do gramado, não é? A Ponte está tendo oportunidade, o Rio Claro nitidamente está cansado, como a Ponte também. Mas como disse o Gleger, eu quero dizer que eu concordo, as mexidas da Ponte jogaram o time para cima. A Ponte está controlando o jogo, mas não pode dar vacilo, como esse lance na cobrança de falta foi um lance muito perigoso do Rio Claro. E é o que ele está gritando com o time. Tem que matar, tem que matar, tem que fazer o terceiro gol. Ele está louco da vida na beira do gramado, Boles. Hélio dos Anjos, que hoje completa 50 partidas no comando técnico da Macaca. Amanhã, a partir do meio-dia, na Band Mais TV, tem os donos da bola, Carlos Batista, com a sua equipe de comentaristas. A matéria completa deste jogo, a classificação, os gols, os jogos, os resultados, tudo isso e muito mais. Os donos da bola, você já sabe, de segunda a sexta-feira na tela da Band Mais TV. Embora Gé para Macaca, domina, protege a bola pelo setor direito, acaba perdendo a bola, reclama de falta, não houve. Segundo o árbitro, e ele estava rolando para lá para cá e acabou atingindo meia dúzia o Alisson Dutra. Ambos estão caídos, jogo parado nesse momento em Rio Claro. E assim que o futebol acabar, vai começar aqui na Bandeirantes o jogo aberto. E o comando mais uma vez vai ser dele. Edu Pinheiro. Edu Pinheiro vai dar o recado aqui na Bandeirantes hoje, jogo aberto em dose dupla. O primeiro daqui a pouquinho, o segundo tempo depois do jogo entre Guarani e Portuguesa. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Anhanguera Ferramentas, acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Guipira tentou a finta, perdeu a bola e ainda cometeu a falta. O jogo está parado em Rio Claro. Tá caído ali o Guipira. Acho que o árbitro vai mostrar cartão, porque ele segurou o jogador do Rio Claro, puxou a camisa do zagueiro Gustavo, o Guipira. Atacante da Macaca aos 40 minutos deste segundo tempo. Guipira, portanto, recebe cartão. Cartão amarelo para ele. Foi a primeira alteração do Hélio dos Anjos no jogo.
Kipira recebe cartão. No lugar do Dudu Ratamoto, ele entrou no comecinho do segundo tempo. Lateral para o time do Rio Claro. 40 minutos e meio. Reta final do jogo. Você no seu carro com o rádio ligado. Tá voltando para casa depois de mais um dia de trabalho. Você que está trabalhando, você que vai começar a trabalhar. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. É o futebol da Bandeirantes no AM, no FM. Tradição, credibilidade, Grupo Bandeirantes de Comunicação. E aqui mais uma alteração no time do Rio Claro. Vai embora o camisa meia dúzia no time do Rio Claro, o Alisson Dutra. Para a entrada do 16, o César. César em campo no time do Rio Claro. A equipe do técnico do João Valim. 41. Tem falta o Rio Claro para fazer a cobrança. O árbitro marcou a falta ali do Felipe Amaral. Para cima do Clebinho pela meia direita. Falta para o Rio Claro, vem bola da entrada da grande área da Macaca. Por isso o Kaique França pede para que todo mundo saia da sua grande área. Romarinho levantou para Roger Bernardo, tira a defesa. A sobra para Cauã, dominou, limpou, puxou, levou para o fundo, pé canhoto, cruzou. Estica a perna, faz o corte, Matheus Silva. Corta bem colocado e coloca a bola para fora. Lateral para o Rio Claro bater. Quase 42, reta final. A Ponte vai conquistando um grande resultado jogando fora de casa. César levanta a bola, o toque de cabeça para o meio da área. Felipe Amaral, tira o Amaral. A sobra da bola ainda para o time do Rio Claro pela meia direita, Cezinha. Cezinha na ponta para Alisson. Prepara o cruzamento, a bola explodiu no marcador e foi embora. Lateral para o time do Rio Claro. Quase 42 segundo tempo. A Ponte se defende agora. Ataca o Rio Claro. Alisson pela meia para Clebinho. Dominou, balançou para cima do Amaral. Levou para o fundo o setor direito. Ainda ele preparou o cruzamento. No vestiário, ó, pé fechado, a bola vem para dentro, vem em direção ao gol, aí tudo bem. Mas Berto, Mateusão, vai nela que eu fico aqui na retaguarda. Eu fazia muito isso. Muito bem, tá entrando aí o João Vitor com a 13 no time do Rio Claro. A última alteração no Galo Azul para a saída do Gustavo Sapeca com a 7. Vem embora o time da Macaca. Atenção, Leonardo dominou, puxou para canhota, entrou, bateu, golaço! Gol da Ponte! Leonardo tem a 5 estampada na camisa. Lançamento do Arthur, o Jé com peito, ajeitou para Leonardo, ele recolheu, dominou, olhou para a área, decidiu não cruzar, puxou para canhota, na entrada na grande área, soltou a bomba, um chute forte, seco, potente, a meia altura, canto direito do goleirão para marcar um golaço em Rio Claro e definir mais uma vitória da Macaca. Leonardo coloca lá dentro, faz a festa macacada, a Ponte amplia em Rio Claro, que golaço do Leonardo. E com uma canhota, pula, 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 sai do chão e vibra a macacada. Leonardo na marca de 46 minutos de bola rolando do segundo tempo. Solte o grito, grite comigo, nação Ponte Bretana. Tá registrado em Rio Claro, Leonardo. Ponte Preta 3, Rio Claro 1. Vitor Golas não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. E que golaço para definir a vitória da Macaca, CH. Personalidade, que bomba de perna esquerda de fora da área. Outro detalhe que merece destaque é a preparação do Jé. Com nojo, preparou, ele levantou a cabeça com a perna direita, trouxe para a esquerda e largou um míssil no canto direito alto do goleirão da equipe do Rio Claro. Indefensável, um golaço, um prêmio para o jogador que está tomando de novo o posicionamento, retomando um bom futebol. Boa, Leonardo, um golaço de fora da área.
fechou o caixão, né? Agora sim, Ponte 3-1 com a vitória decretada. Vamos até 52, já estamos com 48. A Ponte ainda tenta com o Eliel, chega para fazer o corte Gustavo Gleger Zorzin, golaço, a Ponte amplia e praticamente carimba a vitória em Rio Claro. E no momento importante do jogo, né? No finalzinho, a equipe do Rio Claro começava a querer gostar do jogo, pressionar, bola parada toda hora. E aí o Gé, né, deu uma ajeitada ali maravilhosa. Com o peito, hein? Ajeitou. Leonaldi trouxe, ele teve liberdade, claro. É importante dizer isso também, que pra mim, que eu tava dizendo, a equipe do Rio Claro tá arriada, né? Não consegue mais. Aí deram liberdade, ele soltou uma canhotaça ali. Golaço e decreta mais uma vitória da Ponte. Vitória importantíssima, hein, Bola? E a reabilitação, não vencia 2 rodadas. E o Leonaldi aí define, né? Marcando 3-1 para Macaca. Pode fazer o 4º gol, pode sofrer, mas o 3º gol praticamente decreta a vitória da Macaca. 49 segundo tempo. A Macacada ouvindo o futebol da Bandeirantes. Você que está em Rio Claro, tá voltando para Campinas. Já a galera vai voltar. Valeu, rapaziada. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Aqui Felipe Amaral. Tenta o lançamento para Jé, tira a defesa, voltou para Fraga. Fraga de cabeça no comando para Eliel. Chega primeiro Roger Bernardo. Domina, leva a bola para a linha lateral. Puxa para canhota e tira. No peito do Gé. Gé mata no peito, coloca no terreno, não foi no braço não. Tira a defesa, voltou para Fraga. Fraga para Guipira. Na entrada da grande área para Macaca. Guipira recua, dominou, carregou. Já dentro da área, saiu da área. Marcação do Alisson. Ele domina, protege, prende bola. Volta a bola e recomeça no campo defensivo com Júnior Tavares. Troca passes a Macaca. E o torcedor grita olé. Fazendo a festa em Rio Claro. A Ponte tem a posse de bola com Matheus Silva. Passadas largas do zagueirão, abrindo a ponta para Luiz Felipe. Domina, faz o break, rodopiou, girou pra lá, pra cá, pra Jé, deixou passar. Sobrou na ponta para Leonaldi. Já levantou a cabeça, procurou Eliel. Levantou para Guipira, dominou, tá na área. O domínio não foi tão bom. Mesmo assim, ele controlou, esperou a passagem na ponta de Júnior Tavares. Júnior Tavares passou timidamente, recebeu para Felipe Amaral. Desarmado, mas a bola volta para Tavares. 50 minutos, segundo tempo. E aí um cutucãozinho ali do Cezinha para Júnior Tavares, para cima do Júnior Tavares. O jogo segue, vem embora Macaca. Guipira tentou invadir a área. Entra e quarta, tira de qualquer maneira a defesa. A sobra da bola para Cauã, Cauã para Romarinho. Recolheu, dominou, balançou para cima da marcação do Fraga. Voltou para Batista, Batista rodopiou, girou para cima agora do Eliel. Na intermediária, câmara defensiva para o time do Rio Claro. Abertura para Alisson, chega bem para fazer o corte. Júnior Tavares recebe, coloca no terreno, pela meia, para Guipira. Acelerou em direção ao gol, vem para Macaca. Guipira dominou, limpou, clareou, demorou para tocar, prendeu a bola. Ainda o Guipira consegue o passe atrás para Felipe Amaral. Boa bola na esquerda para Júnior Tavares. Linha lateral da grande área, levantou para a boca do gol, subiu, tirou o César lá dentro. Tira de qualquer maneira para o time do Rio Claro. Entramos no minuto final no Chibitão. Vamos a 52, 3-1 para Macaca. Jé e Matheus Silva no primeiro tempo e agora há pouco o Leonaldi, um belo gol. Decretando a vitória da Ponte 3-1 na Cidade Azul. Vem embora o time do Rio Claro, lançamento para César. Chega bem colocado o Matheus Silva de cabeça, desvia, coloca a bola para fora. No jogo 50 do Hélio dos Anjos. Um presentaço para Hélio dos Anjos. Ele que presenteia também o torcedor da Macaca com esta vitória. Número 50 também do Arthur, que está em campo. Tanto é que está jogando com a camisa 50. Aqui falta em cima do Felipe Amaral. Já olha para o cronômetro Leandro Carvalho da Silva. O árbitro vai terminar o jogo em Rio Claro. 3-1 para Macaca no Chimitão. Pede a bola, o árbitro está esperando ali. Agora sim ele vai pegar a bola. O árbitro aponta para o centro do gramado e não há tempo para mais nada. Termina o jogo em Rio Claro. A Macaca está reabilitada no Campeonato Paulista da Série 2. Deu Ponte, faz a festa macacada, vibrando, curtindo o futebol da Bandeirantes. Neste jogo, nesta quarta-feira à tarde, um horário exótico, já diria, do Pinheiro. Deu Macaca 3-1, vitória da Ponte. A Ponte vence, chega a 19 pontos, reassume, pelo menos provisoriamente, a liderança do Campeonato Paulista da Série 2. Meu caríssimo Edu Pinheiro, deu Ponte, vitória da Macaca 3-1, vem chegando Edu Pinheiro e na sequência, o jogo aberto. Fique ligado aqui na Bandeirantes. 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 Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes.
para o Leonaldi, hoje completando 80 jogos, marcando um gol aos 46, um belo gol, um belo chute de fora da área. Leonaldi é o que mais atuou ano passado, repito, 80 jogos e o seu 7º gol. Presença da torcida da Ponte lá em Rio Claro, foram disponibilizados 2.300, mas não tem isso, não tem. Mas a presença é razoável, marcando a presença, e a Ponte chega a 19 pontos, você dizia aí, fica na liderança momentânea. Se a Santista vencer, a Santista joga fora de casa, né? Joga em Taubaté. Se vencer, vai empatar com a Ponte em pontos, vai empatar em número de vitórias, mas no saldo vai dar Santista. Nesse momento, 8 contra 6 da Ponte. Mas eu quero dizer o seguinte, que o número mágico é 22. Com 22 pontos, você se classifica no mínimo, vai ficar em 8º lugar. São 8 que se classificam depois de um turno único. Meus amigos, a Ponte hoje, Hélio completando 50 jogos. Daqui a pouco vai fazer um ano de Ponte. A Ponte começou com Kaique França, Mailton na lateral direita, Matheus Silva e Arthur. Arthur jogando de zagueiro. O menino Thiago Oliveira ficou no banco. E Júnior Tavares na lateral esquerda, pela primeira vez jogando, ele é lateral esquerdo, estava jogando no meio. Leonaldi, Ramon Carvalho, Matheus Jesus e Elvis na frente, Dudu e Gé. Esse foi a Ponte, sem ainda o Pablo Diego, Everton, que voltou de contusão, jogou um pouco contra o Juventus, hoje não foi para o jogo. As alterações, vamos lá, primeira alteração que aconteceu foi a 10 do segundo tempo, saiu Dudu, entrou Guipira, depois Matheus Jesus saiu a 3, entrou Fraga. Depois tivemos Mailton, também a 13 do segundo tempo, saindo, entrando Luiz Felipe. Tivemos depois a 21 minutos, Ramon Carvalho saindo, entrou Felipe Amaral. E saiu Elvis, também a 21 do segundo tempo, para a entrada do menino Eliel. Eliel que inclusive perdeu um gol, hein? Perdeu um gol aí, cara a cara, o goleiro Pimba para escanteio. No primeiro tempo, a Ponte marca 4 minutos com o Gé. Bola recuada para o goleiro do Rio Claro, ele se atrapalha, o Gé vai para cima, roubou o Pimba, 1-0, 14 minutos, empata o Rio Claro com Gustavo Sapeca, uma falha que começa com o Arthur, depois a bola lançada nas costas do Júnior Tavares, 1-1 empatando o jogo, e o Matheus Silva marcando o segundo gol da Ponte, empatando a 36 do primeiro tempo, numa cobrança escanteio do Elvis, colocando na cabeça do Matheus Silva. Segundo tempo, esse gol aí que você acabou de ouvir, já vamos ouvir novamente aí, o gol do Leonaldi a 46, olha que o Arthur faz a inversão, o Gé mata no peito e já serve a Léo, matando no peito, servindo a Leonaldi, que ajeita de fora da área, olha, um belo gol aí no ângulo do goleiro. Vamos lá, CH, queremos ouvir, hein? Rio Claro 1, Ponte 3 a Ponte com o seu novo uniforme. E deu sorte, né, Edu? Deu sorte. A superstição do presidente não deixou o uniforme da Ponte ser estreado contra o Juventus. Deu certo. Na 50ª partida do Arthur e do Hélio dos Anjos, a Ponte venceu com autoridade, principalmente no segundo tempo. Os problemas que a Ponte tinha no primeiro tempo, no meio-campo, foram corrigidos. De posicionamento, e depois ele deu força física para esse meio-campo, tirando o Ramon, o Matheus Jesus e o Elvis, e as entradas do Fraga, do Amaral e do Guipira, para mim, além do Luiz Felipe, que também entrou bem do lado do Mailton, no lugar do Mailton, determinaram a vitória da Ponte. A Ponte precisava ficar com a bola no meio campo, gelar o jogo. A Ponte estava fazendo muita transferência de bola, apostando, e de maneira inteligente, na velocidade do Jefferson contra os marcadores lentos, os zagueiros lentos do Rio Claro. Era muito pouco. A Ponte precisava comandar a partida, administrar o jogo. Ela fez isso no segundo tempo. No primeiro tempo ela foi beneficiada por um gol de presente. O gol do Jefferson foi dado de presente pelo Victor, goleiro da equipe do Rio Claro. E o segundo foi numa bola parada magistral do Elvis para o gol do zagueiro Matheus. Não é? Mas no segundo tempo a Ponte jogou futebol. A Ponte se organizou no meio, parou de ficar espaçada. E com as mexidas o time foi crescendo, não só na parte física, porque no segundo tempo o Rio Claro e a Ponte, eles não tinham a mesma energia, o Rio Claro sentiu mais a parte física do que a Ponte, e aí com as entradas desses jogadores no meio-campo, principalmente do Amaral e do Fraga, fizeram com que o Leonaldi jogasse mais adiantado, tanto é que ele fez o terceiro gol, um golaço de fora da área, e o meio-campo da Ponte, para mim, no segundo tempo, foi determinante para a vitória. No segundo tempo, pouco o Rio Claro o incomodou. Só teve aquela falta, aquela cobrança de falta perigosa, a 36 do segundo tempo e mais nada.
Então isso quer dizer que a Ponte controlou o segundo tempo. E controlou por quê? Controlou porque, principalmente, o meio-campo começou a tocar a bola, a gelar a bola, a controlar o jogo, parou daquela ligação direta que só favorecia o Rio Claro, que tem esse tipo de jogo, esse tipo de expediente. Gostei da Ponte no segundo tempo, principalmente. No primeiro tempo, a Ponte foi mais letal, né? Não teve tantas oportunidades, mas aproveitou os pequenos momentos que teve e saiu com 2-1. E no segundo tempo a Ponte fez um jogo mais organizado. Gostei, uma vitória extremamente importante, reabilita a Ponte, que veio de 2 jogos preocupantes, principalmente o jogo em Novo Horizonte, onde a equipe não se encontrou. Contra o Juventus o time oscilou muito, fez um final de segundo tempo bom, mas esse jogo praticado na partida de hoje fica mais próximo do futebol apresentado pela Ponte nas 5 primeiras partidas, que fizeram a Ponte fazer 15 pontos em 5 partidas. Então agora as coisas voltam ao normal, o time demonstrou mais calma, mais maturidade, e isso também combinado às escolhas corretas do técnico Hélio dos Anjos, tanto na zaga como no lateral esquerda, no meio campo, se não fosse o cansaço, eu tenho certeza que o Matheus Jesus, que não foi bem hoje, teria participado mais do jogo. Não dá para contestar nunca o Elvis, porque na bola parada, quando ele participa pouco do jogo, vem a bola parada dele e decide como decidiu na partida de ontem, ou de hoje. Não dá para discutir. Então, para fechar o meu comentário, a vitória é absolutamente correta para um time que foi mais inteligente, mais organizado e que, principalmente no segundo tempo, Edu, jogou mais futebol que o Rio Claro. Muito obrigado aqui ao Valnei Matheus do CDHU São Martinho, mandando um abraço a todos os pontos pretanos. Muito obrigado a vocês do São Martinho, grande audiência da Bandeirantes. Obrigado, viu? Sempre Valnei Matheus. Olha, segundo gol do Real Madrid, hein? Lá no Mundial de Clubes, no Marrocos, finalzinho do primeiro tempo, Real Madrid 2, Al Ahly 0, tá bom? Olha, na Série A2 acabou, Juventus 1, Comercial 2, acabou em Monte Azul 1, Primavera 3, e lá em Rio Claro, Gleger Zorzinho, vamos ouvir, hein? Rio Claro 1, Ponte 3. E foi um resultado que mostrou que foi o jogo, né? A Ponte controlou, primeiro tempo teve alguns problemas de posicionamento, ajustado no intervalo, e ela vai, você vê que ela vai com alguns problemas de posicionamento pro vestiário no intervalo, mas ganhando o jogo, né? Então facilita um pouco mais, porque aí o treinador faz os ajustes que tem que ser feito, e o Hélio, mais uma vez, mostrou que tem o grupo nas mãos, que conhece o elenco. Isso é importante demais, né? E o Hélio tem demonstrado isso. As substituições surtiram efeito. Isso é outro ponto positivo, né? Todo mundo que tem entrado tem dado conta do recado, tem elevado o nível do time. E deu para ver, né, Edu, nitidamente, que a Ponte está muito melhor preparada do que o Rio Claro, que cansou no segundo tempo. O que fez o Rio Claro? Teve aquela falta, né, que o rapaz bateu ali, que passou muito perto, mas só. Chegando uma bola parada, um escanteio, outro, mas nada de pressionar, de ter a bola, de empurrar o time da Ponte para o seu campo de defesa. Não. Deu a oportunidade, a Ponte botou a bola no chão, com tranquilidade, com calma. Você vê o terceiro gol da Ponte é um chutão, o Gé vai ali, dá uma ajeitada de peito, o Leonaldo domina, estava meio ali que pelo lado direito, ele traz a bola para o lado esquerdo, né, para a perna esquerda, com liberdade e finaliza. Isso mostra a tranquilidade, sem dúvida nenhuma, sem muita ansiedade, pondo a bola no chão e ganhando com muita propriedade. Porque o jogo hoje a Ponte dominou para mim. Dominou. Teve, sim, lampejos do Rio Claro, mas, num geral, a Ponte dominou, sem dúvida nenhuma, mereceu o resultado. E, mais uma vez, é aquilo que a gente sempre diz, né? O treinador, que a gente fica conjecturando durante a semana, deve escalar esse, tem que escalar aquele, se fosse eu, faria isso, se fosse eu, faria aquilo. Agora, o Hélio mostrou, mais uma vez, que conhece. Você vê, por exemplo, eu não teria escalado o Arthur de zagueiro. Ele foi lá, colocou o Arthur, trouxe o Tavares para a lateral esquerda, colocou o Ratamoto no ataque e as coisas deram certo e a Ponte ganhou o jogo. Então isso mostra que o treinador conhece o elenco. Isso mostra que a Ponte, que o Hélio dos Anjos, dirigindo a Ponte, ele treina o time. Ele treina o time para aquilo que ele vai enfrentar. E repito mais uma vez, a Ponte teve 2 tropeços aí nas últimas 2 rodadas, mas isso é absolutamente normal. Em 8 jogos a Ponte tem 6 vitórias, um empate e uma derrota. É uma campanha maravilhosa.
nós temos que enaltecer isso. Parabéns mais uma vez ao Hélio, parabéns aos atletas, né, que cumpriram aquilo que foi determinado, e 3 pontos na tabela. E agora, né, Edu, é só se preparar para a próxima partida. Ele tem alguns problemas aí de escalação, mas o Hélio, repito mais uma vez, conhece demais esse elenco e tem feito um trabalho maravilhoso, Edu. E olha quem que está aqui no WhatsApp, ela voltou, ela, a Rosa, o Ray-Ban mais bonito do WhatsApp. Obrigado, viu, Rosa? Muito feliz com a sua macaquinha, vencendo de 3-1. E por falar nisso, atenção, hein? No sorteio da Copa do Brasil, a Ponte vai pegar o Fluminense do Piauí. O jogo é em Teresina, não tem data ainda, deve ser dia 22, 23, é onde tem folga, depois do Carnaval, tá? O vencedor da chave Ponte Fluminense do Piauí pega Cordino do Maranhão ou Brasil de Pelotas, tá bom? Então a Ponte, Copa do Brasil, é Fluminense do Piauí. E o Guarani hoje teve o seu pedido negado por unanimidade pelo STJD. Guarani que pleiteava aí a vaga do Botafogo Ribeirão na Copa do Brasil. Foi uma indicação da Federação Paulista, mas enfim, por unanimidade, o STJD negou o recurso do Guarani. Maiores detalhes no Esporte em Debate, daqui a pouco, 18 horas, com o amigo Batista. Vamos até as 18 horas, depois o Batista fica das 18 até as 20 horas, com o Esporte em Debate. 20 horas, o Boris abre do brinco a nossa jornada. Guarani e Portuguesa, Bugre e Portuguesa jogam a partir das 20h30 aqui em Campinas, tá bom? É isso aí. Muito obrigado a todos que participaram. Vamos para o nosso jogo aberto. Vamos eleger aqui o craque do jogo. Tem a Coritiba do Hélio, hoje completando 50 jogos. Tem a ficha técnica, a defesa do jogo e o gabarito conceito jogador por jogador. Muito obrigado a todos que participaram pelo nosso WhatsApp 97102-1493, tá bom? Estamos no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Deixa o seu like, faça a sua inscrição, nos dê essa força, por favor. Nosso muito obrigado. Estamos em FM em faixa estendida, 85,7 para Campinas, 85,3 para Ribeirão Preto. Estamos no AM 1170 Campinas e região e no AM Ribeirão Preto 1270 e também nos diversos aplicativos. O nosso muito obrigado, hein? Macaquinha ganha mais uma, por enquanto está na liderança, 19 pontos, a Santista tem 16, mas a Santista joga, repito, lá em Taubaté. O jogo da Santista vai começar às 20 horas, tá bom? Aqui fechado, hein? Rio Claro 1, Ponte 3. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Tem rede balançando. É bola! Atenção, Leonardo dominou, puxou pra canhota, entrou, bateu, golaço!
do Arthur. O Gé com o peito, ajeitou para Leonaldi. Ele recolheu, dominou, olhou para a área, decidiu não cruzar. Puxou para canhota, na entrada na grande área, soltou a bomba. Um chute forte, seco, potente, a meia altura, canto direito do goleirão para marcar um golaço em Rio Claro e definir mais uma vitória da Macaca. Leonaldi coloca lá dentro, faz a festa macacada. A Ponte amplia em Rio Claro. Que golaço do Leonaldi. E com uma canhota. Pula, 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 sai do chão. E vibra a macacada. Leonaldi. Na marca de 46 minutos de bola rolando do segundo tempo. Solte o grito. Grite comigo, nação Ponte Bretana. Tá registrado em Rio Claro. Leonaldi. Ponte Preta 3, Rio Claro 1. Vitor Golas não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. E que golaço para definir a vitória da Macaca, CH. Personalidade, que bomba de perna esquerda de fora da área. Outro detalhe que merece destaque é a preparação do Gé. Com nojo, preparou, ele levantou a cabeça com a perna direita, trouxe para a esquerda e largou um míssil no canto direito alto do goleirão da equipe do Rio Claro, indefensável, um golaço, um prêmio para o jogador que está tomando de novo o posicionamento, retomando um bom futebol. Boa, Leonaldi, um golaço de fora da área. Fechou o caixão, né? Agora sim, Ponte 3-1 com a vitória decretada. Bandeirantes, o craque do jogo. Olha, um abraço com muito carinho ao Pedro e à esposa Estefânia. Pedro, muito obrigado pelo carinho. Boa recuperação, Pedro. Não há de ser nada, não. Bora pra frente. Alô, Betão Corneteiro. Esse é o Betão Corneteiro que eu conheci na década de 80. Entraram 10 anos junto na Bendix, hein? Foi só tirar os dois coveiros, que é o Thiago Oliveira e o Guilherme Souza, né? Betão Corneteiro, sempre em grande fase. Léo do Centro, Elvis e Matheus Jesus deixam o meio de campo vulnerável. Os dois não sabem marcar. Muito obrigado, pessoal, participando. Ponte joga um jogo na Copa do Brasil, é igual, diz aqui, muito obrigado, aqui o final 0944. Vocês perceberam que eu dou um break aqui, é porque tem alguma coisa que não condiz com o momento, ou é alguma provocação, tem que ser devagar. Alô, segura. Cacuete. No cacuete. Eu leio, mas você sabe que é um perigo. E quando perde, então, Deus do céu. Edu, pula, pula, macacada, sai do chão. É o Wilson de Marzo, lá de Maringá, curtindo aí a sua narração. O Boris, que agora, então, vai... narrou muito bem 3-1 Ponte, como sempre, agora é o craque do jogo. Na sua opinião... É por exclusão, por convicção, hein, Bolis? Hoje é convicção, né? Hoje é convicção. Aliás, hoje temos muitas opções, né? Eu vou ficar com o Gé. Eu sou um fã do futebol do Gé, um menino pela sua história, né? Um menino que há pouco tempo estava jogando amador, né? Futebol varziano lá na Grande São Paulo, veio para Itapirense, foi artilheiro, não sentiu o peso da camisa, a responsabilidade de vestir a camisa da Ponte Preta. Logo na sua estreia, meteu 2 gols, já tem 6. Fez o primeiro gol, né, uma participação ativa, havia perdido um gol cara a cara, mas depois se redimiu, apostou lá no erro do goleiro e ocorreu. E no último lance, ele em campo ainda conseguiu ajeitar a bola para o Leonaldi com o peito. Então eu fico com o Gé. Conceito bom para ele, o artilheiro da Macaca na Série 2 e o artilheiro isolado da Série 2 nesse momento com 6 gols, porque o Ailon vai jogar ainda, atacante do Novo Horizontino, ele tem 5 gols, né, Edu? Então, para você, um bom descanso, bom fôlego, porque a sua jornada ainda não terminou, certo, Bolis? Isso, eu vou ali, mas daqui a pouquinho eu volto. Tá combinado, Edu? Combinadíssimo. Valeu. O Bolis que narra daqui a pouco, então, às 20h30, ele abre a jornada às 20 horas, vai narrar aí do Brinco, Guarani Portuguesa, tá bom? Então, já é o voto do Bolis. Oi, CH, queremos ouvir o craque do jogo. Até por uma... Eu não é por exclusão, não, é por merecimento mesmo. Eu acho que ele fez um futebol no primeiro tempo razoável e no segundo tempo, com a entrada do Fraga e do Amaral, ele cresceu de produção. Não só pelo gol, não. O meu voto é pro Leonaldi. Também pelo gol, mas pelo futebol que ele apresentou no segundo tempo, um pouco mais adiantado. Gostei dele, ele que veio de sucessivas partidas bem abaixo do que ele tem capacidade de apresentar. Então, para mim, Leonaldi, conceito bom, o craque do jogo para mim.
Leonaldi fez 5 gols em 2021, marcou 1 gol o ano passado e marca o seu primeiro esse ano. O terceiro gol dele hoje foi do Leonaldi, 80 jogos pela Ponte. Oi, Gleger, o craque! Então, Edu, eu assim... Leonaldi foi muito bem no jogo, gostei do Matheus Silva, mas eu vou dar pro Gé, por quê? Porque ele fez o gol e participou efetivamente do terceiro gol, né? E é um jogador, cara, que tá o jogo todo se dedicando, lutando ali, na referência, tomando pontapé, mas ele sempre tá ali. E tem uma presença diária, né, inigualável. A gente percebe toda hora ele tá ali, toda hora. O torcedor Ponte Pretano que ficou chateado com a perca do Luca, ganhou o Gé. E o Gé tá dando conta do recado. Então, pra mim, o craque do jogo, Gé, camisa 19, Edu. Alô, Tatão da Vila Boa Vista, meu amigo, macaquinha safada, hein? E Tatão dizendo aqui, obrigado, Tatão. É o seguinte, então o Gé com 2 votos é o craque, Leonaldo teve 1. Pontuando aqui o Gé, 1 minuto de jogo, dentro da área, ele dominou a bola, sei lá o que ele fez, ele se enrolou, mas ele consegue dar o drible no cara, fica cara a cara o goleiro, chuta o goleiro grande, defesa para escanteio. 4 minutos, 3 minutos depois, ninguém passou, ele que teve que ir atrás, foi ele que roubou a bola do goleiro e fez 1-0, tá? Outra coisa do Gé também, 23 minutos do primeiro tempo, cara a cara, bola pingando e tentou dar um chapéu, encobrir, mas o goleiro pegou. Outra do Gé aqui, você quer ver só? Foi a 15 do segundo tempo, jogada de Guipira, tão injustiçado por vocês, cruzou, o Gé ia fazer, mas o Roger Bernardo salvou o Gé, ia só empurrar, tá bom? Outra do Gé aqui, quer ver só? 37 segundo tempo, ele chutou no zagueiro, mas ele tinha que passar pro Leonaldi, se precipitou. E a última do Gé no jogo, assistência que ele dá pro Leonaldi, matando a bola no peito e ajeitando para o Leonaldi, que aí sim manda de fora da área a bomba, fazendo 3-1, pontuando aqui o Gé, o craque do jogo, marcando mais um, o seu 6º gol. Olha, tem a coletiva do Hélio dos Anjos, tem a ficha técnica do jogo, tem a defesa do jogo, são várias aqui, tem o gabarito, o conceito ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, e 18 horas tem Esporte em Debate com o amigo Batista. Deixa eu ver quanto é que tá o Real Madrid, que coisa, mas que mundial. Pênalti pro Al-Ahly, hein? Pênalti pro Al-Ahly do Egito, tá Real Madrid 2, Al-Ahly 0. Daqui a pouco eu informo, segue o jogo, agora 17h22. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Supermercado Taquaral, único como você. 62 anos servindo qualidade com preço baixo. Cerveja Spaten 350ml, 3,79. E tem ofertas exclusivas para cliente Taquaral Mais. Picanha Nosso Bife, 69,95 kg. Salmão Iglu, pedaços, pacote 400 gramas, 39,95. Ofertas válidas até 12 de fevereiro. Compre também online. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Beba com moderação. Aproveite o carnaval com a folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. As melhores promoções você encontra aqui. Confira. Ventilador de teto 3 pás Ventisol, R$ 185,90. Caixa sanfonada para ferramentas Marcon, R$ 104,90. Cortador de grama Trap, R$ 656,90. Visite as lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Olha, um grande abraço ao Zé Maria do Flamenguinho do Cambuí, fica boa, hein, Zé Maria? Alô, Totoiate da Sacramento, feliz da vida com a sua macaca, venceu 3-1. E também o Augusto, filho do Pardal. Pardal, que foi técnico da Ponte 97, a Ponte subindo pro Brasileiro, também foi fisicultor. Hoje o Augusto é taxista.
ali perto da padaria da Sacramento. Vamos à defesa? Não, é a defesa? A defesa do senhor tá indo bem, hein? O Rodrigo Dreyer, será que tem coletiva do tio Hélio? Será que tem coletiva? Estamos aguardando ávidos por a palavra do tio Hélio, tá bom? Completando 50 jogos. Ó, a defesa, vamos lá, logo a 1 minuto, vamos lá. O Gé, ele se atrapalhou todo, né? Mas não sei, deu certo. Muito esquisito, conseguiu fazer o giro dentro da área e fica cara a cara com o goleiro, hein, Boli? Já dominou, limpou, vai marcar, entrou, tocou, defendeu, Vitor Golas! Que defesa sensacional do goleiro! O Gé tentou ajeitar com o pé direito, a bola bateu no pé esquerdo e sobrou exatamente pra ele. Ele tabelou com ele próprio, incrível. Saiu na cara do gol com a canhota, bateu pro gol, Vitor Golas com o pé esquerdo. Vitor Golas, é isso aí. Bom, aí a Ponte faz 1-0 com o Gé, aí eu empato o Rio Claro com o Gustavo Sapeca. Olha, 2 minutos depois do empate do Rio Claro, não é que o Rio Claro quase marca? O Cezinha, na minha humilde opinião, ele não pegou como queria. Dentro da área, que perigo, hein? Vai, Kaique França! Alisson fatia a bola, levanta para a área, vem Rio Claro, sobrou, atenção, Cezinha vai marcar, bateu, pega, Kaique França! Em 2 tempos com Cezinha já dentro da grande área, soltou a bomba, Kaique França espalmou, foi atrás, buscou e não deu mais rebote. É que o gramado, com todo respeito ao pessoal de Rio Claro, o gramado, olha, sofrível, hein? Gramado com problema, e acho que nessa ajudou a Macaca. Vamos lá, 23 minutos. Um lançamento pro Gé. Ó o Gé aí, bola pingando, pingando. Ele chuta ou dá um chapéu? Chuta ou dá um chapéu? Vai, Boli! Lançamento, atenção, saiu na cara do gol, entrou, tocou, Vitor Golas! Cresce na frente do atacante que tentou o toquinho por cobertura. Vitor Golas parecia que não ia chegar, mas chegou. E evitou o segundo gol da Macaca do lançamento para Gé. Quase. Olha, é o seguinte, eu falei do pênalti, mas não informei aqui. Gol da equipe do Egito, tá? Gol do Al-Ali. O Al-Ali marca, então agora Real Madrid 2, Al-Ali 1, hein? Estamos no segundo tempo, Esse negócio de colocar, viu, CH, a numeração é contínua, atrapalha o meu raciocínio. Coloca lá. Eu sei. Tem que ser tradicional. 10 segundos, já é corrido, né? Eu vou falar com o Titio Ancelotti. 60, 45, 55. Vou passar para ele a sua recomendação 22. E reclamação e protesto. Muito obrigado. Protesto. O Al-Ali quase fez 2-2, Edu. Quase empatou, né? Na marca do pênalti, chutou por cima. Quem que é o time de vermelho? É o vermelho. É o vermelho, o de roxo é o Real Madrid. Mas, sem dúvida. 7 vezes campeão do mundo. E pelo jeito, vamos lá. Olha, vamos seguindo aqui com as defesas. Agora, segundo tempo, 15 do segundo tempo. Olha, nem sempre é o goleiro. O nosso quadro é a defesa do jogo. E o Roger Bernardo, com seus 37 anos, passou pelo Guarani em 2008. Ele salvou, hein? Porque quem quer fazer, o Gé estava prontinho para empurrar, hein, Bolis? Boa bola para Guipira, vem embora Macaca. Invadiu a área, dominou, bateu cruzado, tira Roger Bernardo. Quase o Gé já estava prontinho para fazer o terceiro da Macaca. E a Ponte venceu lá em Rio Claro, hein? Rio Claro 1.3, gols de Gé, Matheus Silva, zagueiro de cabeça, e o terceiro gol foi do Leonaldi no finalzinho do jogo, tá bom? E quem quase fez foi o Eliel. O menino Eliel entrou, você quer ver só? O Eliel, ele entrou a 21 do segundo tempo, com 1 minuto de jogo. Eu quero saber quem foi que enfiou essa bola pro Eliel. Mais uma enfiada sensacional. Eliel entra na área, cara a cara. E aí, Boli? Olha a Ponte, Eliel dominou, saiu na cara do gol, vai marcar, entrou, tocou, pega Vitor Golas! Defesaça do goleiro, a queima-roupa. Salva o time do Rio Claro. Na sequência, a bola saiu, escanteio para Macaca. Então, Zorzinho, foram 5 propostas e a pergunta é: qual foi a defesa do jogo? Eu tô entre as duas, a primeira e essa última agora do Eliel, mas eu vou ficar com a primeira lá, do Gé, né? Que acaba batendo e ele faz uma defesa pelo grau de dificuldade, né? Porque ele larga a perna esquerda assim e faz uma belíssima defesa. Para mim, essa é a defesa do jogo. Para você, CH? A primeira, né? Foi o primeiro lance. Uma defesaça. Olha... Logo a 1 minuto. Quem esperaria que o goleiro que fez, o Victor... Victor o quê, Edu? É Vitor Golas. Golas, né? Vitor Golas,
Depois dessa grande defesa, no lance seguinte ele cometeria uma verdadeira atrocidade futebolística. Vamos ouvir então o primeiro lance de perigo do jogo, o lance da Ponte, defesa do Victor, era o Jefferson que ia por ali, mas a defesa do goleiro do Rio Claro, que Leandro Piracicaba Boles narrou aqui na Bandeirantes assim. Já dominou, limpou, vai marcar, entrou, tocou, defendeu, Vitor Golas! Que defesa sensacional do goleiro! O Jé tentou ajeitar com o pé direito, a bola bateu no pé esquerdo e sobrou exatamente para ele. Ele tabelou com ele próprio, incrível. Saiu na cara do gol com a canhota, bateu pro gol, Vitor Golas com o pé esquerdo. Faz uma defesa espetacular e bota a bola para fora, CH! Essa defesa do jogo, hein, de Rio Claro 1.3, um abraço pro José Luiz da Miguel Vicente Cury, falando do Gé e tal, e logo mais vai estar num grande aí, Kikiki, Real Madrid ou Barcelona, segue o jogo, é isso aí, muito obrigado. Deixa eu ver aqui, Edu, o Gé não se enrolou no primeiro chute, mas foi um drible onde de pé trocado. Quem que assina aqui é o Léo do Centro. Léo, muito obrigado, viu? Quer dizer, ele não se atrapalha não, ele, como é que é? Ele dá um drible numa troca de pé, né? Bola para outro pé, de um pé para pé, aí ele fez aí um elástico invertido. Um abraço, viu, Léo? Muito obrigado. Meus amigos, segue o jogo agora 17h31, segundo tempo, lá no Marrocos. O Real Madrid vence Al Ahly por 2-1, tá bom? E o Mengão ontem perdeu, hein? Perdeu de 3-2. E aí a equipe lá da Arábia Saudita vai para a final do Mundial, né? Vai para a final do Mundial. É o Al Hilal que venceu o Flamengo. Olha, tarde Al Hilal venceu o Flamengo. O Al Ahly joga com o Real Madrid. Vai entender. Segura, rapaziada. 20h30 no Brinco tem Guarani e Portuguesa. Quem narra também é Leandro Boles. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Aproveite o carnaval com a folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. As melhores promoções você encontra aqui. Confira! Mangueira Superflex 25 metros Tramontina 97,90. Martelete com maleta Makita 626,90. Transpallet manual Paletrans 10 de 213,90. Visite as lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Olha, recebendo aqui a informação, logo mais tem o Esporte em Debate com o Amigo Batista às 18 horas, das 18 às 20, tá? O Amigo Batista, Esporte em Debate, às 20 horas, abertura do jogo do Guarani. Recebendo uma informação aqui que o Guarani perdeu prazo para apresentar recurso e mantém Bugre fora da Copa do Brasil. O STJD alega que o Guarani perdeu prazo para apresentar o recurso. Por isso que, por unanimidade, o Guarani hoje sofreu derrota no STJD, reivindicando a sua vaga na Copa do Brasil. Aquele rolo com o Criciúma, que deu empate no ranking de clubes e tal. E aí houve o sorteio, deu Criciúma, o Guarani recorreu e deu no que deu, tá? Maiores detalhes daqui a pouco, o Amigo Batista, tá bom? Vamos lá, Rio Claro e Ponte, Série A2, lá em Rio Claro, a Ponte entra com Kaique França, Mailton, Matheus Silva, Arthur e Júnior Tavares, Leonaldi, Ramon Carvalho, Matheus Jesus e Elvis, Dudu Ratamoto e Gé. Portanto, o Hélio dos Anjos colocou Arthur como zagueiro hoje, colocou o Thiago Oliveira no banco, né? A Ponte sem o Pablo Diego, o Everton, que voltou de contusão, jogou um pouquinho contra o Juventus, mas não foi relacionado para esse jogo também, tá bom? E o Júnior Tavares, que estava jogando no meio, hoje foi na sua, porque ele realmente é lateral esquerdo de origem. As mudanças, a primeira aconteceu
A 10 do segundo tempo, saiu Dudu, entrou o Guipira. Depois, a 13 segundo tempo, saiu Mailton, lateral direito, entrou Luiz Felipe e saiu Matheus Jesus, entrou Fraga. E depois, a 21 segundo tempo, saiu Ramon Carvalho, pela primeira vez Ramon Carvalho como titular, depois que voltou de contusão, entrou Amaral e também a 21, no mesmo instante, saiu Elvis e entrou aí o menino Eliel, a equipe do Hélio dos Anjos. Olha o Rio Claro, hein? Rio Claro com Vitor Galas no gol, Alisson, Gustavo, Roger Bernardo e Alisson Dutra, depois César, Elias Ceará, depois Clebinho, Gustavo Sapeca e Romarinho, Jadson, depois Cauã e Batista, técnico João Valim. Quem apitou foi Leandro Carvalho da Silva, muitos cartões amarelos para a Ponte, Dudu Ratamoto, Matheus Jesus, Ramon Carvalho, Fraga, Arthur e Guipira. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartões amarelos, sendo que o Fraga é o terceiro. Não joga, não fica à disposição contra o Oeste, sábado, 16 horas, o Majestoso, tá bom? Pendurados, a Ponte tem o Elvis, apenas com 2 cartões. E tem também agora o Ramon Carvalho, hein? Ramon Carvalho e Elvis estão pendurados. Bem, vamos lá, os gols. Com 4 minutos, Gé faz 1-0 para a Ponte, empata Gustavo Sapeca para o Rio Claro a 14 do primeiro tempo e a 36 do primeiro tempo, o Elvis cobra escanteio e Matheus Silva de cabeça faz 2-1. E o terceiro gol da Ponte foi aos 46 do segundo tempo, marcado por Leonaldi, um chute de fora da área no ângulo. Final, Rio Claro 1, Ponte 3, a ficha técnica e o público e a renda não foram fornecidos. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Supermercado Taquaral, único como você. 62 anos servindo qualidade com preço baixo. Cerveja Budweiser 350ml, 3,59. Suco Natural One, laranja 900ml, 8,99. Filé Mignon, nosso bife, peça a vácuo, 65,98 kg. Para cliente Taquaral Mais. Ofertas válidas até 12 de fevereiro. Receba mais ofertas pelo WhatsApp 994265040. Supermercado Taquaral, único como você. Beba com moderação. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Gabarito do jogo. Ok, gabarito do jogo. Boa tarde, Edu. Que prazer poder ouvi-lo. Muito obrigado. É o Wagner do bairro Vila Régio, né? Como diria ali, Carlos, o certo é o que dá certo. Um abraço, viu, amigo? Wagner do bairro Vila Régio, região da Aparecidinha, né? Um abraço para vocês aí. Vamos lá, Rio Claro 1, Ponte 3. É o gabarito? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. O CH... não, primeiro é o Gleger, né? Pois não. Por gentileza, Gleger, qual é o conceito do jogo e melhor o primeiro ou o segundo tempo? Melhor o primeiro tempo, jogo bom, viu, Edu? Gostei. E pra você, CH? Melhor o segundo tempo, conceito regular. Kaique França. Aquela tradicional pergunta, mais uma vez jogando de vermelho, se ele foi culpado no gol do Gustavo Sapeca. Teve alguns lances que ele saiu bem do gol aí, evitando daquele soco tradicional, o escanteio ou falta lateral. Só uma bobeadinha aí, que até que o Boris no segundo tempo narrou. Olha, foi no final aí, uma saída, mas não chegou a comprometer. Defesa, ele salvou. Por quê? O jogo estava 1-1, gente. 2 minutos depois que o Rio Claro fez o gol de empate, a 16 do primeiro tempo. Boa defesa, um chute do Cezinha dentro da área. E depois não tem mais defesa aqui, deixa eu ver. E aí, o Kaique França, como é que foi, Gleger? Tem culpa no gol, né? E mantém sempre uma regularidade.
conceito regular. Olha, tivemos hoje Juventus 1, Comercial 2, Monte Azul 1, Primavera 3, hein? Os jogos começaram às 15 horas. E o Mailton, CH? O Mailton na lateral direita, você sabe, e tem uma jogada aqui, veja bem, aquela que o Gustavo Sapeca, no finalzinho do primeiro tempo, que ele chuta cruzado, quase empatou, tava 2-1, quase que empatou o Rio Claro, raspou, foi em cima do Mailton, hein? O Mailton jogou até 13 do segundo tempo, o conceito do Mailton. Um daqueles que sentiu a parte física. Um futebol protocolar, assim, com bastante boa vontade. Não comprometeu. Conceito regular. Vamos lá, Matheus Silva. Hoje eu quero na individual, porque o Arthur jogou de zagueiro, é lateral esquerdo. Primeiro, Matheus Silva com o Zorzinho fez um belo gol de cabeça, 36 do primeiro tempo, fazendo 2-1. Olha, 43 do primeiro tempo. O Matheus Silva, ele se atrapalhou, não é que ele quase fez um gol contra, jogou contra o Patrimônio, né? Ele pensou que tivesse alguém atrás dele, deu um bico contra a própria meta aí do Kaique França, mas enfim, acabou isolando. E também tem uma rasteira no segundo tempo, viu, Zorzinho, que ele deu um corte providencial a 8 do segundo tempo, se jogando no chão e fazendo o corte. Matheus Silva, como é que foi? Eu gosto do Matheus, né? Eu acho que ele sempre mantém uma regularidade. Hoje fez um gol, inclusive. Solidez defensiva, gostei. Conceito bom pra ele. Agora o Arthur, CH, hoje arredondou, hein? O Arthur completou 50 jogos, somando a sua passagem em 2017. 50, jogou com a camisa 50, jogou de zagueiro, mas no gol do Rio Claro, que foi o empate, antes da bola chegar no Gustavo Sapeca, o Arthur, infelizmente, ele falhou numa jogada com o Romarinho. O Romarinho serpenteou para cima dele e serviu a Gustavo Sapeca, que estava nas costas do Júnior Tavares. Como é que foi o Arthur, na sua opinião, o conceito dele? Ele pelo menos deu mais tranquilidade para a zaga, né? Ele tem mais experiência que os meninos, então eu considero como um futebol, um comportamento regular, sem maiores problemas. Teve um problema ou outro, mas eu fico com o conceito regular para o Arthur. Vamos lá, o Gleger, o Júnior Tavares, na lateral esquerda, jogou com a número 22, veio do Náutico, né? Chegou esse ano. E foi a sua 7ª partida, mas a primeira como lateral esquerdo, que é a sua posição de origem, né? Tava jogando no meio. Jogou o tempo todo. Como é que foi o Júnior Tavares? Eu acho que ele sentiu um pouco na parte física, porque jogar de lateral é diferente de você jogar na segunda linha, né? A recomposição tem que ser mais rápida, a intensidade tem que ser maior. Ele não comprometeu, Edu, por isso vai ficar com conceito regular, mas eu esperava um pouco mais do Júnior. Olha, Leonaldi jogou o tempo todo e o gol que ele fez, né, CH? Um belo gol, ajeitando de fora da área, um chutaço, pé esquerdo, se não me engano, colocando no ângulo, essas e outras, e o conceito do Leonaldi. Eu gostei principalmente do segundo tempo, depois das mexidas do Hélio. Acho que ele cresceu de produção, não só pelo gol, mas pelo posicionamento. Ele foi um dos que o Hélio reposicionou para a segunda etapa, então gostei, o conceito regular para o Leonaldi. Ô, Gregor, o Ramon Carvalho, ele voltou de contusão, jogou um pouco em Novo Horizonte, jogou um pouquinho contra o Juventus e hoje atuando aí, jogando como titular. Foi até 21 do segundo tempo, ele foi amarelado, está pendurado o Ramon Carvalho. Ele é outro também, Edu, que não comprometeu, cumpriu ali o que tinha que ser feito. Porque normalmente esse tipo de jogadores, eles parecem muito pouco, né? Mas sempre cumprindo ali taticamente o que foi determinado. Então, para o Ramon hoje, regular. Vamos lá, o Matheus Jesus, que fez o gol de empate aí contra o Juventus, reaparecendo depois de um ano. A gente dizia aqui, você observava, CH, no intervalo, olha, Matheus Jesus está arreado. Quando começou o segundo tempo, com aquele sol em Rio Claro, com esse calor, 28 graus, aí não deu outra, ele andava em campo, andava. E aí entrou o Fraga no lugar do Matheus Jesus, e o conceito do Matheus Jesus. Estava cansado, arriado, ele fez o que pôde, o sol castigou demais, hoje foi uma figura decorativa. Eu vou dar um regular assim com bastante boa vontade. E emendando aí uma perguntinha aí, você acha que com o Matheus Jesus a Ponte fica um pouco vulnerável na marcação do meio de campo ou não? Sim, um pouco vulnerável, mas melhora muito a qualidade com a bola nos pés. Então tem prós e contras.
Vamos lá, por falar. Aqui a Ponte venceu, hein? Lá em Rio Claro 1.3. Vamos lá, Zorzinho. Elvis foi ele que cobrou o escanteio na cabeça do Matheus Silva fazer 2-1. Isso a 36 do primeiro tempo, hein? Mas o Elvis também acabou saindo. Ele está pendurado, saiu com 21 do segundo tempo. O conceito do Elvis. Edu, ele é o maestro do time, né? Hoje apareceu um pouco mais decisivo. Conceito regular. Edu. Olha, pênalti pro Real Madrid, é isso? Pênalti no Vinícius Júnior, com a ajuda do VAR. E agora Modric bate, o goleiro defende e continua 2-1 Real Madrid. O Real Madrid perde pênalti, mas está vencendo o jogo. Mas eu tenho a impressão que vai sair um gol do Real Madrid, viu, CH? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. O goleiro defendeu, né? O goleiro defendeu. É que aqui na internet... Ah, não. Eu depois falo... A internet, o gol chega primeiro do que a TV. E a internet marcou e acabou de desmarcar. Então continua 2-1. Entendeu, né, CH? Entendi. Bom, ela marcou e depois desmarcou, é isso? É, na internet. Ah, entendi. É, porque aqui não, o goleiro defendeu mesmo, né? É que o rapaz da internet, Real Madrid, já colocou como terceiro, entendeu, Jorginho? Mas o goleiro defendeu. Entendi. Dudu Ratamoto! E aí, CH? Foi até 10 o segundo tempo, não anotei nada, assim, nem de assistência, nem de gol perdido, nem de finalização. Mas quem decide é você, CH, o conceito dele. É mais um que tem que ir para imersão no gelo e na água, né? Para tomar conta das dores musculares. Figura decorativa. Vou dar um regular com boa vontade. E o Gé, repito aqui, Zorzinho, 1 minuto de jogo, ele faz uma jogada, finaliza cara a cara, o goleiro faz uma bela defesa. O gol que ele fez há 4 minutos, 3 minutos depois, ele que roubou a bola do goleiro, mérito dele, que acreditou na jogada, foi pra cima, roubou e fez 1-0. O Gé, 23, primeiro tempo, bola pingando, cara a cara. Ele ficou na dúvida se dava um chapéu, se dava pro cobertura, o goleiro acabou pegando. O Gé, que quase marcou, o Roger Bernardo salvou a 15 segundo tempo, estava prontinho para conferir. Teve um chute a 37 que bateu no zagueiro, o correto era servir aí a Leonaldi, e ele que participa do terceiro gol, amortecendo com um peito para a Leonaldi bater de fora da área. Qual é o conceito do Gé, que foi eleito o craque do jogo? É só isso e mais nada, né, Edu? Só isso e mais nada. Né? Ele fez. Para mim é o craque do jogo. Fez o gol, deu o passe. Quanto foi o jogo? 3-1. Fez um gol e uma assistência. Conceito bom, craque do jogo. Aliás, o 6º gol dele, né? Por enquanto, artilheiro da Série 2. Vamos no ping-pong dos que entraram. CH, Luiz Felipe. Entrou a 13 do segundo tempo, no lugar do Mailton. Sem conceito, mas entrou bem. Amaral, alguma coisa a falar, ô Zorzinho? Entrou a 21, segundo tempo, no lugar do Ramon Carvalho. Entrou bem também. Regular. Fraga, o Fraga, CH, entrou a 13, segundo tempo, no lugar do Matheus Jesus. O Fraga fez aquela falta, né? Que o cara bateu, o Cezinha bateu, raspou o travessão, hein? Seria um empate, 35 segundo tempo. E no lance, o Fraga recebeu amarelo. É o terceiro, CH, Fraga. Entrou bem também, gostei. Deixa eu dizer aqui, o menino Eliel, tá lembrado aí, Zorzinho, o gol que ele perdeu? Entrou a 20 segundo tempo no lugar do Elvis. Ficou Sim. cara a cara. Eu queria saber quem foi que deu aquele passe pro Eliel. Eu acho que foi o Guipira. É, tão injustiçado por vocês. Eu também acho que foi o Guipira. Mas cara a cara... Eu tenho a impressão de que foi o Guipira. É, o Eliel ficou e o goleiro pegou. Eliel, como é que foi? Eu tô dizendo que é o Guipira porque o Guipira entrou jogando ali pelo lado esquerdo, né? E a jogada meio que desenhou ali por aquele lado. Então o Guipira sai para fazer a jogada, faz a metida de bola e o Eliel usa aquele espaço ali. Por isso que eu acho que foi o Guipira. Eu fiquei com a impressão na hora. Pra mim foi o Guipira que fez o passe. E o Eliel, não pode perder, né? A gente fica torcendo pra ele fazer gol, né? Ele, claro, mas ainda é jovem, bom jogador. E hoje ele fica com conceito regular. Olha, o Guipira disputou o Paulistão pela Inter de Limeira ano passado e estava no Manaus, disputando a Série C, né? Guipira sempre entrando no segundo tempo. Hoje foi a 6ª partida. Como é que foi o Guipira? CH, o Guipira também participou daquele lance em que o Roger Bernardo salvou, hein? Senão o Gé iria fazer, tá? E também participa desse lance servindo ao menino Eliel. O Guipira, deixa eu ver o tempo dele, atenção, ele entrou. O Guipira entrou a 10, segundo tempo, no lugar do Dudu Ratamoto, CH. Entrou bem também, gostei da movimentação do lado esquerdo. Eu acho que é mais a parte física, né? Nem tão técnica, porque tava todo mundo
cansado no jogo. O Guipira entrou também muito bem, Edu. Olha, daqui a pouco a coletiva do Hélio, né? Vai ter a coletiva do tio Hélio, tá bom? 50 jogos hoje pela Ponte. Por falar nisso, deixa eu emendar aqui com o CH. A Ponte venceu 3-1. Como é que foi o técnico Hélio dos Anjos? Que fez o seguinte, ó, colocou o Arthur como zagueiro, né? Thiago Oliveira não tá legal, Guilherme Souza não tá legal. Então, ó, vamos fazer o seguinte, vamos improvisar. Arthur fez dupla de zaga com o Matheus Silva. O Júnior Tavares, que jogava no meio, ele colocou na lateral esquerda, que é a posição dele mesmo. Colocou Ramon Carvalho para atuar de início, pela primeira vez de início desde que voltou de contusão. Manteve Matheus Jesus, né? E no ataque, sem o Pablo Diego, que não foi pro jogo, e sem o Everton, colocou de início o Dudu e o Gé, que tem que ficar mesmo. E pelas alterações que ele fez, que a Ponte, depois das alterações, se melhorou ou não, enfim, a Ponte, de tudo depois que ele mudou, a Ponte fez o terceiro. Como é que foi o tio Hélio hoje, CH? Informando que o Real Madrid, com o Rodrigo, o brasileiro Rodrigo, faz 3-1 e fecha o caixão. Está na final o Real Madrid do Mundial de Clubes. Golaço do Rodrigo. Rodrigo com Y? Isso. Aquele do Santos? Aquele ex-Santos. Edu, como eu disse antes do jogo começar, todas as escolhas do lateral direito até o ponto esquerda, o Hélio fez de maneira correta. E principalmente a escolha do Arthur como zagueiro. E por que eu acho que foi absolutamente correto? Porque ele preservou o menino Thiago, deixou ele fora do jogo, dá um tempinho. O time não está tendo tempo para treinar. Então, quando você não consegue corrigir, quando você não consegue passar a confiança necessária, e o Thiago, o grande problema dele é a falta de confiança, ele está muito inseguro, preserva. Mesmo que isso signifique o Arthur ser deslocado para a zaga. Eu defendi essa tese e ela foi confirmada na prática. Eu não tinha nenhuma informação o que ele faria para o jogo de hoje. Acertou, deu uma preservada no rapaz, a Ponte voltou a vencer e agora tem uma partida dentro de casa contra o Oeste, provavelmente com a volta do Fábio Sanches, mas pelo menos a Ponte conseguiu aquilo que queria. Ele escalou de 1 a 11 aqui, ou do goleiro até o último atacante, muito pelo performance também desempenhado em parte do jogo contra o Juventus. Então ele foi coerente e fez um bom trabalho. O time dele ganhou a partida, fez 3-1. Então, mais uma vez, o Hélio está de parabéns. O conceito é bom, Edu. E para você, por enquanto, um grande abraço. A gente se encontra logo mais na partida entre Guarani e Portuguesa. Começa 20h30 e o Boris narra lá do Brinco. Tá bom, CH? Tá bom. Agora estou me deslocando para o estúdio móvel, né? O estúdio móvel em Jundiaí, não é? Do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E em breve estaremos de novo a serviço do rádio. Até logo mais, então, CH. Beleza, hein? E a Ponte vai pegar o Fluminense do Piauí. O sorteio foi hoje, Copa do Brasil, deve ser dia 22. A CBF ainda confirma a data e o local. O Fluminense é de Teresina, deve ser em Teresina. Fluminense do Piauí, Ponte, hein? Adversário da Ponte, portanto, na Copa do Brasil. Vamos lá, ô Zorzinho, queremos ouvi-lo também pelo Hélio, por tudo aquilo que eu já disse de início, como ele armou e pelas alterações. Qual é o conceito do Hélio? 50 jogos hoje, Zorzinho. Eu sou muito fã do Hélio dos Anjos. Desde quando trabalhei com ele, em 2 ocasiões, nós trabalhamos em 2 times, né? E o Hélio é muito dedicado, né, cara? A intensidade dele ali, ele não deixa o time afrouxar de forma alguma. E na hora que afrouxa num jogo pro outro, a gente percebe o time já, e rapidamente já a retomada do time, né, ligado no jogo, concentrado, e foi isso que eu percebi. A Ponte naquele jogo contra o Novo Horizontino foi lá achando que, não, vamos ganhar a 6ª partida, tal, e tomou uma atropelada no Novo Horizontino. Depois veio num jogo em casa, não, agora em casa nós vamos resolver, né? E aí o empate acendeu a luz de alerta e o Hélio provavelmente deve ter dado um pega nos caras. Porque nós vimos uma Ponte Preta diferente, né? Agredindo, atacando, jogando futebol, em alguns momentos colocando a bola no chão, sem aquela ansiedade vista nas outras 2 partidas anteriores. Então, Edu, eu gosto demais do trabalho do Hélio, sinto que ele tem o grupo nas mãos, a gente percebe nas mudanças, na mudança de atitude do time, né, de posicionamento na volta do intervalo, volta um time totalmente diferente, aí as mãos do treinador, é o ajuste, é o posicionamento, né, é você dar um sinal para o jogador, para que ele, às vezes o jogador ali, com a intensidade, né, com aquela
adrenalina do jogo, não consegue perceber, e o Hélio, com toda a sua experiência, né, ele consegue detectar e já alertar o atleta para que ele possa se rever ali dentro do jogo, o posicionamento. E foi o que aconteceu na Ponte hoje. Então a Ponte venceu. O segundo tempo a Ponte atropelou, né? Atropelou na intensidade. Eu votei como primeiro tempo melhor, por quê? Porque no segundo tempo a Ponte equilibrou o jogo, o Rio Claro não atacou, tanto que as defesas do jogo aí praticamente foram todas do goleiro do Rio Claro. Muito pouca, do Kaique acho que foi uma só, das 5 opções de defesa do jogo. Então, Edu, eu acho que o Hélio mereceu mais uma vez essa vitória, junto com os atletas que correram, se dedicaram. A gente percebe que tudo que foi determinado para esse jogo, e olha que a Ponte enfrentou um time que estava lá nas últimas colocações e nas últimas 3 rodadas se recuperou e foi lá para 4º colocado. Então a Ponte hoje, que era a segunda, ela venceu do 4º colocado, jogando um futebol convincente e ganhando de 3-1 na casa do adversário. Então tem as mãos do treinador, claro que não dá para tirar os méritos dos atletas que cumpriram aquilo que foi determinado, mas como nós estamos falando do Hélio aqui, Edu, para mim o conceito dele é bom, mais uma vez, não dá para, às vezes até vota no craque do jogo o treinador, né? Se nós tivéssemos que votar, o Hélio estaria entre os craques do jogo hoje também. Valeu, Edu? Valeu. Até daqui a pouco, Zorzinho. Um abraço. Até daqui a pouco, e o Real Madrid acabou de fazer o 4º gol, viu, Edu? Dá uma confirmada aí. 4-1 Real Madrid. Aqui valeu, também... Edu, até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Chegou também. O 4º gol para mim chegou. Real Madrid 4-1, então já está na final aí do Mundial Interclubes lá no Marrocos, tá bom? Vamos lá. Então, a Ponte venceu por 3-1. Ó, só relembrando aqui, o primeiro gol foi do Gé a 4 minutos do primeiro tempo. E empatou o Rio Claro a 14 minutos, né? 10 minutos depois empatou Gustavo Sapeca. O Matheus Silva fez 2-1 Ponte a 36 do primeiro tempo. O Elvis cobrou escanteio, pimba, Matheus Silva de cabeça. E o terceiro gol da Ponte foi no finalzinho, 46 do Leonaldi, hoje completando 80 jogos. Um chute de fora da área, no ângulo, um belo gol, 80 jogos e 7 gols. Leonaldi fechando aí Rio Claro 1, Ponte 3. E o Hélio, completando 50 jogos no comando da Ponte, ele vai fazer agora, dia 23, hoje é dia 8, dia 23 ele completa 1 ano de Ponte. Ele foi anunciado no dia 23 de fevereiro de 2022, estreou no dia 26, 3 dias depois, lá em Mirassol, pelo Paulista. A Ponte empatou 1-1, né? Era a reta final, Paulista, aquela coisa toda, os resultados não vieram, Ponte rebaixada, foi assim o começo do Hélio, né? Inclusive já disse, olha, tinha jogador que não queria saber de nada, tive que afastar e tal. O Hélio que tem todo aí, já um histórico com a Ponte, enfim, teve esse rebaixamento, agora lutando para voltar de novo. Série B foi um campeonato de permanência, participou de contratações, participou aí dos meninos da base. O Hélio teve proposta para sair, inclusive do exterior, não saiu, continuou. Esse é o Hélio dos Anjos, que muita gente fala, tem a cara da Ponte, a maneira como ele conduz e tudo mais, tá bom? Vamos ouvir então o Hélio que, olha, se a Ponte jogar dia 22 lá em Teresina com o Fluminense do Piauí pela Copa do Brasil, exatamente no dia do jogo pela Copa do Brasil, o Hélio vai estar completando 1 ano à frente da Ponte. Olha, e o empate é do visitante, o empate é da Ponte, né? E tem uma boa grana aí, viu? Tem uma bela de uma grana, tá bom? Então acabou, hein? Mundial de Clubes acabou, Real Madrid 4, Al Ahly 1 e o tio Hélio vai falar. Nós fizemos bem feito a nossa parte aqui hoje, né? Porque eu acho que foi o jogo mais difícil. Porque na minha visão é desumano jogar nesse horário, na minha visão a gente não fica sentido de ver o Campeonato Paulista, que eu sempre falo, futebol paulista, o que você faz no futebol paulista é multiplicado por 10 do que você faz em qualquer região do país. E a gente jogar num campo como esse. Eu acho que isso tem que... É ruim para o time da casa, é ruim para o adversário. E a gente conseguiu superar um tipo de jogo de muita ligação direta, um tipo de jogo que a gente adaptou bem. Eu fiz hoje pequenas mudanças para você recuperar mais ainda jogadores, né? Vai ter mudança para sábado. Infelizmente a gente vai ter que segurar, porque eu terminei o jogo com... Foi o jogo que eu fiz as 5 substituições o mais rápido, né? E a gente sabe que o tempo de recuperação que nós tivemos para esse jogo foi muito pequeno, o tempo de recuperação que nós vamos ter para o Oeste muito pequeno. Mas essa é a 2, então você tem que adaptar isso. E nós vamos muito forte contra o Oeste, recuperar
os pontos que nós perdemos na última partida dentro de casa. Não é isso? Nós não podemos perder pontos dentro de casa, no meu pensamento. O grupo entendeu muito bem, competiu muito bem. Gostei da equipe nas duas fases, com as duas escalações. Eu acho que hoje até falei para eles, né, os tidos como os reservas, né, que para mim são reforços, eles hoje jogaram muito bem na hora que foram usados. Muito bem. Nós controlamos o jogo com a entrada do Fraga, com a entrada do menino aqui, do Pira, com a entrada do Eliel fazendo uma função um pouco diferente, né? Fazendo uma meia, mas chegando bem forte, e também do Amaral. São jogadores muito capacitados e aumentaram muito o nosso... E o Luiz Felipe aumentou muito o nosso nível de competitividade dentro da partida, por isso mesmo eu fiquei feliz com as duas formações usadas. O início do Léo foi muito forte, eu pedi o Léo uns dias, você entende? Então eu fiz 45 minutos o Léo, achei que ele não estava tão bem no último jogo, e hoje o Léo foi fundamental, independente do gol, taticamente ele foi fundamental, né? Eu preciso dar jogo para Ramon. Ramon é um jogador que precisa de jogo, e hoje não recuperou totalmente do jogo de sábado, eu tive que mexer. Da mesma forma Jesus hoje ressentiu todo o jogo que ele fez no sábado. Nós não iríamos fazer no domingo. Nós não iríamos fazer Jesus 95 minutos, mas as circunstâncias fez. Então são jogadores que eu tenho que mexer. Eu vou mexer na equipe para o jogo contra o Oeste. Eu tenho que ter uma atenção muito grande. Eu estou com muita confiança da questão Fábio, né? Nem tanto para esse jogo da questão Pablo, né? Nós temos que ter atenção, porque o desgaste é muito grande. Hoje eu terminaram 2 jogadores com ressentimentos musculares nas duas pernas, isso nos deixa um pouco menos preocupado, que é o caso do Arthur e é o caso do Tavares. Então a gente tem problema e não é fácil competir a 2 nessas circunstâncias, e ainda, infelizmente, o céu hoje virou uma loucura de calor, mas faz parte. Eu acho que foi gostoso a vitória, foi uma vitória que eles superaram, jogaram a verdadeira A2 paulista hoje e ganharam. O Everton tem condição? Não, o Everton está em observação ainda, também. Eu vou observar porque o Everton, a gente já tinha programado de não trazê-lo para cá, mas eu prefiro ver a reação dele também para a gente definir alguma coisa para o jogo de sábado. Muito bem, esse é o Hélio, portanto, completando 50 jogos, a Ponte vencendo, o Rio Claro 1.3, e vocês ouviram aí, hein? Vai ter mudança também contra o Oeste. A Ponte joga sábado, 16 horas, Ponte Oeste, sempre mudando. É contusão, você vê, o Matheus Jesus, por exemplo, tá voltando, depois de um ano parado, teve suspenso por doping, hoje não aguentou, e parabéns pro CH cantou a bola, falou, olha... Matheus Jesus, no conceito aqui, não, acontece o seguinte, sentiu um jogo de sábado e foi exatamente aquilo que disse o Hélio, entendeu? Ramon Carvalho, precisa de jogo, então ele colocou Ramon Carvalho, tá voltando de contusão, ficou 6 meses parado, entrou 2 vezes, mas no segundo tempo. Leonaldo, achou não tá muito legal, precisa de jogo, colocou Leonaldo, então ele tá rodando, né? Agora a zaga que a gente fica, como é que ele vai manter a zaga? O que ele vai fazer com a zaga contra o Oeste? Será que o Arthur continua como zagueiro, né? E tem também o Pablo Diego no estoque, será que vai se recuperar? Tem o Everton, que estranhamente voltou, teve aquela fratura lá em Brusque, voltou aí no segundo tempo contra o Juventus, hoje não foi relacionado. Então, expectativa aí para como é que fica essa Ponte, tá bom? Meus amigos, é o seguinte, ele está chegando, hein? Ele está chegando já o nosso Esporte em Debate, né? Nessa segunda edição. Tivemos a primeira edição, excepcionalmente hoje, por volta das 13 horas até as 14, e agora a segunda edição. Então o Boris narrou aqui Rio Claro 1.3. Nós vamos agora com o Esporte em Debate com o amigo Batista, e às 19 horas e 30 minutos a gente volta para as coisas aí de Guarani e Portuguesa 2030 no Brinco de Ouro, tá bom? Meus amigos, muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui pelo WhatsApp. Nosso WhatsApp é o 971021493. Mande a sua mensagem, já o Batista manda pro ar, 971021493, tá bom? E muito obrigado a todos que nos acompanham no YouTube, nos acompanham aí na faixa estendida FM 85,7 Campinas, 85,3 para Ribeirão Preto, no AM 1170 Campinas, no AM 1270 Ribeirão Preto e também pela internet. Nosso muito obrigado. Então, olha, daqui a pouquinho, 19h30, eu volto! Se Deus quiser.
Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 18 horas e 5 minutos, estamos entrando no seu rádio para a apresentação do Esporte em Debate. Até às 19 horas e 30 minutos, muita informação e debate para você. Em AM 1170, FM 85.7 para a região de Campinas e para a região de Ribeirão Preto, AM 1270 e FM 85.3.